baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 989 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 3h05 agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, abrindo Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior no ar a partir de agora. Série A2, Campeonato Paulista, quinta rodada, em campo, Estádio Moisés Lucarelli, a bola rola às 4 da tarde, tem Ponte Preta e Taubaté. Taubaté e Ponte Preta, a bola vai rolar a partir das 4 horas da tarde. Esse jogo que não acontece há 39 anos. A última vez que esse jogo aconteceu foi em 1984. A bola vai rolar para Ponte Preta e Esporte Clube Taubaté. A bola rola e você, torcedor de futebol, se liga comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior para Store Colchões, uma empresa do Ponte Pretano Fininho. 2 lojas em Sumaré, hein? No Maria Antônia tem Store Colchões. Loja na fábrica, inclusive, para você que está a fim de comprar aí o seu colchão, tá bom? Conheça o showroom da Store Colchões, ali na divisa com Paulínia, hein? Fácil demais de chegar, do lado do Jardim Copelotes, do lado ali do Bom Retiro em Paulínia. Loja também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery
3744-2121. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, que tem a direção comercial de Claudinei Corsi, a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com equipe técnica, trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, a cargo do nosso titular. Ele é o nosso Cristiano Ronaldo, ele é o nosso Messi, ele é o Elvis aqui da nossa transmissão, Elvis da Ponte Preta. O nosso Elvis é Felipe Marques. Em nome de todos, Franco Francisco aqui ao meu lado com uma camisa imponente da Ponte Preta hoje. Eita, rapaz! E que coisa, né? Como é a vida, né? Uns com tantos e outros com tão pouco, né? Eu olho aqui pra Felipe Marques, olho pra Franco Francisco, o Lucas de Souza até que ainda até que tá bonzinho, né? Até que tá bom. Vou evitar olhar pro lado do Lucas, né? Porque o Lucas tá com uma camisa que não vai dar muita sorte pra nós, então vou evitar olhar pro lado dele, né? Aliás, a bola vai rolar daqui a pouco, o Lucas vai transmitir o jogo do Guarani contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O pessoal de Ribeirão Preto tá bravo, viu, gente? Começa falando uma coisa, termina outra aqui, que terminaram lá com a Avenida do Chopp. Você acredita, cara? Os caras têm tanta coisa pra mexer, tiraram lá os caras que vendem o chopinho lá em Ribeirão Preto. Não deixa mais o povo vender antes do jogo. Ah, eu vou falar, viu? Esse jogo você vai conferir aqui nos canais de Futebol Interior. Essa informação é do Wilson Rocha, lá da W Esportes. Bom, 3 da tarde, mais 8 minutos é isso, né? Uns com tantos e outros com tão pouco, né? O Franco Francisco colocou o chapéu agora pra não ficar tão feio pra mim, né? Agora tirou. Mas é isso, faz parte, gente. Vamos aguardar, né? Dizem que pra melhorar as coisas tem que piorar de vez, né? Então vamos ver se vai melhorar mesmo. 3 da tarde, 9 minutos. A partir de agora, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor, e convido você para ficar conosco em mais uma jornada esportiva. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita, no portão de entrada, na capelinha do Estádio Moisés Lucarelli, abençoe você e toda a sua família. Você, torcedor da Ponte, você que não torce para Ponte Preta, você que é torcedor do Taubaté, você que gosta de futebol, seja bem-vindo aqui à nossa jornada esportiva. Prometo respeito e carinho com você a partir de agora. 3 da tarde, 9 minutos, está na hora de girar os destaques da nossa grande jornada esportiva. Ponte Preta. Menino é bom, né, cara? Esse Felipe Marques, eu vou falar, viu, cara? Olha, cara é bom, velho. E olha que eu já trabalhei com um monte de operador, hein, cara. Menino é fera, cara. Menino é muito bom mesmo. 3 da tarde, 10 minutos. Esse hino da Ponte também é lindo, né? Chega até a arrepiar, velho. Vamos trazer aqui o primeiro destaque da Ponte. Ao meu lado, ele que tá feliz demais. O nosso repórter feliz, titular aqui dos canais Futebol Interior, pra falar da macaca. Solta a vinheta aí, Felipe Marques. André Luiz. Fala, André. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa tarde. Um grande abraço a você, Carlos Corsato, Frank Francisco, nosso MacGyver Felipe Marques, também a Lucas de Souza. Um abraço muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, 3-0 diante do Atlético Monte Azul, jogando na última quarta-feira em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos fará apenas uma mudança na sua equipe. A entrada do jogador Fraga, já que o jogador que atuou na última rodada, o Leonaldo, machucado, fica de fora desta partida. No mais, a macaca vai com Pablo Diego e Gé no ataque da Nega Véia daqui a pouco diante do Burro da Central. Esse André Luiz trazendo destaque da macaca. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 4 horas da tarde. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E para falar desse Taubaté, hein? No escudo do Taubaté tem lá, 1914. Claro que é o ano de fundação da equipe, 1º de novembro, 1914. O Taubaté que disputou a primeira divisão a última vez em 1984, que foi o último jogo lá contra a Ponte Preta. Portanto, há 39 anos esse confronto não acontece. Vamos reviver hoje pela Série A2 do Campeonato Paulista. O que você destaca do querido Burro
da Central, como é conhecido o Taubaté, hein, André Luiz? É o Esporte Clube Taubaté, que vem de derrota 1-0 para o Rio Claro, jogando na última quarta-feira no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, na cidade de Taubaté. Quanto ao time, o técnico Roberto Cavalo fará 2 mudanças. Lucas, Cesani e Romero estão fora. Nos lugares deles, Gustavo Medina entra na zaga para fazer companhia a Vitor Caetano e na ala esquerda, Vavá retorna como titular na ala esquerda do Burro da Central, meu caro Carlos Corsato. Então, até que não perdia no campeonato, perdeu a última rodada, perdeu para o Rio Claro, né? E agora tem 5 pontos ganhos, busca a reabilitação no campeonato. A Ponte Preta, 4 vitórias seguidas desse time da Ponte. Que legal, que bacana. Se a Ponte Preta conseguir a 5ª vitória, olha só, ela vai igualar o feito de 1969. Na terceira rodada, ela igualou o feito de 1999, que foi o último ano que a Ponte Preta disputou a Série A2. Naquele ano, a Ponte foi vice-campeã da Série A2, perdendo a final para o América de São José do Rio Preto. Em 69, a Ponte, além de campeã, a Ponte subiu, né? E só podia subir assim, porque só tinha vaga para um time. Só o campeão, aquele ano, subia para a primeira divisão. E naquele ano, a Ponte Preta conseguiu 5 vitórias seguidas. Gente, olha, de lá para cá como teve campeonato, né, André? Teve muito campeonato. E só complementando, o Guilherme Souza, que foi expulso lá em Piracicaba, pelo lado da Ponte, ele poderia ter retornado, mas ficará como opção no banco de reservas. E em relação a ingressos, um detalhe muito importante. Ao longo da semana, a diretoria da Ponte colocou uma carga de ingressos aos preços de R$20 e R$10, porém, estava dando problemas na bilheteria do estádio Moisés Zucarelli, pois, de acordo com a direção do clube e a Federação Paulista de Futebol, exige a apresentação de documento. E muitos dos torcedores que ficaram na fila do estádio Moisés Zucarelli, na hora de chegar para comprar, por exemplo, o cara quer levar o filho. Ele apresenta seu RG, mas para comprar o do filho precisa do RG do filho. O filho não está presente e deu aí uma confusão. Então, só para deixar claro ao torcedor pontepretano, que leve o documento para comprar o ingresso nas bilheterias do estádio Moisés Zucarelli. E se tiver filho, esposa, etc., amigo, também tem que apresentar o documento. Caso contrário, o ingresso não está sendo vendido, Carlos Corsato. Esse é André Luiz. Expectativa hoje que a Ponte bata aí o público de 6.766 na rodada anterior. A Ponte está fazendo uma campanha para 10 mil torcedores. Eu acredito em 8.000 torcedores nesta tarde de sábado no estádio Moisés Zucarelli. Bom, 3 da tarde, 15 minutos. E para comentar o jogo, os canais Futebol no Interior, tem ele, Frank Francisco. De carona com o Frank, nossa macaca querida. São 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos nessa Série A2. O seu destaque nesse começo de jornada, como é que vai, um amigo Frank? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, André. Boa tarde pro nosso amigo Lucas. Boa tarde pro nosso Felipe. E boa tarde pra você, nação pontepretana. Que maravilha! Carlão, quero ver o Majestoso hoje vibrando. Gente, a hora. Carlão, tô esperando o show hoje de novo, hein? Tomara. Sabe de quem? Dele. Elvis. Elvis não morreu. It's now or never. Aliás, eu hoje de madrugada perdi o sono pra variar. E eu gosto sempre de ficar cobiçando músicas na internet. Vi um vídeo de It's Now and Never. Maravilhoso. It's now and never. Olha aqui, olha aí, Carlão. Que maravilha. Carlão, e nada melhor que agora ou nunca, né? É o momento certo pro Elvis. Sim, sem dúvida. Gente, Carlão, nós estamos vivendo uma magia esse ano que vale a pena a gente salientar. Camisa 10 da Macaca. Arrebentando. Fazendo gol de falta, fazendo a gente, Carlão, voltar na época do Dicá. Eu falei na transmissão, lembra? Sim. Na hora, mas me veio na cabeça o mestre. Sensacional. O Gé marcando gol pra caramba. Nação, é festa, é show. Vamos encher o Majestoso hoje.
Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. E outro destaque entre Ponte Preta e Taubaté, esse vai ser o jogo de número 52 entre as equipes. São 26 vitórias da Ponte, 14 empates, 11 derrotas. A Macaca marcou 105 gols e sofreu 58. Mas um destaque legal, que o último jogo entre Ponte Preta e Taubaté, em 1984, aqui em Campinas, aconteceu no estádio do Guarani. E se não me falha a memória, olha que a minha memória é boa, hein? A memória de elefante, é boa. Se não me falha a memória, de cá fez um gol nesse jogo. Eu não tenho. 1984 eu não tenho aqui os autores. Posso até buscar, né? Eu até vi o professor Israel Moreira, que trabalhou com a gente aqui um tempinho. Ele colocou no Face dele e no Instagram dele também imagens desse jogo. Mas interessante, o último jogo do Taubaté em Campinas, com a Ponte Preta, foi no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com mando na Ponte Preta. A Ponte venceu por 2-0, né? E por que a Ponte jogou lá no Brinco? Porque o estádio estava em reforma. O Majestoso, aí a Ponte jogou 9 jogos daquele Paulistão de 1984 como mandante no estádio do Guarani. Eu entendo que a rivalidade entre as equipes ela deve existir, né? Mas de lá pra cá piorou muito, né? Eu não acho que, por exemplo, isso poderia acontecer. A Ponte Preta emprestar o estádio pro Guarani e vice-versa. Não acredito nisso. Hoje é muito difícil, né? Você vê, né? Realmente, Frank Francisco falou na jornada passada, nós estamos regredindo, né? Como seres humanos, infelizmente. Infelizmente, Carlos. E a verdade é essa, Carlos. Enquanto a tecnologia avança, a humanidade ela faz o caminho inverso. Retrocede. É uma pena que a gente tem o maior prazer, a maior alegria do ser humano, Carlos, é ser feliz e proporcionar felicidade. Para isso que o Senhor criou a cada um de nós. Carlão, mas eu estava me lembrando aqui agora, você estava falando do Taubaté, olha aqui a memória da gente, aonde ela viaja, né? Me lembrei de Alfredo Mostarda jogando na zaga do Taubaté. Me lembrei de Toninho Taino. Me lembrei de Edmar, grande Edmar. Centroavante do Taubaté. E fez uma campanha aquele ano no Taubaté de arrebentar, hein? Eu lembro do Edmar como centroavante no Taubaté. Taubaté deu muito trabalho aqui para os times de Campinas. Toninho Taino é aquele que depois foi para a Portuguesa. Exato. 3 da tarde, 19 minutos, 3 e 19. Bom, Série A2, Campeonato Paulista, mais cedo transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior. Empate do Oeste com o Comercial pelo placar de 0-0. Já tem bola rolando, viu? Estou aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Rio Claro e Lemense. O jogo começou às 3 horas da tarde. Rio Claro e Lemense. A bola tá rolando. Deixa eu só atualizar aqui o placar ao vivo Futebol Interior para trazer o resultado deste jogo. Estamos com 20 minutos. Já tá 1-0 pro Rio Claro, hein? 1-0 pro Rio Claro contra o Lemense. A bola vai rolar às 5 da tarde em Piracicaba para 15 de Piracicaba e Juventus. Juventus faz uma campanha sensacional. Juventus junto com Primavera e Ponte, os únicos times que ainda não perderam nesta Série A2, tem 15 e Juventus. O 15 precisa se recuperar, tá fora da zona de classificação para a segunda fase. Às 18 horas tem Linense e Portuguesa Santista. A Santista, que vinha liderando a competição, perdeu o último jogo para o Comercial e busca a reabilitação fora de casa contra o Touro, contra o Linense. O Novo Horizontino, próximo adversário da Ponte, joga hoje 7h30 da noite contra o São Caetano. Novo Horizontino, que tem 6 pontos em 12 disputados. Amanhã, sequência da competição, Monte Azul e Velo Clube, 10 horas da manhã. Noroeste e Primavera fecham esta quinta rodada às 3h30 da tarde. Série A1, Campeonato Paulista. A bola vai rolar para Santos e Ferroviária, 18h30. Bragantino e Santo André, 8 da noite. Às 8h40, Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante transmitem Botafogo e Guarani. Amanhã tem Água Santa Portuguesa, 3 da tarde. São Bernardo e São Bento, às 4 da tarde. Com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, hein? Junto com notícias do esporte, a narração do Marcelo Corsato, Inter de Limeira e Ituano, 4 da tarde, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Às 18h30, tem São Paulo e Corinthians. Bicho vai pegar no Morumbi. São Paulo e Corinthians, 18h30, também com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Edson Carlos vai transmitir aqui para a CIN e para os canais Futebol Interior. Lembrando que temos um jogo, né, dessa rodada que ficou para o dia 1º
que é o jogo do Mirassol contra o Palmeiras. E por quê, Corsato? Porque o Palmeiras entra em campo daqui a pouco pela Supercopa do Brasil, Mané Garrincha contra o Flamengo, 4h30 da tarde. Vamos acompanhar também aqui passo a passo nos canais de Futebol Interior. Amanhã, atenção, você que gosta de futebol, hein? 4 da tarde, primeiro jogo nosso aqui com a nova parceira lá de Goiás, a Difusora FM 95,5, só clássico goiano. Para começar, tem Goiás e Vila Nova. E por falar em Goiás, uma informação que pipocou aí nas redes sociais há pouco, Ponte Preta está conversando com o Felipe Bastos, jogador que está no Goiás, tem contrato até o final de 2023, só que acontece o seguinte, o técnico do Goiás, o Guto Ferreira, já colocou um monte de cara para jogar e o Felipe Bastos não joga, não está sendo aproveitado pelo Guto Ferreira. Então a Ponte Preta já fez contato com o Felipe Bastos gostou da ideia, só que o jogador tem contrato com o Goiás, né? Então, para tirar nesse momento, a Ponte precisaria pagar uma multa, o que vai acontecer. Nos próximos dias, o Felipe Bastos vai conversar lá com o Guto Ferreira para saber se o Guto Ferreira tem intenção de utilizá-lo. Se a resposta for dispensá-lo, não, a gente não tem interesse em você. O Felipe Bastos tende a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Ele não disputou um jogo sequer ainda do Goiás nesse início de temporada. Portanto, Felipe Bastos pode ser reforço da Ponte Preta na sequência da temporada. 3h23, a gente vai para o intervalo, só a abertura da jornada esportiva. Depois do intervalo, o André Luiz vai trazer a Ponte Preta que já está escalada, o Taubaté também. Vamos trazer aqui os gols da vitória da Ponte para cima do Monte Azul pelo placar de 3-0. Bate-papo, informação, a sua participação no Facebook, Futebol Interior. Deixa lá o seu like, participa conosco. Tem também a sua participação pelo YouTube, Futebol Interior. Vai lá, procura Futebol Interior Oficial no YouTube, participa junto com a gente. Jornada esportiva para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Intervalo rapidinho, hein? A gente volta e não para mais. Aí só uns 30 segundos da ficha técnica para Ponte Taubaté, 4 da tarde. Majestoso, quinta rodada Série A2, Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A2, Campeonato Paulista. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Taubaté. Ponte, Taubaté, Taubaté e Ponte. A bola rola e você, torcedor, se liga com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do André Luiz, aqui no estúdio. O André Luiz realmente está ao meu lado, né? Meu lado direito, mas na sua tela ele está aqui abaixo do narrador, o André Luiz, o nosso repórter feliz. Ao meu lado, Frank Francisco, à direita aí na sua tela, à minha esquerda aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior, junto também com o nosso querido Felipe Marques, fazendo todo o trabalho da equipe técnica mais técnica do Rádio do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos, desejo a todos uma ótima transmissão. Gustavo tá no YouTube, dá aquele like pra gente no YouTube Futebol Interior. Abraçando aqui o Lucas de Souza, grande Lucão, daqui a pouco 8h40 tem Guarani, Botafogo e Guarani. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Claudinei Corsi e Wagner Ferreira. Gustavo Carvalho, o Thiagão ganhou a titularidade, pelo menos até o Fábio Sanches estar apto. Não acho o Fraga mau jogador, mas queria ver o Luiz Felipe jogando mais recuado como segundo volante. Acho que melhoraria a saída de bola. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. O Adilson colocou aqui um sem som, mas já voltou o som aí, né, Adilson? Obrigado aí pela participação. O Gustavo Carvalho, Luiz Felipe está com mais ritmo de jogo, além de recompensar o jogador por ter nos ajudado jogando improvisado na lateral. Ele quer aqui o jogador como o segundo volante. Daqui a pouco eu vou até colocar esse tópico aqui na mesa para o nosso querido Frank Francisco falar. Aparecido Alves da Silva no Facebook, boa tarde, bora para mais uma vitória, abraço a todos os macacos, grande Aparecido. O Wilson Correia Lula dos Santos, cautela, vamos aguardar o jogo acontecer. Um jogo atrás do outro, viu, Wilson? Não tem essa não de salto alto pra nós, não. Mesmo porque aqui é Ponte, né? E a Ponte sabe que todo jogo é difícil pra ela. Ivan Oliveira, hoje tem mais festa no Majestoso. Vamos que vamos. Boa tarde, galera. Um grande abraço a todos. Sobre esse comentário da regressão do ser humano, concordo plenamente. Dos anos 2010 pra cá, cada vez com mais intensidade. Osmar Dangar colocando aqui. É uma pena, né, Osmar? Mas é um fato. O Marco de Nogueira tá torcendo aqui pro Taubaté. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí pela participação. Boa jornada esportiva para você também. 3h30, André Luiz, Ponte Preta escalada, pronta, definida. Manda pro ar o time da Ponte aí. Definida a Macaca com Kaique França no gol, o Everton, Thiago Silva, Matheus Silva e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Alves, o artilheiro Gé ao lado de Pablo Diego. Esse o 11 da Macaca, escalado, pronto, definido pelo técnico Hélio dos Anjos. E o Taubaté, e o burro da Central. O Taubaté contratou o Rildo, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta, foi vice-campeão da Sul-Americana em 2013 com a Macaca, mas o Rildo não está à disposição ainda. O Taubaté contratou o Rildo e o Juan, lateral que estava no Santo André, começou aqui o Campeonato Paulista pelo Santo André, mas não vai ser aproveitado lá e veio para o Taubaté, 2 jogadores que foram contratados, mas não estão à disposição do Roberto Cavalo. Escala o time do Taubaté aí, o André Luiz. William Menezes, gol, Edivan, Gustavo Medina, Vitor Caetano e Vavá. Romeu,
Dija Baiano, Bochecha, Marcelinho, Menezes e Rafael Macena. Esse Marcelinho jogou na Ponte, jogou pouco na Ponte, mas Muito jogou. pouco. Mas jogou. Já tá, quando veio pra Ponte Preta, ele era jogador do Corinthians, né? Era menino ainda, né? Depois aí rodou por alguns clubes e agora tá no Taubaté. É um jogador que tem que ficar de olho nele, porque pode dar trabalho aí pra esse time da Ponte Preta. Vamos lá então, ô Frank. O André trouxe aí o time da Ponte às 3h32. Daqui a pouco, viu, ô Felipe? Quando você quiser aí soltar, pode soltar. Vamos soltar agora, tá pronto? Solta aí, a Ponte Preta chegando no estádio Moisés Lucarelli para este jogo contra o Taubaté. Não tem som. Mas a gente vê aí, para você que tá com a gente no YouTube e no Facebook, você vê aí o Hélio dos Anjos descendo, o treinador da Ponte Preta, desce o filho também aqui, o Guilherme dos Anjos, auxiliar dele. Vamos ver o primeiro jogador da Ponte ali, o massagista da Ponte Preta desce também, o Matheus Silva. Foi o primeiro jogador a descer aí com a camisa da Macaca. E aí os jogadores chegando no estádio Moisés Lucarelli. O Fraga também, o Wesley Fraga, que hoje é titular, também descendo. O Cássio Gabriel também descendo do busão. Enfim, jogadores da Ponte Preta chegando. O Guipira é mais um que passa por ali. A torcida fazendo a festa. Ponte está tentando fazer aí para colocar 10 mil pessoas no estádio hoje, né? Por si só já seria o maior público do campeonato, né? Eu entendo que 8, 9 mil torcedores hoje, mas a Ponte Preta, o Dudu também descendo do ônibus, você que está com a gente aqui nos canais de Futebol Interior, vê, aliás, esse é o material que foi divulgado aí pela Ponte Preta, né, na Ponte TV e também no Instagram da Ponte, até com a legenda "Chegamos". Majestoso tá aí então, um vídeo de 1 minuto e 20, chegada da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar às 16h. Bom, vamos lá, Frank. Vamos projetar aqui esse time da Ponte. Tirando o Leonaldi, que o Hélio dos Anjos já havia dito na entrevista coletiva depois do jogo contra o Monte Azul, que independente do que acontecesse de fisicamente, o departamento médico falasse, o Leonaldi ele ia dar um descanso. O Hélio entende que ele vai precisar começar a rodar os jogadores, jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Ponte Preta que tem aí um primeiro semestre com muitos jogos. Se chegar até a final dessa Série A2, são 21 jogos, vai jogar mais do que muitos adversários, a maioria dos adversários, né? Só o Novo Horizontino, que se fizer a mesma campanha, lógico, tá no mesmo campeonato, vai jogar 21 jogos, ainda não tô contando o jogo da Copa do Brasil. Mas, por exemplo, o Guarani, por exemplo, né, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, vai jogar com certeza menos jogos do que a Ponte, porque na primeira fase do Campeonato Paulista o Guarani tem 12 jogos, a Ponte na primeira fase tem 15 jogos, o Guarani não disputa a Copa do Brasil, a Ponte vai jogar a Copa do Brasil, ou seja, o primeiro semestre da Ponte com muito mais jogos, mas é isso, alteração daquele time para o jogo contra o Monte Azul, o Wesley Fraga na vaga do Leonaldi, que poupado depois de sair no primeiro tempo do jogo contra o Monte Azul, não joga. Acerta o treinador? Vamos começar por esse ponto aqui, ô Frank. Carlos, eu acredito que sim. Também faria o mesmo que o Hélio fez. E um detalhe, é bom a gente lembrar, eu inclusive salientei no jogo passado esse fato. Assim que entra o Fraga recua, ele joga um pouco mais como cabeça de área e dá um pouco mais de liberdade para o Felipe Amaral avançar. Coincidentemente, o Felipe cresceu bastante. Para mim fez uma das melhores partidas da Ponte Preta, jogando pela Ponte Preta nesse ano. Ele que para mim, ele e o Léo vêm um pouquinho abaixo dos demais nessa temporada, no início da temporada. Compreensível, gente, porque é uma divisão diferente, é uma maneira de jogar diferente, então os meninos precisam ir se adequando. Mas o Felipe nessa nova função um pouco mais adiantado, eu gostei bastante, ele contribuiu muito. É um garoto jovem, sabe jogar, tem habilidade, bate bem pra gol, Carlos. Tá sempre arriscando e precisa arriscar mais. Só acerta quem chuta. Só acerta em loteria quem joga, Carlão. Isso é fato. Então não pode ter medo. Os garotos têm que chegar de frente pro gol e bater mesmo. O Fraga é aquele jogador que todo time precisa ter, Carlos. E principalmente nessa divisão. É um jogador que chega junto, não brinca. Eu acho só que às vezes ele podia diminuir um pouquinho essa virilidade dele. Isso qualquer hora pode nos deixar na mão. Mas por enquanto tá tudo certo. E concordo com o nosso ouvinte. Foi o Osmar que falou do Luiz Felipe? Sim.
O Luiz Felipe, com a tendência, Carlos, essa quantidade de jogos enormes que a Ponte vai ter, a gente ainda tem muita gente para estrear. Esse ano muita gente vai jogar e é necessário rodar. O futebol hoje ele mudou muito. Antigamente a gente falava o time titular de ponta a ponta, Carlos. Se você me perguntar da Ponte dos anos passados, eu acho que um ou outro elenco aí, talvez eu não me recorde de um ou outro jogador. Mas a maior parte a gente sabe de cabeça. Só que o futebol hoje mudou. O futebol hoje, se você não fizer isso, você não chega. Não pode ter 11. Tem que ser um elenco. E todo mundo tem que estar pronto para entrar. O Cilinho era muito adepto dessa ideia. Tele Santana também. O jogador que está no elenco, ele tem que estar sempre preparado. A oportunidade vai aparecer. E é a hora dele apresentar o futebol dele. É a hora dele mostrar que eu estou aqui. Você falou, Carlos, a gente tem a Série A2, Copa do Brasil e a Série B. E é muito jogo. Então vai precisar que o pessoal esteja todos enganjados. É um ano maravilhoso, gente. Para quem quer crescer, para quem quer evoluir e para a Ponte voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Carlão, me permita só mais um adendozinho aqui. Sim. Eu acredito sempre em algumas coisas que a vida vai mostrando pra gente com o passar do tempo. Certo. Eu não gosto muito disso, tá? Mas a gente tem que reconhecer porque faz parte, Carlão. Mas a Ponte, todas as vezes que ela acaba sofrendo esse revés e desce a divisão, ela retorna muito mais forte. Eu gostaria que isso não acontecesse mais, tá? Vou deixar claro. Mas a gente está se reestruturando e vindo com tudo. E pode esperar, Carlão. E tá com o cara certo, tá? O Eberlin é mão cheia na área do futebol. Não adianta. Né, Carlos? A gente tem prova do trabalho dele. Tanto que a Ponte hoje não tem gerente de futebol, né, o diretor de futebol. Por quê? Porque Eberlin tá fazendo tudo. Presidente, comanda a área do futebol. Ele contrata, ele faz tudo. Essa é a área dele, Carlão. Por isso que outro dia aqui eu falei e vou insistir. Eu adoraria ver. Não vai acontecer, infelizmente. Mas o Carnielli e o Eberlin junto. Mas o Eberlin na parte do futebol. Para mim ele é insuperável. Haja visto o que a gente tá vendo na Ponte nesse processo da recuperação. Mas tá tudo certo, Carlão. Senão eu vou alongar muito. Esse Frank Francisco, 3h39. Deixa eu abraçar aqui o Erasmo Silva. Escreveu, boa tarde. Olha eu aqui novamente na torcida pela Macaca. Em especial pro amigo Gé. Você tá bem de amigo, hein? Aliás, o Gé que a Ponte Preta renovou aí com o Gé até 2027. Uma parceria com o Itapirense, ou a Itapirense, que é dona aí dos direitos do Gé, artilheiro do campeonato, junto com o Rodrigo, junto com o Mancha, né? Centroavante Caio Mancha, obrigado, André. Caio Mancha, que da Portuguesa Santista, com 4 gols. Um abraço pra você, viu, Erasmo? Obrigado aí pela sua participação. Você tá com a gente aqui no YouTube? Vai mandando a sua mensagem, deixa lá o seu like. Você que torce pra Ponte, você que torce pro Taubaté, você que não torce pra Ponte, você não precisa ser mal educado, né? Não vou dar moral pra gente mal educado, não. Tá bom? Já falei aqui, gente mal educado, o pai, a mãe, nossa senhora, gasta tanto dinheiro pra criar um filho, né? Pra educar um filho. E aí depois vê o filho entrando nas lives, em redes sociais, sendo mal educado com os outros, né? Que vergonha, meu. Não faz isso não. Eu não vou dar moral pra quem é mal educado, não. Mas no resto, tá de boa. Fica com a gente aqui nos canais Futebol Interior. 3h, mais 40 minutos. Ô Felipe Marques, nossa produção preparou aí um vídeo com os gols da Ponte Preta no jogo contra a equipe do Monte Azul. Eu queria colocar os gols e o terceiro gol da Ponte, a nossa produção separou aqui, o nosso profeta, Frank Francisco. Aquilo não tem edição não, viu, velho? Aquilo não tem edição não, aquilo foi na hora, aconteceu. Vamos conferir os gols da vitória da Ponte pra cima do Monte Azul pelo placar de 3-0, com imagens do TNT Esportes. Solta aí, produção. Olha a Macaca, fez o passe no meio, bola ali pro Pablo Diego, tocou pro Gé, vai fazer, bateu pro gol, golaço! Printa a tela! Gol! Tá no gol, é da Ponte! Na
Marca de 45 minutos passados o primeiro tempo de jogo. Se tem gol da Ponte, tem assistência de Pablo Diego. Se tem gol da Ponte, tem gol do Gé. Ponte na frente, Ponte vai vencer o jogo pelo placar de 1-0. É falta para a Macaca, 6 minutos 30 segundos, segundo tempo. Ponte 1, Monte Azul 0. Elvis, perna direita, 1, 2, 3, 4 na barreira. Elvis para a bola, bateu direto pro gol. Gol da Ponte. O seu time tem um 10? O seu time tem um Elvis? O meu tem! Elvis! 10 é a camisa dele, que golaço! O Elvis faz o futebol ficar ainda mais lindo! Ponte 2! Monte Azul 0. Tá definida a fatura, Carlão. É mais fácil da Ponte fazer mais um que tomar o gol. E esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, vem Ponte, olha o Amaral, ganhou pra Macaca, toca a bola pro Gé na direita, virou pro Elvis, tá na grande área, trouxe a bola pra perna direita, vai fazer, bateu pro gol! Gol! Tela printada pra Ponte! Elvis! Goleirão André Zuba foi pra ela, mas não deu pra você, André Zuba! Deu pro 10, deu pro Elvis. O seu time tem um 10? O seu time tem o Elvis? O meu tem 10! Elvis! Pra printar a tela pra Macaca. O terceiro gol da Ponte. O segundo do Elvis. Pra fazer o torcedor da Ponte muito mais feliz no majestoso. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Goleirão André Zuba. Essa você só pega lá no fundo da rede. Não deu pra você, né? Ponte 3, Monte Azul 0. Torcedor da Ponte vai fazendo festa, vai cantando majestoso. 3 para Macaca, 0 para o Monte Azul. O detalhe do gol. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que no contra-ataque rápido pelo setor esquerdo, o Gé serviu a Elvis no meio da grande área do Monte Azul, que de perna direita chutou forte no canto baixo direito da meta de André Zuba, que nada pôde fazer. Comentarista, hein? Profeta não. Ah, Carlos, tá mais fácil a Ponte fazer o terceiro do que o Monte Azul fazer um gol. Aí o Amaralzinho rouba a bola lá no meio campo, bola pro Gé pro Elvis. Seu time tem um 10, Frank? O seu tem, né? Ah, o meu tem, o 10 do seu time é o Elvis? Tem o Elvis. O meu time tem um 10. É isso aí. O meu time tem um 10 e o 10 é o Elvis, tá jogando muita bola. É claro, eu até queria colocar aqui os amigos, a gente tem um tempinho, 3h45, né? A gente tem um tempinho aqui para resenhar, queria a opinião do André, queria a opinião do Frank também. É claro que nós estamos falando, gente, e isso eu falei aqui na jornada anterior, nós estamos falando de Série A2 de Campeonato Paulista, mas, cara, não importa, a Ponte está fazendo o papel dela, né? Não ganhou nada ainda, viu, gente? Eu vou mais uma vez repetir aqui e frisar o que eu venho falando e o que o Hélio dos Anjos também vem falando, que o Hélio não é bobo, não. A Ponte Preta precisa passar para a segunda fase. Gente, a segunda fase do campeonato é um campeonato completamente diferente. São 2 jogos, mata-mata. Esse campeonato ele é traiçoeiro. Vou repetir aqui, matematicamente falando, a Série B dá 20% de vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para ter o mesmo número de vagas nesta Série A2, eram necessários que 3 times conseguissem o acesso. E aqui só sobem 2. Então, quer dizer, o campeonato se torna ainda mais difícil, né? Um jogo ruim, por exemplo, né, na fase de quartas de final ou na semifinal, acabou. Não resolve mais o problema. Mas, nesse momento, a Ponte faz o seu trabalho, que é vencer os seus jogos. Por quê? A Ponte, junto com o Novo Horizontino não vem fazendo o trabalho que dele esperava, né? Nós esperávamos que o Novo Horizontino, eu pelo menos, esperava que o Novo Horizontino fosse estar junto com a Ponte Preta aqui.
né? Mas o Novo Horizontino, eu posso garantir, tem jogador do Novo Horizontino lá que ganha quase que a folha salarial inteira do Comercial de Ribeirão Preto, só por exemplo, tá? Então, quer dizer, era para estar fazendo a mesma campanha. Vamos lá, colocado isso, que estamos numa Série A2 com um nível bem diferente, né, do que a Ponte Preta estava acostumada, né? Não dá para deixar que a Ponte Preta tá sobrando nesses 4 jogos. Tô certo ou tô errado, André Luiz? Certíssimo, mesmo porque, como você bem disse, não adianta. E o Hélio, ele está trabalhando muito Será que seu microfone tá saindo? Vai, liga ele aí. Vai. E o Hélio, o Hélio, ele está trabalhando muito isso com os jogadores, principalmente o psicológico. A cada partida, a cada jogo, por mais que a equipe vá muito bem, ele chega no vestiário, não deixa inflamar, não deixa aquele clima que já ganhou. Por quê? Como você bem disse, se a Ponte ganhar, vamos supor, a Ponte ganha os 15 jogos, o que eu acredito que é como ganhar na loteria, é muito difícil de ganhar os 15. Mas, vamos supor, ganha os 15, tá? A partir dali, joga por 2 empates para ir passando de fase. O primeiro jogo empata fora, o segundo perde em casa, ou empata em casa e perde fora, acabou. Não adiantou ganhar os 15 jogos. Então, muita cautela, muito pé no chão, isso a comissão técnica tem trabalhado com muita excelência com os jogadores da Ponte e, lógico, terminar em primeiro lugar seria excelente, é ótimo terminar em primeiro lugar, mesmo porque, volto a dizer, pouca gente está batendo nessa tecla. Lembram-se os senhores, o ano passado, a Portuguesa ficou em primeiro lugar. Se não me falha a memória, não me recordo se foi nas quartas, ou nas oitavas, ou nas quartas. Ela perdeu um e ganhou o outro e continuou. Por quê? Porque ela joga por 2 empates. E se a Ponte ficar em primeiro lugar, vamos supor que ela perde de 1-0 fora e ganha de 1-0 em casa. A Ponte segue na frente. Vamos supor que daí ela tenha 2 empates, ela segue pra frente. Então é muito importante terminar em primeiro lugar. Lógico, se não der para terminar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, que leva alguma vantagem. Mas o primeiro lugar ele vai ter vantagem sempre, tanto nas oitavas, na quarta, na semi e na final, Carlos. É isso, tem que fazer boa campanha. Então, Franco, colocado tudo isso, né, que a gente tem que pontuar, né, que os adversários, por exemplo, quando a gente fala, o Jé tem 4 gols, eu fico tentando fazer uma análise, né, e imaginando esse time jogando a Série A1 do Campeonato Paulista. Gente, é totalmente diferente. O nível é outro patamar, né? Agora, uma coisa também eu imagino, se a gente pudesse voltar no tempo e colocar o time da Série A1 do ano passado da Ponte Preta jogando contra esse time aqui da Série A2, o time da Série A2 ganharia. É muito melhor treinado. Muito melhor treinado do que aquele time que começou com o Gilson Kleber. Só o Dedé já tinha entregado uns 3 gols já. Posto isso, colocando isso, lembrando que o nosso goleiro, deixa eu ver, não era o Ivan, não, o goleiro era o Igor Vinhas. Aí então já piorou. Aí já pronto, mas esse time hoje é melhor e mais bem treinado, né? Mas nós temos que pontuar que estamos disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. É um nível abaixo. O que a Ponte tem que fazer, respeitando todos os adversários? Ganhar e subir para a Série A1 ano que vem. Não é isso, Frank? Carlos, com certeza. E existe um detalhe no futebol. Eu sou muito fã de algumas coisas que alguns grandes monstros sagrados do futebol brasileiro falaram, praticaram e deixaram como lição, e às vezes a gente deixa passar. Nada resiste ao trabalho. Respeitar o adversário é botar a bola para dentro da rede do adversário, é fazer gol e jogar sério. Isso a Ponte tem feito, Carlos. Vamos deixar isso bem claro. Nossa comissão técnica, esse ano, está de mão cheia. Acertou tudo que fez. A gente percebe um time treinado, bem preparado fisicamente, Carlos. É um ponto para a gente ressaltar. Eu não tenho falado muito isso. A Ponte no segundo tempo, todo segundo tempo, a Ponte sobra em campo, Carlos. Os adversários a gente percebe que tá cansado e a Ponte ainda tá voando para cima deles. Então esse é um fato que a gente tem que destacar. Como vocês já falaram bastante, Carlos, esse campeonato da 2 ele é atípico. Porque é bem lembrado, você pode fazer 15 vitórias, fazer ao máximo de pontos possível, ficar com todo o status, e aí vamos por uma hipótese, Carlos, aqui, que Deus não ouça o que nós estamos falando aqui, né, que isso não aconteça, mas que o Novo Horizontino fique em 8º, a Ponte em 1º. Vai enfrentar o Novo Horizontino. A primeira parte de mata-mata daria a Ponte Preta e Novo Horizontino.
Vamos lá, gente. Um deles vai ficar pro caminho. A Ponte na disputa empata lá e dá um azar de perder aqui de 1-0. Acabou a campanha. Acabou o campeonato para nós e o Novo Horizontino segue. Mas isso, Carlos, interiormente a Ponte, a gente percebe que está sendo bem tratado. Para nós, torcedor do lado de cá, galera, é hora de festa, é hora de apoiar, é hora da gente fazer folia, ficar feliz, enaltecer essa galera, porque uma coisa é certa, Carlos. A vida premia aqueles que se esforçam. E esses meninos que estão aí hoje na Ponte, comissão técnica, o próprio Eberlin, todo mundo que trabalha hoje na Ponte Preta, está construindo a sua história dentro do clube e vai deixar o seu nome marcado. Quem não quer jogar na Ponte Preta e ser campeão? Pergunta pro Dicá, Carlos, a mágoa que ele tem de até muito torcedor da Ponte não dizer que a Ponte é campeã de 1969. E com o Dicá no time. Com o mestre no time. Hélio dos Anjos. Vamos ver, vamos colocar o Hélio dos Anjos. Eu acho que nós estamos em progressão, tática, técnica, física, estamos nos fortalecendo mais mentalmente. Mas, acima de tudo, nós temos que saber que os adversários têm qualidade, os adversários têm motivação e nós não podemos perder nesse quesito e procurar ganhar também na qualidade que nós temos. Esse Hélio dos Anjos, treinador da Ponte Preta, falando ali no estádio Moisés Lucarelli. Bom, não tenho tempo de colocar mais entrevistas, mas eu vou trazer aqui a ficha técnica. Antes da ficha técnica, abraçar o Batata e o filhão, o Antônio Henrique, pessoal que está com a gente ouvindo a nossa transmissão. Valeu, Batata! Obrigado, viu, pela participação. Ele está em Rio Preto. Abraçando o Bruno Vargas. Tô contigo, Brunão. Tô contigo no Abro, meu querido. Lucas de Souza. Carlão, o Guilherme Souza é amigo do meu primo Xandão. Inclusive, ele foi no casamento do Gui, que aconteceu no último dia 8. Manda um abraço pro Xandão, lá de São Paulo. Ô, Xandão, aquele abraço pra você. 3h53. André Luiz, Ponte escalada, pronta, definida? Pronta, definida pelo técnico Hélio dos Anjos. E o time do Taubaté, o time do Burro da Central. Também definido pelo técnico Roberto Cavallo, Carlos Corsato. Em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. André Luiz vai escalar Ponte Preta e Taubaté. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor ponte pretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais. Futebol Interior, escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 3, Thiago Silva. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio campo da Nega Véia, a Macaca vem com 8, Felipe Amaral. 5, Fraga. 22, Júnior Tavares. E 10, o capitão da equipe, o craque Elvis. E à frente, 19, o artilheiro Gé e 11, Pablo Diego. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, o Everton 2, Thiago Silva 3, Matheus Silva 4, Arthur 15. Felipe Amaral 8, Fraga 5, Júnior Tavares 22, Elvis 10. Gé 19, Pablo Diego 11 no banco, Pedro Rocha, Diogo Moura, Dudu Ratamoto, Eliel, Guilherme Souza, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício, André, Cássio e Edson. Esse, o 11 da Macaca, escalada pronta, definida, Ponte líder do campeonato, 4 jogos, 4 vitórias. Marcou 9 gols, sofreu 3. Gé com 4 gols, viu, produção? Arruma aí, tá? Gé com 4 gols, é o principal artilheiro da Ponte Preta na competição. Com 3 gols, o Elvis é o vice-artilheiro da Ponte. O Elvis tem 3 na disciplina, 7 amarelos e 1 vermelho. Próximo jogo da Ponte
quarta-feira, hein? 1º de fevereiro, contra o Novo Horizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, 7 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. É o burro da Central, Esporte Clube Taubaté, escalado e definido pelo técnico Roberto Cavalo no sistema 4-4-2, vai a campo com William Menezes, o goleiro e capitão da equipe. Na ala direita, 2, Edivan. A zaga central, 3, Gustavo Medina, com a 4 no costado, o quarto zagueiro Vitor Caetano e na ala esquerda, meia dúzia Vavá. O meio campo do Burrão vem com 5, Romeu, 7, Dija Baiano, 8, Bochecha e 10, Marcelinho e à frente, 11, Menezes e 9, Rafael Macena. Olha o repeteco do burro da Central de William Menezes, 1, Edivan 2, Gustavo Medina 3, Vitor Caetano 4, Vavá meia dúzia, Romeu 5, Dija Baiano 7, Bochecha 8, Marcelinho 10. Menezes 11 e Rafael Macena 9. No banco, Juliano, Lucas Minhoca, Juan, Rafael Mineiro, Fernandinho, Pedro Paulo, Romarinho, Romário e Wesley Brito. Esse é o time do Taubaté, escalado, pronto, definido pelo técnico do Taubaté, o Roberto Cavalo. 8ª colocação na competição, começou, terminou a 4ª rodada nesta classificação. São 5 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Marcou 5 e sofreu 3 gols. São 5 jogadores aqui com 1 gol cada. Romarinho, Lucas, Marcelinho, Rafael Macena e Vitor. Próximo jogo do Taubaté, quarta-feira também, dia 1º de fevereiro, 8 da noite. O jogo é contra o Noroeste, no Joaquinzão. O Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Arbitragem. Apita o jogo, Matheus Delgado Candansan. Assistente 1, Diego Morelli de Oliveira. Assistente 2, Felipe Camargo Moraes. Quarto árbitro, Renan Pantoja de Queque. E o árbitro de vídeo, Gilberto Corrali. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tudo pronto, a bola vai rolar, jogo marcado para as 4 da tarde, tem Ponte Preta e Taubaté. Público vem chegando no estádio Moisés do Carelli. Há 20 minutos, uma panorama aí do pessoal que está gerando a emissora, o jogo, né? Eu achava que o público ainda era menor do que o jogo de quarta-feira. Agora, já vi uma outra panorama aqui, o público já é maior, com certeza. A bola vai rolar, o Taubaté todo de azul. O Taubaté tem uma camisa parecida com a da Ponte, tem faixa branca, só que é azul, né? Só que é azul, né? É ao contrário, é igual ao uniformes... são iguais, porém cores diferentes. Exato. O do Taubaté azul com a faixa branca, a Ponte a branca com a faixa preta. E um detalhe no time do Taubaté, tem 2 Menezes, hein? O goleiro e o camisa número 11. Isso, o goleiro é o William. O goleiro é o William Menezes, 11 é o Menezes. E o 11 é só Menezes. Bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo do time do Taubaté. Vai tocar na bola o Rafael Macena, camisa número 9. Apita o árbitro. Matheus Delgado Candansan, 24 anos. A bola tá rolando no Majestoso. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor da Ponte. Vem comigo, torcedor Ponte Pretano. Você que gosta de futebol. Você, torcedor do Burro da Central. Torcedor do Taubaté. Você que torce contra a Ponte. Você que torce contra o Taubaté. Vai secar aí as duas equipes. Seja bem-vindo aqui à nossa jornada no YouTube. Estamos bem lá no YouTube. Manda sua mensagem. Chama mais gente aqui para nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior do YouTube. Futebol Interior. Dá um like lá na nossa jornada esportiva. Pode participar também lá pelo Facebook. Vai ser um prazer ter você ligado conosco. Deixa lá a sua mensagem ao lado do Frank Francisco, ao lado do André Luiz, com o Felipe Marques na mesa de som. Tamo junto e misturado. O goleiro do Taubaté, o William Menezes, outra coincidência com o time da Ponte. Ele joga com o uniforme todo preto e a faixa branca. Parece
o uniforme da Ponte Preta. Parece a camisa número 2 de jogo da Ponte, olha lá. Todo de preto com a faixa branca. O goleiro do Taubaté. Ponte vem, bola com o Elvis. Primeiro ataque na ponta direita, fez o passe. Levantou, cruzamento na boca do gol. Chega a zaga do Taubaté. Medina, o Gustavo, mete o pé nessa bola, tira dali, sai jogando para a equipe do Taubaté. A bola volta lá para Menezes. Um dos Menezes do time. Volta a bola para Victor Caetano. Victor Caetano perdeu. Recuperação de bola para Macaca na ponta direita pro Gé. Gé pro Elvis. Fez o passe no meio, procurava o Júnior Tavares. Chega a zaga da Ponte, a zaga do Taubaté para tirar. Aí a bola vem pro campo de ataque. Tem jogador ali do Taubaté caído. Bola volta para Kaique França. Sai do gol com os pés para fazer a defesa. O goleirão da Ponte. Joga adiantado, hein? O Kaique França nesse esquema da Ponte Preta. O Kaique é o homem, é o último homem da Ponte, mas joga fora da grande área. Joga fora da área. Bola com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira mete a bola aqui na ponta. Ele trabalha a bola pelo meio. E o Fraga, que jogou com a camisa número 18 no jogo passado para Ponte Preta, eu até tinha colocado aqui numeração fixa, mas hoje ele vem com a 5. O André Luiz já informou, ele herdou a 5, que era do Leonaldi. Né? Ele pegou a 5 do Leonaldi. Interessante, porque o Júnior Tavares continua com a 22, número fixo, e o Arthur tá com a camisa número 15. Mas o Fraga pegou a 5, tá com a peita número 5, que é do Leonaldi, normalmente. Vem o time do Taubaté, bola aqui pela ponta direita, primeiro ataque dos caras, bola para Dija Baiano, vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Maceno, toca de cabeça para fora. Linha de fundo, é escanteio, e o primeiro escanteio é pros homens, é pro Taubaté, André. E no cruzamento do Dija Baiano, chegou por ali... A distância me parece que foi o Matheus Silva tirando de cabeça pela linha de fundo. É escanteio lado direito, o primeiro do jogo. Favorece a equipe do Taubaté, 0-0 no Majestoso. Escanteio pro Taubaté fazer a cobrança. Vem Romeu. Romeu, vem ele para fazer a cobrança. Os Jecas, torcida organizada do Taubaté, presente no estádio Moisés do Carelli. Levantamento na boca do gol, sobe o Matheus Silva, tira de cabeça. Foi no alto, hein? Foi no 15º andar, a bola voltou pra ponte, bola pro Elvis. Tentaram puxar o Elvis, não deu. A bola voltou para Pablo, Diego tá na ponta esquerda, fez a finta, chega por baixo a zaga. Gustavo Medina, ele tá dando o último toque do jogador da Ponte. A bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra equipe do Taubaté fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 4 minutos passados deste primeiro tempo, vem Ponte, bola aqui pela direita, vem o Amaral, ganhou para Macaca, toca a bola na ponta, bola para o Everton. O Everton fez a finta para o Elvis, perna direita dali, bateu pro gol, espalma o goleiro. Foi para a bola o William Menezes. Do meio do gol, o goleiro William Menezes mandando para escanteio lado esquerdo, favorece a Macaca, 0-0 Majestoso. Escanteio para Ponte, vem Elvis, levantamento fechado na boca do gol, era pro Matheus Silva, ele é bom de cabeça, chega a zaga da equipe do Taubaté, tira e vem contra-golpe dos caras, Rafael Macena, tá lá na ponta esquerda, vem na marcação ali para cima dele o Júnior Tavares, último toque do Tavares, vai ficar ali a bola pro Everton, sai jogando canto direito, bola para a equipe da Macaca, 5 minutos passados deste toque eletrônico, mesa de som, equipe técnica, Felipe Marques marcando, apertou o dedo no botão, 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Bola rolando pelo Campeonato Paulista Série A2, o Velo Clube vai vencendo, hein? O Velo Clube não, o Rio Claro, desculpe. Vai vencendo o Lemense pelo placar de 1-0. Esse jogo começou às 3 horas da tarde. Mais cedo, Oeste Comercial empataram 0-0. Ponte bem, bola com o Everton, tá na ponta direita, fez que ia cruzar, refugou, voltou, trabalhou. Bola para Felipe Amaral, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Passou pelo Pablo Diego e passou pelo Arthur também, saiu linha de fundo, tiro de volta pro Taubaté. André. No cruzamento que veio pelo setor direito, a bola passou pelo Pablo Diego, acabou indo pela linha de fundo, foi embora, tiro de meta para o Burro da Central, continua 0-0 Majestoso. Daqui a pouco tem Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, vamos acompanhar também aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 6 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Taubaté, bola aqui para o campo de ataque, vem, o time do Taubaté vinha, porque o Fraga ganhou para Ponte, trabalhou, bola para o Pablo Diego, falta. Pau nele, pararam o jogador da Ponte, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança na intermediária. O Antônio César, boa tarde, vamos Ponte, abraço. Gilson, André, companheiro de serviço. Valeu, abraço, Antônio. Obrigado pela participação. Elvis fez o passe forte pro Arthur, que não pegou. A bola saiu no linha de fundo, tiro de volta pro goleirão William Menezes fazer a cobrança. Mais mensagens aqui, Edilson Roberto. Isso no YouTube, né? Boa tarde, galera. Boa transmissão. Valeu, Edilson. Obrigado aí pela participação. Gustavo Carvalho também tá com a gente. Valeu, querido. Obrigado aí pela participação. Vai mandando mensagem pra cá. O YouTube, Futebol Interior. No Facebook, Futebol Interior. Quer participar aqui pelo WhatsApp? Ó, tô aqui no WhatsApp também. Espero a sua participação com a gente, tá? Manda mensagem aqui, 98989-3526. 98989-3526. Boa tarde, estamos acompanhando a Macaca aqui de Lisboa, Portugal. No WhatsApp, hein? Manda um abraço para toda a nação pontepretana e a torcida Jovem Europa. 2-0 para Ponte hoje, tá aqui no WhatsApp, é o Pedrinho de Lisboa. Ô Pedrinho, obrigado meu querido, seja bem-vindo. Saudações pontepretanas para você, grande abraço, valeu Pedrinho. Um abraço para você em Portugal. Tem Ponte Pretana em Portugal ouvindo a gente. Vem Taubaté, bola aqui pro campo de ataque. Arthur mete a cabeça na bola, tira. Daqui de Jundiaí acompanhando a caminhada na Ponte de volta à Série A1. Quem é você, hein? Quem é você, hein? Final do telefone 5894. Deixa mensagem pra gente aqui, vai ser um prazer mandar mensagem, mandar aquele abraço pra você. Tá no zap aqui, ó, quanta gente mandando mensagem pra cá. Daqui a pouco tem mais zap, hein? Já, trabalha a bola o time do Taubaté, bola com o Romeu. Romeu fez a ponta na direita pro Edivan. Chegou o Arthur, tira de primeira, toca a bola pra Felipe Amaral. Tentou fazer o passe de primeira, a zaga da equipe do Taubaté tirou. Tudo isso no campo de ataque do time da Ponte. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Júnior Tavares para Arthur. Arthur de primeira, tá jogando um bolão, Arthur. Fez o passe pro Gé, artilheiro da Ponte na competição, artilheiro do campeonato. Vem o Gé, toca a bola pro Elvis, ficou pedindo toque de mão. O árbitro marcou, parou para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai participando Jump aí. Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Meu pai é fanático pelos jogos da A2. Todos os jogos assiste com você. Quando puder, manda um abraço pra ele. É o seu Zé Antônio. Estrada de Itapecerica, em Taubaté. O filho, o Betão. Ô Beto, obrigado por estar conosco. Obrigado pela audiência. Ô seu Zé, obrigado aí por escolher os canais Futebol Interior, tá bom? A gente fica muito feliz, viu? Mensagem no WhatsApp. Ponte vem pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte. Bola pro Júnior Tavares. Trouxe a bola pra perna direita, foi pro chão. Abriu os braços ali, o Elvis pedindo falta, o árbitro não deu. Aí vem o time do Taubaté. Rafael Macena, Kaique. Tô falando, tá jogando como zagueiro, adiantado, perna esquerda, joga a bola pra lateral, é lateral pros homens, fazer a cobrança aqui pela direita, vem Edivan pro time do Taubaté, Ponte atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, defendendo o gol da linha do trem, à direita, Ponte Preta defendendo nas cabines de rádio, à sua esquerda, Ponte Preta atacando no seu aparelho do seu televisor, o Taubaté todo de azul com uma faixa branca no peito, a Ponte toda branca com uma faixa preta no peito. Carlos, mandar um abraço pro Paulo Eletricista lá no Jardim Itajaí, curtindo o sonzão. Olha a Macaca. Vem Ponte, olha o Gé na ponta esquerda, fez a finta, passou pelo primeiro. Tentou fazer o drible ali, aí ele ficou, né? Fora ali da grande área. Ficou pedindo falta. Deixa eu ver a jogada aqui. Ah, achei que não foi nada não. E aí, André? Fora da linha, né? Fora das quatro linhas. Também tem isso. Não houve nada, não. E só pra complementar, forte abraço ao Paulo do Itajaí. Vem Ponte, bola aqui pela esquerda, Júnior Tavares fez o cruzamento pro Gé, por baixo, chega a zaga da equipe do Taubaté, tira. Você achou que foi pênalti, Frank?
Ah, Carlos, Achou? achei sim, porque você coloca o corpo e impede a progressão do jogador. Agora, eu confesso a minha ignorância a respeito disso. Ele estava fora da linha do campo. Mas né? eles estavam disputando jogada, né? É. Escanteio pra Ponte. É o segundo escanteio pra Macaco. Eu achei que não foi pênalti, não. Bola aqui pra Elvis. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio aqui pela ponta esquerda. Terceiro escanteio do jogo, segundo pra Ponte. Elvis pra bola. Levantou como sempre, fechado na boca do gol. William Menezes. Foi bem. Deu um soco na bola, tirou. Vem o Wesley Fraga. Casadinho de novo. Casou no final do ano. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda. Faz o passe pra Júnior Tavares. Júnior Tavares pro Elvis. Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Matheus. Saiu o goleiro, a bola vai entrando. Pro gol, mas não vale nada. Pelo menos diz aqui o árbitro, o Matheus Delgado Candançan. O auxiliar Diego Moreno de Oliveira, não, esse é o Felipe Camargo Moraes. Levantou aqui o seu instrumento, o bandeira. Levantou o instrumento, o bandeira. Vamos ver o toque aqui pro Elvis. E aí o Elvis, quando toca, estava impedido sim. Dois tava impedidos. na frente. Tava, Dois. 3, né? Se você quisesse olhar aqui o esquerdo aqui. Estava impedido e não tem VAR, né? Então é o seguinte, o que o árbitro marca, vale. Porque não tem VAR, não tem árbitro de vídeo, né? No jogo, não tem o VAR. Portanto, impedimento correto aí do ataque da Ponte. O Matheus Silva meteu a bola pro gol, mas não valia mais nada. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo no regressivo 33. Para terminar o primeiro tempo, estamos com a Série A2, Campeonato Paulista para você ligado nos canais Futebol no Interior. Majestoso para muita gente. Ponte, Taubaté, te contém não, tudo igual. 0-0 Campeonato Paulista, Série A2, a bola rola para Rio Claro e Lemense. Segundo tempo, 1 para o Rio Claro. 0 pro Lemense, 5 da tarde, tem 15 de Piracicaba e Juventus, 8h40 da noite, Série A1, Campeonato Paulista, Guarani, Botafogo e Guarani, Lucas de Souza, dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que te fizeram começar. 13 passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Vem o time do Taubaté, bola aqui pela direita com o Edivan. Edivan trabalha a bola aqui na ponta, a bola pro Bochecha. Vamos combinar que a bola é da Ponte, né? A Ponte tem a bola, teve um gol anulado corretamente. Tenta chegar no gol do Taubaté, que joga por aquela bola marota, não é, Frank Francisco? Fala do jogo aí, 13. Primeiro tempo 0-0. 13 minutos de uma supremacia da Ponte, né? Técnica, não tem como. E é um pouquinho mais de calma, tranquilidade na hora de definir. Nós vamos abrir o marcador. Já tá bem próximo, hein? Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. O Frank Francisco falou, nosso profeta. Bola pro Arthur. Arthur fez o passe pro Júnior Tavares, muito forte. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do Taubaté, campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Chamou, falou, André Luiz. Só para dar um palpitômetro de público. Hoje eu acredito que na casa de 8.400. Eu vou 9 mil torcedores. Quero ouvir aqui o Frank Francisco. Vem Taubaté, bola aqui pro campo de ataque, Macena. Falta. Wesley Fraga, hein? Deu um toque por baixo aqui, fez falta no jogador da equipe do Taubaté. O jogo tá parado, falta pros caras, André. E pegaram aí o Menezes, que é o Rafael Macena, né? Que é o camisa número 9 da equipe do Taubaté. Acabaram pegando uma cena na passagem e foi o Fraga, lado direito, favorece a equipe do Taubaté e a torcida do Taubaté, aí algo em torno de 50, 60 torcedores vieram lá do Vale do Paraíba. Frank, e aí, sua expectativa de público? Carlão, eu acho que vai chegar pertinho dos 10 mil. Só 10 de brincadeira, 9.800? Vamos lá, 9.800 pro Frank, 9 mil pro Carlos, 8.400 pro André. Falta pra equipe do Taubaté. Vem Romeu pra fazer a cobrança, canto baixo. Torcida da Ponte vaiando, fazendo pressão no jogador da equipe do Taubaté. Pra bola, levantamento do Romeu, pegou nas costas do Tavares. A bola voltou pra Ponte, ainda Amaral toca a bola aqui no meio, bola para Júnior Tavares. Júnior Tavares fez o toque no meio, chega a zaga da equipe do Taubaté pra tirar. A bola do Campeonato Paulista, não sei se vocês vão perceber aí, ela me parece ser ainda um pouco mais leve do que a do ano passado. Inclusive o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, ele deu uma entrevista, ele tomou um frango, né? Contra a Portuguesa no sábado passado, e ele disse que não era desculpa, né? Mas que a bola era um tanto mais leve. E ela pinga muito mesmo, ela pinga bastante, dá pra perceber aqui. Quando o campo é bom,
né? Aí que a menina pinga, aí que ela pula. Bola aqui pela ponta, vai, André. Porque não tem nenhum desnível, né? Então ela bate e sobe rapidamente. E vem o time do Taubaté, chega a zaga da Ponte para tirar, cutuca ali o Everton, dá um bico na bola, tira a bola, vai ficar na ponta esquerda, a bola pro Vavá. Vavá vem na disputa de bola ali com o Pablo Diego toca a bola um pouco mais atrás pro Everton, o Everton para Matheus Silva toca a bola para Wesley Fraga renovou o contrato com a Ponte Preta até 2024, é jogador da Macaca, toca a bola para Thiago Oliveira no meio, a Ponte vem fazendo a Série A2 e já vai montando esse time aí pra Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo porque não tem muito o que fazer, né? Porque vai acabar o campeonato da Série A2 e o campeonato da Série B já começou. Termina no sábado a Série A2, na sexta já tem jogo da Série B. Exato, então não tem o que fazer não vai parar não. E não tem parada pra Ponte não, é jogo meio de semana e fim de semana. Meio de semana e fim de semana, normalmente quarta e sábado. Bola pra Ponte, trabalha a bola aqui pro Wesley Fraga trabalha pelo meio, tem o Elvis pedindo. Ele fez o passe muito forte, né? Pichou forte demais, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Taubaté. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem por aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube, rapidinho. Severino Francisco da Silva, boa tarde. Meu amigo, boa transmissão. Estou em Piracicaba, ouvindo vocês e torcendo pra Ponte. Valeu, meu querido. Deixa eu ver quem é aqui. É o Severino Francisco da Silva. Bola pra Ponte, bola pra Pablo Diego, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Taubaté, perdeu também. Bola pra Ponte, olha o Fraga. Lindo toque pro Pablo Diego, levantou bandeira. Felipe Camargo Moraes. Ele que tem 29 anos, nasceu no dia 16 de setembro, é árbitro desde 2013. Rapaz, essa não tava não, hein? Não tava. Essa não tava não, hein? Mas pô, vai começar, velho. Não tava, né, André? Não tava não. Mesma linha. Aí não dá, né, Franco? O cara tá lá pra isso, né? É o que eu falo, o cara só faz isso. É só questão de você estar atento e ver, Carlos. Eu espero não ter que criticar novamente a arbitragem, Carlos. O jogo passado já falei de parte disciplinar. E hoje a brilhantina não tá cheirando legal, não. Ah, eu não gostei não, hein? Tá. E ó, não é que tinha dúvida, mesma linha, nada disso, né? Ele tava muito atrás do zagueiro do Taubaté. E entre os corpos ele estava um pouco para trás, coisa de... O cara tá lá pra isso, pô. Ele ganha pra isso. E não ganha pouco, não. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Arthur. Também não tenho nada a ver com o salário do árbitro, né? Mas faz direito. Bola pela direita. Pablo Diego. Pode bater daí. Perna direita pro gol. Foi travado pelo Romeu. Voltou pro Wesley Fraga. Tá jogando bem o Fraga. Só precisa acertar passe. Bola pra Arthur. Na ponta esquerda. Cruzamento baixinho. Levantou, tocou pro Júnior Tavares. Uma meia bicicleta. Voltou. Chamou. Bola pra ponte. O Everton pro Elvis. Ele pode até bater daí se quiser, não. O Romeu já travou. Ele tocou. Bola na ponta esquerda pro Arthur. Pedindo impedimento. Agora ele não deu. Levantou, tocou na boca do gol, bola ali pro Pablo Diego, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Não era o Diego não, era o Everton. O camisa número 2, pegou, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Taubaté, André. E no cruzamento do Arthur, quem pegou ali foi o Everton, no segundo pau, pegou um meio voleio na bola. A bola acabou passando aí a esquerda da meta do goleiro William Menezes e foi embora. Tiro de meta para o Taubaté, continua 0-0, majestoso. William Menezes, que é o capitão do time do Taubaté, tiro de meta para a equipe do Burro da Central fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Gé, trabalha a bola pro time da Ponte, ganha essa bola no corpo, trabalhou bola pro Wesley, mas o árbitro pegou uma falta. O jogo tá parado, é falta pros caras, falta pro Taubaté fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 20 minutos passados deste primeiro tempo. Série A2, Campeonato Paulista, quinta rodada, majestoso. Te contei não, faltam 25 para terminar o primeiro tempo no regressivo. Ponte, Taubaté, Ponte, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Série A2, Campeonato Paulista mais cedo. Oeste Comercial, 0-0 na abertura da quinta rodada. O Rio Claro vai vencendo o Lemense pelo placar de 1-0. Lá estamos com 15 minutos
do segundo tempo. 5 da tarde tem 15 de Piracicaba Juventus, 18 horas Linense Santista, às 19h30 Novo Horizontino São Caetano. Amanhã, complemento da rodada para Monte Azul e Velo Clube e também Noroeste e Primavera. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, saiba, não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Bola lá na ponta direita. Falta pra Ponte. Falta cobrada. O Everton tocou pro Arthur. Fez o toque de cabeça pro Elvis. Entrou solando ali o Elvis, jogador da equipe do Taubaté também, mas o árbitro tá marcando escanteio, hein? Escanteio pra Ponte aqui pela ponta esquerda, André. Chegou dividindo com ele ali, o camisa número meia dúzia, o Vavá, mandou pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo, favorece a Ponte. Elvis, camisa 10 na bola. Deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte de Jundiaí. Fala seu nome aí, meu amigo. Que mandou mensagem aqui no zap. Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, era pro Matheus Silva. O árbitro tá marcando outro escanteio, porque o toque foi do jogador do Taubaté, André. O toque foi do zagueiro do Taubaté, me parece que foi o camisa número 3, Gustavo Medina, que meteu a cabeça na bola pela linha de fundo. É mais um, lado direito, sempre ele, o craque, camisa 10, capitão da equipe Elvis na bola. Deixa eu mandar beijo aqui pra Vivi Vicente, tá vendo o jogo e ouvindo a nossa transmissão. Ô Vivi, beijo querida. Vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Amaral, toque de cabeça, não tinha ninguém pra completar. A bola vai ficar na direita com o Edivan. O Edivan já toca pra equipe do Taubaté, bola pro Baiano, Dija Baiano, tocou bola pra Marcelinho, experiente Marcelinho, já vestiu a camisa na Ponte. Pela ponta direita ele toca, recuperação pra Ponte, Elvis fez o passe, a zaga chegou pra tirar, a bola voltou de novo pra Ponte, Matheus Silva pro Elvis, cavadinha do Elvis, o seu time tem um 10, Elvis tocou no meio, bola pro Pablo Diego, era o Júnior Tavares chegando por ali, como homem surpresa, elemento surpresa, na metade do jogo, mas a zaga da equipe do Taubaté tirou. Sai jogando o goleirão do Taubaté. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Junto Esportes. É muito mais que torcer. É jogar junto. Agora pegaram o Fraga ali no círculo que divide o gramado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, hein, André Luiz? E foi o 5-5. O camisa número 5, amarelado, o Romeu, primeiro amarelo do jogo, Romeu amarelado, informação para Prone Alimentos. O Fraga que gosta de receber amarelo, dessa vez deram nele. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem cruzamento, levantamento da boca do gol pro Everton, vai fazer, bateu, torto fora a linha de fundo. Rapaz, jogada ensaiada, Elvis pro Arthur, o Arthur fez o cruzamento, o Everton chegou todo esquisito. Primeiro ele bateu com a direita, depois ele no carrinho tentou com a esquerda. Nem com uma, nem com outra, a bola saiu linha de fundo, André. O detalhe aqui do cruzamento do Arthur, o jogador Everton chegou desequilibrando. Ele acabou pegando na bola, no toque do gramado, na sua perna direita, foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Taubaté, 0-0 majestoso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quase 24 passados deste primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o time do Taubaté. Cimei Andrade, ô Frank, uma família Ponte Pretana mandou um abraço para você, ali da Cervejaria Campinas, viu? Ô, minha esposa querida, beijo no seu coração e um abraço pra galera Ponte Pretana aí da cervejaria, hein? Um abraço pra vocês, beba com moderação e torça pra Ponte Preta sem moderação. Bola pro Wesley Fraga, falta nele, né? Pegaram ele ali, o Rafael Macena. Rapaz, o Fraga que gosta de dar uma apertadinha, tá sendo apertado, hein? Mais uma falta em cima dele, André. Estão fazendo um sanduíche ali do Fraga. Linha divisória de meio campo, pelo lado direito, um pouco além, quase na intermediária. Se prepara para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola. Sempre ele, o 10 da Macaca. O público melhorou bastante. Mais gente do que quarta-feira tem. Bola aqui para a equipe da Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para Macaca. Quem sabe o primeiro gol do jogo. Quem sabe a primeira tela printada da tarde. Bola para o Elvis. Quase 25 passados do primeiro tempo. Elvis para a bola. Levantou, tocou na boca do gol para o Gé. O toque do Pablo Diego para fora. Chegou na bicicleta ali do jeito que deu, né? E seria mais uma assistência do Gé, mas a conclusão não foi legal. Linha de fundo, tiro de volta para os caras, André. O detalhe que no toque de cabeça do Gé, o Pablo Diego, meio desequilibrado, tentou dar uma bicicleta. Jogou por sobre a meta do goleiro William Menezes, tiro de meta, Taubaté, 0-0 o jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior conosco, notícias do esporte. Um abraço pro Silvio Silva. Amanhã,
parceria Notícias do Esporte e Futebol Interior. Tem Internacional de Limeira em campo, Série A1, Campeonato Paulista, Internacional e Ituano. O jogo dos Is, Inter e Ituano. Marcelo Corsato vai brilhar nos canais Futebol Interior e também na tela do Notícias do Esporte. Tem jogador do Taubaté caído, hein? E os dois jogadores, o 8 e o 8 da Ponte, Felipe Amaral, caiu em cima do 8 do Taubaté, o Bochecha. E o Bochecha ficou meio ali bochechudo, viu? Tá sentindo bastante o jogador do Taubaté, jogo paralisado. Nesse momento a torcida jovem faz uma grande festa no estádio Moisés Zucarelli. Continua 0-0, informação para Ovos, Satoshi. O Ronaldo de Lima Neto tá dizendo que vai ter 8.800 hoje. Vou deixar marcado o seu palpite aqui também, tá bom, Ronaldão? Valeu. Cezinha, um abraço do PC. 2-0 pra Macaca. Cezinha gostou mesmo, ô Cezinha, obrigado, viu? Ô Frank, valeu, hein? Só traz gente boa pra gente aqui. Valeu, Cezinha. O Ivan Oliveira, no Majestoso é mais gostoso. Vamos que vamos, Macaca querida. Vivi Vicente, beijos. Elvis fará um gol olímpico nesse ano ainda. Anota aí, tá dizendo Renato Bueno. Ô Renatão, seja bem-vindo aqui à nossa jornada. E o jogador do Taubaté tá sendo atendido ali, o Bochecha. Me parece que alguma coisa na costela, né? No momento que ele caiu de mau jeito. É na costela do Bochecha? Na costela da Bochecha. Eu não sabia que Bochecha tinha costela, não. Mais ou menos. Mais ou menos. Aliás, você mandou um abraço pra Piracicaba. Alô, Piracicaba, minha terra natal. Aquele abraço. O FX Insano. Meu primo jogou na Ponte Preta. Pela direita trabalha a bola, Ponte. Olha o passe. É pro Gé na grande área. Chega a zaga, Gustavo Medina. Rapaz, se esse Gustavo não toma uma Medina e tira essa bola, seria gol da Ponte, hein, André? O Medina acabou deixando pro camisa número 2, o Edivan, que foi o último a tocar na bola. Verdade. Os dois se atrapalharam. O último toque do Edivan, que se ele não tirou o pão da boca do Gera, o primeiro da Ponte no Majestoso, escanteio lado direito, olha o Elvis. Foi o Edivan que tirou, não foi o Medina não. Elvis pra bola, levantamento, cruzamento, na boca do gol, lá no canto direito, quinto escanteio pra Ponte, chega a zaga da equipe do Taubaté pra tirar. Foram 6 escanteios no jogo, 5 pra Ponte, 1 pro Taubaté. Você que gosta de apostar em escanteios, já estamos no 6º, com 28 minutos deste primeiro tempo. Ponte vem pela direita, é o Elvis, na marcação, pra cima dele, Pablo Diego, ganhou pra Ponte, perna esquerda, vem cruzamento pro Gé, muito forte. E tava lá toda a força tática aérea da Ponte. Gé, o Matheus Silva, cruzamento do Pablo Diego, foi até que legal, mas alto, passou por todo mundo, saiu ninguém de fundo, tiro de volta pro Taubaté, André. E passou pelo Matheus Silva, também pelo Gé, a bola foi pela linha de fundo no cruzamento do Pablo Diego, tiro de meta para o Taubaté, continua 0-0, Majestoso. O Sérgio Soares está mandando abraço a todos, escreveu aqui o Corsato. Vamos ganhar. Amém, viu, Sérgio? Obrigado aí pela sua participação, meu querido. Obrigado pela audiência. Ô, Frank, fala do jogo aí, 28, primeiro tempo, Ponte, Taubaté, 0-0. Carlão, pertinho dos 30 minutos, continua a Ponte mandando no jogo. Tá bem atenta na defesa, uma partidaça do Fraga realmente. Tá dominando o setor de meia cancha. A Ponte tá faltando um pouquinho de capricho e tranquilidade, Carlos, na hora de definir. Detalhe, essa bola passou, ó, isso aqui do Gé para inaugurar. Só um pouquinho de calma, vamos chegar lá. O FX Insano, ele diz que o primo dele é o Diogo Mora, que tá no banco de reserva, jogador que subiu, disputou a Copa São Paulo pela Ponte Preta, a Ponte que não passou da primeira fase, mas ele tá no banco hoje, jogador que tá sendo aproveitado aí pelo técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos. O Diogo, ele joga na beirada do campo e também faz a ala. Vem o time do Taubaté, bola aqui pela direita, impedido, é o Dija Baiano. Tá impedido, levantou aqui o instrumento o Diego Moreira de Oliveira, ele que tem 36 anos, nasceu em 25 de dezembro de 1986, é professor de Educação Física, árbitro da Federação Paulista de Futebol desde 2009. O Éder Malacrida, boa tarde, eu, Éder, estou em Campo Mourão, Paraná. Estou de ouvidos em pé, esperando o grito de gol da Macaca. A Márcia Maria Souza diz que vai ser 2-0 para a Macaquinha. Ô Márcia, minha querida, obrigado. Pessoal que está aqui no YouTube, vai mandando a sua mensagem. Mete o dedo no like lá, manda mais para mais gente. Não sei se é a melhor, viu? Também nem temos essa intenção aqui. Mas a mais pontepretana, eu posso garantir. Aqui nós vestimos a camisa Canais Futebol Interior.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Daqui a pouco tem pergunta aqui do ouvinte. Na sua você, próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E a ponte vem, bola aqui pela ponta direita, Júnior Tavares briga com a zaga, chega metendo o pé lá o Gustavo Medina. Dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral, mas lateral para a equipe do Taubaté fazer a cobrança lá pela ponta direita. Daqui a pouco tem pergunta aqui do internauta, o Ronaldo de Lima Neto está perguntando do Felipe Bastos. Informação que a gente trouxe mais cedo, né? Que pode jogar na Ponte Preta no segundo semestre. Já, bola para a ponte, olha o levantamento na boca do gol, era para o Gé, sobe a zaga da equipe do Taubaté para tirar. A bola voltou para o Wesley Fraga, Fraga toca a bola para Thiago Oliveira ganhou a posição do Guilherme, enquanto o Fábio Sanches não volta, o Thiago Oliveira vai fazendo o seu segundo jogo consecutivo com a camisa da Ponte. Aqui pelo meio, volta a bola para Wesley Fraga. Vem o Fraga, chuteira branca. Fez o passe no meio pro Wesley. Sai pro Elvis. Sai do gol o William. Não é o Wesley o goleiro, não. É o William Menezes. Perna direita, dá um bico nessa bola, tira a bola, fica no meio campo, toque errado pro Kaique, sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Anote aí, torcedor, 32 minutos, 32 passados desse primeiro tempo, 13 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não, majestoso, Série A2, Campeonato Paulista, quinta rodada. Ponte, Taubaté, Ponte. Tudo igual, tá 0-0, tem gol pela Série A2 do Campeonato Paulista. Aumenta o Rio Claro, hein, contra o Lemense. Rio Claro 2, Lemense 0. Lá já estamos no segundo tempo, hein. Lá já estamos no segundo tempo. A bola vai rolar daqui a pouco para 15 de Piracicaba e Juventus, 5 da tarde. Mais cedo, Oeste Comercial com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. WB Esportes, Léo Rabelo transmitiu. Oeste Comercial 0-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Lateral para a equipe do Taubaté fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Quase 33 passados, primeiro tempo tá 0-0. Como no jogo contra o Monte Azul, o gol da Ponte demora para sair. A Ponte tem a bola, mas não faz o gol. E o Taubaté vai segurando. Pensa o quê, rapaz? Série A2, Campeonato Paulista. Taubaté, time de muita tradição. Taubaté que não disputa a Série A1 desde 1984. Vem os homens. Bola aqui pro campo de ataque. Sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar. Bola com o Thiago Oliveira, tirou bem. Trabalha a bola para Júnior Tavares. Tavares pro Gé. O Pablo Diego tá no meio. Pede. O Gé tá na ponta esquerda. Vem para cima dele o Edivan. Gé, um para lá. 2 para cá, ele é grandão. Vai lá para a linha de fundo. Põe o corpo na bola. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Defende a bola com o corpo. Bola pro Gé. Aí ele fez a falta. Tá dizendo que o Gé fez a falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Ronaldo de Lima Neto, Frank, tá perguntando: ô Frank, o Felipe Bastos é uma boa se vier pra Ponte? Com certeza. Né? Não só porque a gente tem aquela imagem linda daquele golaço de falta no Pacaembu, Carlão, mas é um cara que já é, confesso, Ponte Preta. E tem coisas a acrescentar. Eu acho que para uma Série B é uma bela qualificação para nossa meia cancha, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O Arthur tá caído no gramado na marca de 34 minutos passados deste primeiro tempo. Amarelo. Para quem, André? Para o Rafael Macena, do Taubaté. Ele acabou na dividida com o Arthur, levando a mão na altura dos olhos aí do jogador da Ponte, que está ao solo, caído. É o segundo amarelo na partida, o segundo para jogadores do Taubaté. Rafael Macena amarelado. Informação para bebidas, Poti. Segundo cartão amarelo, como disse aí o nosso André Luiz. O repórter feliz, Ponte pela direita, o Everton. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Arthur, sobe Edivan. Tira, joga a bola na linha de fundo, que saber de conversa não, mas o árbitro não tá dando escanteio não, viu? Acho que ele tá dando que a bola saiu lá do outro lado, né? A bola fez uma parábola no cruzamento do Everton e acabou saindo. Apenas tiro de meta para a equipe do Taubaté, que empata em 0-0 com a Macaca no Majestoso. Para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp já, porque a Ponte vem. Olha, o Elvis tentou tocar a bola aqui pro Felipe Amaral. O Elvis ficou pedindo toque de mão, hein?
Ficou pedindo toque de mão. Elvis, o árbitro não deu. Ele abriu os braços, parecia Jesus Cristo. Ali no meio do campo, a bola voltou pro time do Taubaté. Chega a zaga da Ponte pra tirar com o Fraga. Dá um bico nessa bola, tira. Meu amigo Ítalo, grande Ítalo. Como é que tá, querido? Ítalo Ferreira. Tá com a gente aqui, escreveu ótima transmissão. Vamos lá, Macaca. 2-0 pra nós. Valeu, Ítalo. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado pela audiência. A bola realmente pegou no braço do jogador da equipe do Taubaté, hein? Ela pegou no braço, o Everton foi lá, reclamou, até que tomou amarelo. É o terceiro da partida. Primeiro para jogadores da Ponte, Elvis, camisa 10, o capitão da equipe, amarelado. Informação para a pizza do Dadá. Bom, o Elvis tomou então o primeiro cartão pro time da Ponte Preta por reclamação, hein? Amarelo para ele, pro Elvis, jogador da Macaco. O Edilson Roberto tá dizendo aqui no YouTube que tá faltando simplicidade pra Ponte. Na direita, Amaral fez o passe pro Pablo Diego. Chega a zaga da equipe do Taubaté pra tirar. Menezes. Perna esquerda, dá um bico, tira, joga a bola para lateral. Lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pela direita, do lado do Povo, do lado da Jovem, do lado da Serponte, da Ponte Terror. É do lado da velha guarda da Macaca, do torcedor da Ponte. E o lateral foi cobrado errado, bola pro Macena. Macena vem na disputa de bola com ele, Júnior Tavares. Aí o árbitro tá parando para marcar a falta. E os jogadores do Taubaté estão pedindo cartão pro jogador da Ponte. Mas me parece que não vai ter cartão, não. O jogo tá parado, falta para a equipe do Taubaté na intermediária. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. 37 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Taubaté, Taubaté e Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola para a equipe do Taubaté, vinha a zaga da Ponte, tira a bola com o Everton. Toca a bola para o Wesley Fraga. O passe pro Gé, ganhou, vai entrar na grande área. Adiantou, saiu pro gol, é pênalti. Pênalti. Não tem conversa. Ganhou, colocou na frente o William Menezes, era o último homem. Ah, não vai pintar nem cartão amarelo pra ele, não. É pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca, André Luiz. Inquestionável. Detalhe que no lançamento, o Gé, numa velocidade que nem o Bolt, saiu na cara do goleiro William Menezes, que o derrubou. O árbitro nem titubeou. Foi para cá o senhor Matheus Delgado Candançan. É pênalti favorecendo a Macaca. A nega véia pode abrir o placar no Majestoso e saiu mais um amarelo. Amarelo para o goleiro William Menezes. É o quarto do jogo, terceiro para jogadores da equipe do Burro da Central. Vai, pênalti pra Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança do pênalti pra Macaca. Eu tava pedindo ali o cartãozinho, né? Amarelo, né? Ele era o último homem, né? Eu ia falar agora, não é vermelho não, ao invés do amarelo? Eu acho. E outra, né? Ele desistiu da bola. É, o último Sim, homem. ele foi pra agressão. Desistiu da bola, né? Ah, mas esse juiz, ele tá hoje uma gracinha, hein? Ele amarelou que nem o amarelo. É o William Menezes. Tá fora do gol lá o William Menezes, mas tá cheio de graça também, hein? Tá cheio de graça. Ele tá com graça, ele já salvou de tomar o vermelho, né? O uniforme dele tá igual ao nosso. E você viu que a camisa dele tem cores pretas, a faixa azul e o distintivo azul. Ficou meio... É um azul, é um azul anil. É pênalti pra Ponte. Na marca de 39 minutos passados do primeiro tempo. Elvis pra bola, o camisa número 10. Pra tentar fazer o quarto gol dele na competição. Elvis pra bola. O William Menezes tá no meio do gol. Elvis, o nosso camisa 10. Eu sou mais você, Elvis. O William Menezes tá lá. Bração aberto. Autorizou o árbitro. Elvis pra bola. Correu, bateu pro gol. Pra fora, Elvis. Forte demais, Elvis. E olha que o cara bate bem. O goleiro não ia pegar, né? Já tinha ido. Mas a força foi excessiva e não deu pra Ponte. Ela subiu. Foi fora do estádio essa bola, eu acho, hein, André? Ah, foi lá no Bosque dos Jequitibás, na casa de alguém que você conhece. Pegou muito embaixo da bola o Elvis. De perna na direita, jogou por sobre a meta do goleiro William Menezes, que já estava batido. Tiro de meta para o Taubaté, continua 0-0 no Majestoso. O goleiro não ia pegar, na marca de 40 passado do primeiro tempo, o Elvis perdeu. O goleiro já tinha ido, mas errou, né, o Frank? Na verdade, ele tá muito irritado, Carlos. Aquele cartão, aquela jogada lá na entrada da área.
O juiz tá conseguindo irritar o Quem time da Ponte. sabe agora vem Ponte, bola com o Everton, cruzamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta de novo pra ele. O Everton, a Ponte já perdeu um pênalti. Teve gol anulado, corretamente anulado, mas teve. Bola aqui pela direita, volta a bola. O Everton, um pouco mais atrás, bola pra Matheus Silva. O Silva adiantou essa bola, fez o passe pelo meio. Bola pra Felipe Amaral, não pode ter pressa. Pela direita, fez o passe na ponta pra Pablo Diego. Trouxe a bola, perna esquerda, foi pro chão. Falta! Falta pra Ponte, meia direita, bico da grande área. Quem sabe, na cobrança de falta do Elvis, ele perdeu o pênalti, mas faz gol de falta. Quem sabe, né, André? Quem sabe sim. O detalhe é que o Bochecha, na passagem do jogador Pablo Diego, acabou pegando o jogador da Macaca. É falta para Macaca pelo lado direito. Chega por ali o Elvis, chega por ali também o Pablo Diego, o Everton. Fica um pouco mais atrás, mas sempre ele. Camisa 10, Elvis na bola. Que bonito ver o povo no Majestoso. Tem muita gente no Majestoso. Com certeza vamos passar o público de 6.700 da última quarta-feira. Tem muita gente no Majestoso. O Osmar Dangá está dizendo aqui, se tiver 15 mil pagantes no estádio, eles vão informar 7 ou 8 mil. Vem acontecendo isso com frequência. Falta pra Ponte. Daí o Elvis, mais ou menos daí, fez contra o Monte Azul. Falta pra Ponte. Na marca de 41 minutos, 40 segundos passados desse primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Taubaté. Quinta rodada, Série A2, Campeonato Paulista. O Rio Claro fez o terceiro lá contra o Lemense, hein? Agora Rio Claro 3, Lemense 0, placar ao vivo, futebol interior. Júnior Tavares é pra bater com a esquerda. O Elvis com a direita. Elvis pra bola, perna direita, bateu pro gol. Pegou na barreira. A barreira gigante ali da equipe do Taubaté, que chega para tirar, vem aqui pelo Taubaté, a bola aqui no campo de defesa, trabalha, a bola com o Vavá, tentou fazer o passe na ponta esquerda, pro Menezes, o Menezes foi na bola, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou com o Júnior Tavares, toca a bola aqui pro Pablo, o Diego tá impedido, o jogo tá parado, bola para a equipe do Taubaté fazer o toque, e o Pablo Diego pode até tomar cartão por essa jogada aí, chutou a bola longe. Precisava disso não, né, Pablo? Menos um pouco, né, queridão? Se o árbitro quisesse, podia dar amarelo pra ele. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando, você se ligando conosco. Chegamos a 42:40, quase 43, 2 minutos mais acréscimos pra terminar o primeiro tempo. Giro do giro, te contei não, Série A2, Campeonato Paulista. Majestoso. Quinta rodada, Ponte, Taubaté, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. O Rio Claro faz 3-0 no Lemense, Série A2. Mais cedo, Oeste e Comercial empataram 0-0, bola rolando. Supercopa do Brasil, em Brasília. Palmeiras e Flamengo, 7 minutos, primeiro tempo, 0-0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que fizeram começar. Bola para a equipe da Ponte, Matheus Silva levantou, tocou para o Arthur, sobe a zaga para tirar. A bola volta na ponta esquerda para Júnior Tavares. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio para a Ponte. Aqui pela esquerda, André. Último toque do Edivan, bola pela linha de fundo e o árbitro está totalmente equivocado. No cruzamento do Júnior Tavares, a bola bate nas costas do camisa número 7, Odija Baiano, vai pela linha de fundo e o árbitro dá tiro de meta, agora sim, ele acabou corrigindo o erro, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, é o sexto, sétimo escanteio para Macaca, levantou Elvis na boca do gol, fechado, sobe a zaga da equipe do Taubaté para tirar, e vem os caras, contra-golpe para o Taubaté, bola aqui na ponta direita para o Odija Baiano, foi para o chão, falta. Jogo parado, falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. O Frank, 44, hein? Passados desse primeiro tempo, o Di já tá caído, o Wesley chegou para cima dele, fora do jogo, 0 para a Ponte, 0 para o Taubaté. A Ponte teve um gol anulado, bem anulado, e na cobrança do pênalti, o Alves jogou a bola para fora, tá 0-0. Carlos, o Taubaté faz uma marcação muito firme na Ponte, uma marcação baixa, eles estão marcando a partir do meio campo para a defesa. Não estão dando espaço para o time da Ponte jogar, o time está procurando tocar. A Ponte está precisando nesse jogo, Carlos, um pouquinho mais de tranquilidade, cabeça no lugar, com calma para definir. Tanto é verdade que o Elvis acaba perdendo esse pênalti porque a gente percebe que ele está agitado com esse jogo. Aquela jogada anterior que ele tomou cartão, ele tava uma tiririca com o árbitro. E o árbitro é chato, ele está atrapalhando o jogo, Carlão. Vamos ver a Macaca aí, Carlão. Ponte, olha o Pablo Diego, ganhou essa bola, boa bola lá pela direita, bola pro Gé, a TV tira a imagem, a bola voltou lá na ponta direita, vem o Gé, perna direita, vai pro cruzamento, foi travado na hora do agora.
Escanteio pra Ponte, é mais um lá pela direita, André. Último toque do Vitor Caetano, a bola foi pela linha de fundo, é lado direito, escanteio para Macaca, mais 5. Vamos até 50 minutos nesta primeira etapa. Informação para Jump Sport. O Edilson Roberto tá dizendo que naquele lance pro goleiro tinha que ser cartão vermelho. É escanteio pra Ponte. Vem Elvis, capitão do time, pra fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou na boca do gol, era pro Amaral. Sobe a zaga da equipe do Taubaté pra tirar. No Facebook, o Osmar Dangar, Fraga jogando com a 5. Felipe Bastos chegando. Se tá cheirando que o Naldi já era. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o toque. Defendeu o goleiro, sobrou pra Macaca. Thiago Oliveira vai fazer, bateu pro gol. Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O cruzamento foi do Elvis. Jogada dos zagueiros. Primeiro, o Matheus Silva, cabeça na bola, ela foi na trave. Voltou, sobrou pro Thiago Oliveira. Como centroavante, o cara certo, na hora certa. Como diria o rei Roberto Carlos, esse cara sou eu. Thiago Oliveira, pra printar a tela pra Macaca. Eram passados 46 minutos, primeiro tempo de jogo. Thiago Oliveira, Thiago Oliveira, Thiago Oliveira, Thiago Oliveira, Thiago Oliveira. 1000 vezes você, Thiagão. Gol da Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, arrepia, Macaca, fazendo a festa do torcedor da Ponte no Majestoso, no Brasil, em todo o mundo. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai Ponte, vai Ponte, vai Ponte, Ponte 1. Taubaté 0, Thiago Oliveira 3, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso, goleirão William Menezes, essa você só pega lá no fundo da rede. Ponte Preta 1, Taubaté 0, o detalhe do gol, printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que na linda jogada de Elvis, de trivela, 3 dedos, ele levantou na área, subiu no meio da zaga da equipe do Taubaté, Matheus Silva testou forte, a bola bateu no braço esquerdo do goleiro William Menezes na trave e voltou. E no retorno, um tapa de boa tarde de perna direita, no canto baixo, direito da meta do goleiro William Menezes, Thiago Silva, camisa 3. Agora, Ponte 1, Taubaté 0. Thiago Oliveira, o nome do gol, 48 agora passados deste primeiro tempo. Ponte 1-0 pra cima do Taubaté. Ô Frank, foi chorado. Força tática aérea da Macaca lá. Matheus Silva, trave, Thiago Oliveira. Primeiro gol do menino com a camisa na Ponte. Ponte na frente 1-0. Maravilha, Carlos. Saiu um gol de quem tinha que fazer, né? Pra se fortalecer nessa volta dele. Ô Carlos, é pra corroborar com o que eu tô falando, eu tava vendo aqui agora na imagem, o Arthur teve uma séria discussão com o Matheus Silva, porque o Arthur não concordou com a falta que o Matheus fez ali. Eu vi também. O time tá irritado, hein? Mas olha nós aí de novo. Olha a Ponte, Pablo Diego vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou ali no Vavá e sobrou pro William. Goleirão, William Menezes sai do gol pra ficar com ela. Vamos até 50, informou aí o repórter André Luiz. Já a última volta do ponteiro, quase 49 agora passados deste primeiro tempo, 1-0 pra Ponte contra a equipe do Taubaté. Última vez que a Ponte Preta conseguiu 5 vitórias seguidas, falamos aqui na abertura da jornada, 1969. Faz tempo, hein? Faz tempo. E que time, hein? Eu não era nem nascido, cara. Série A2, Campeonato Paulista. Eu também não, 1969. Eu já tava com 4 anos, Carlão. Tá vendo aí, Francisco? É isso. É a última vez que a Ponte conseguiu 5 vitórias seguidas. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, bola pro Everton. Everton na boa, chegou a zaga da equipe do Taubaté, tirou. A bola voltou pra Ponte, Felipe Amaral, 49-30. Trabalha a bola ali pro Fraga. Fraga na ponta esquerda pro Arthur. Arthur pra Júnior Tavares. Edivan vem na marcação pra cima dele, o Tavares pede. Ele volta, trabalha a bola com a perna esquerda, bola pro Fraga. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. O toque do Pablo Diego, sai do gol, William Menezes. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Taubaté, e o árbitro vai terminar o jogo. Vai apontar o centro do gramado. Matheus Delgado Candançan. 24 anos, é novinho ele, né? Nasceu em 6 de junho de 1998. É árbitro desde 2017. Aponta o centro do gramado.
Final do primeiro tempo, a bola parou no Majestoso. 1 para Ponte. Thiago Oliveira marcou. A 46 minutos do primeiro tempo. 0 para o Taubaté. Começa o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. Ponte Preta 1, Taubaté 0. Final de jogo no primeiro tempo. O gol foi do Thiago Oliveira. Ah, macaca, hein? Ô, macaca, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Saída dos jogadores do gramado, vai ter que conversar ali com o Arthur, vai ter que conversar com o Matheus Silva também, jogadores que estão pilhados ali. É isso, André, Ponte vence 1-0, saída dos jogadores do gramado no Majestoso. Eu confirmo você o placar, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, com gol de Thiago Oliveira, camisa 3, a macaca vence o Esporte Clube Taubaté por 1-0. Vamos ouvi-lo. Thiago Oliveira falando nos canais de Thiago Oliveira. Daqui a pouco ele fala. Se tiver voz lá da geradora, né? É engraçado que na geradora coloca só Thiago, né? Somente o Thiago. Vamos ouvi-lo. E creio que é fruto do meu trabalho. E no jogo eu achei que a gente está bem, a gente está mantendo foco, principalmente está bem concentrado. E ver o que precisa melhorar para a gente voltar melhor e matar o jogo logo. Agora para o segundo tempo, manter o bom desempenho, tentar ampliar aí o marcador e tudo isso ao som da torcida, né? Que comparece em grande número no dia de hoje. A torcida está apoiando a gente bastante, né? E creio que desse jeito que eles está apoiando, vai facilitar para a gente sair daqui com a vitória. Tá aí, essa palavra de Thiago Oliveira passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Ele continuou falando ali, a entrevista parece uma entrevista coletiva. Dá pra soltar aí, Thiago? Igual eu falei, eu tenho que agradecer a Deus mesmo. Pronto, agradecer a Deus, é isso, sempre agradecendo. Esse né? Thiago Oliveira passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Mais ninguém no tapete verde do Majestoso, já os jogadores do Taubaté no vestiário número 2, ali do gol da linha do trem, jogadores da Ponte no vestiário número 1, o gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Ponte Preta vence o jogo pelo placar de 1-0. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte Preta vence pelo placar de 1-0. Você ligado conosco. Na jogada do gol, eu jurava que o goleiro tinha defendido, mas a bola bateu na trave. Seria gol do Matheus Silva. Seria já gol do Matheus Silva, o zagueirão. Aí a bola voltou na trave, sobrou pro Thiago Oliveira, testa na bola. 1-0 pra Ponte. Ô Frank, antes do intervalo aqui, do intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. Merecido, né? A Ponte jogou pra vencer o jogo no primeiro tempo, não é mesmo? Sim, Carlos, fazendo justiça a quem procurou, a quem buscou a estar na frente. A Ponte, Carlos, só precisa agora se acalmar, botar os nervos no lugar. O trabalho do Hélio agora nesse intervalo vai ser acalmar esse time. E tem que esquecer o juiz. O juiz é fraquíssimo, hein? Eu detestei essa arbitragem. E não é porque eu tô com a camisa da Ponte, não, gente. É que o cara errou em fundamentos técnicos. Goleiro, o último jogador, faz o pênalti, tem que tomar o vermelho, amigo. Cartão é só pra Ponte. Ele começou a dar pro Taubaté, parou, começou a dar cartão para os jogadores da Ponte Preta. E o jogo não flui, Carlão. Ele tá invertendo faltas. Mas ele tem que acalmar essa rapaziada. Carlão, não sei se ele vai fazer já. Mas uma alteração interessante na Ponte agora seria a saída do Tavares, do Júnior Tavares, e a entrada do Dudu pra Ponte ficar mais aguda. Mas acho que ele aguarda um pouco, não vai fazer no intervalo, não. 4 minutos de intervalo, estádio Moisés Lucarelli, 1 pra Ponte, 0 pro Taubaté. Rapidinho aqui antes do intervalo, a Neuci Zavarize Lucato, Ângela Maria Rosa, Ponte Macaca Querida, Amor da Minha Vida, Osmar Dangar, Vivi Vicente, Wilson Correia, 1969, eu chegando a Campinas com 12 anos, me apaixonando pela macaquinha. O Aparecido Alves da Silva tá com a gente, o Albert Cavalcante, sempre engraçadinho, né? Boa tarde, amigos. Ótima transmissão a vocês. Marcelo Corsato, você está sensacional. Valeu, ô Albert. Rapaz, eu trabalhei para isso. Trabalhei para esse momento, para voltar a ficar igual meu mano, que eu sou muito fã. João Limírio Neto, fiquei sem internet. Foi o Elvis que fez o gol de falta? Não foi gol de falta não, viu, João? Foi um cruzamento do Elvis. Matheus Silva testa na bola, pegou na trave, voltou pro Thiago Oliveira.
Anote aí. Thiago Oliveira, Ponte 1-0. Osmar Dangar, conhecia a Ponte em 77, naquele final de segundo jogo da virada dos 2-1 de Cá e Rui Rei. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Bom, 5 minutos, quase 6, intervalo. Canais Futebol Interior, depois do intervalo a gente volta para trazer o comentário do Frank Francisco do que foi Ponte 1, 0 pro Taubaté. Primeiro tempo, Série A2, Campeonato Paulista, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Aqui, o jogo aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, naquele Campeonato Paulista de 1984, né? Porque naquele ano a Ponte Preta estava com o seu estádio em reformas. Portanto, a Ponte Preta venceu aquele jogo por 2-0. São 51 jogos entre as equipes, 26 vitórias da Ponte, 14 empates, 11 derrotas. A Ponte havia marcado até aqui 105 gols, agora fez o gol de número 106, sofrido 58 gols.
O último jogo, né? Foi esse aqui. Última derrota da Ponte pro Taubaté aconteceu no dia 15 de setembro de 1982, no Paulistão A1 daquele ano. A Macaca foi derrotada por 1-0 fora de casa. De lá pra cá, foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate entre Ponte Preta e Taubaté. O último jogo entre as equipes aconteceu no dia 11 de novembro de 84 pelo Paulistão, vitória da Macaca. No jogo da volta, fora de casa, a Ponte venceu por 1-0. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. O Rio Claro, final de jogo, né? Vence o time do Lemense pelo placar de 3-0. 3 pro Rio Claro, 0 pro Lemense. 15 de Piracicaba e Juventus correm atrás da bola, 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo, 15 de Piracicaba e Lemense correm atrás da bola os jogos da Série A2. Mais cedo, Oeste e Comercial empataram em 0-0. Tô acompanhando aqui no placar ao vivo Futebol Interior, 27 minutos do primeiro tempo, Supercopa do Brasil, decisão, Palmeiras e Flamengo vão empatando em 0-0. Lembrando que daqui a pouquinho, às 8h40 da noite, tem futebol aqui nos canais Futebol Interior. A gente termina a live aqui e 7h40 o Claudinei Corsi assume a equipe. Às 8h40, Guarani em campo contra a equipe do Botafogo. A transmissão do Lucas de Souza, com o Wagner Ferreira, com o Albert Cavalcante e com o Claudinei Corsi aqui nos canais de Futebol Interior. Série A1 do Campeonato Paulista esse jogo, né? Hoje são 3 jogos. O Santos joga contra a Ferroviária às 18h30. Ferroviária estreia o técnico. O Elano foi contratado, vai dirigir a Ferroviária mais uma vez. E que sina do Elano, né? Vai estrear juntos contra o Santos, né? Onde o Elano marcou época também com a camisa do Peixe. Tem Bragantino e Santo André, 8 da noite. Este jogo você vai conferir a live no Futebol Interior também. Se você quiser conferir esse jogo, você confere no Futebol Interior pelo Facebook. Bragantino e Santo André. Essa live aqui não tem problema, né? Porque ela vai começar por volta das 7 da noite. Né? A live do Guarani começa às 7h40, então a live do Guarani vai ficar bonitinha ali, sobreposta a essa. Amanhã, Série A1, Campeonato Paulista, 3 da tarde tem Água Santa Portuguesa, São Bernardo e São Bento às 4. O jogo do Santos, né? Inter de Limeira e Ituano, clássico dos Is, 4 da tarde. Marcelo Corsato vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior com o portal Notícias do Esporte. Marcelo Corsato e Silvio Silva. São Paulo e Corinthians, 18h30, com Edson Carlos e Oswaldo Guerreiro, CN e também Rádio Futebol Interior. Mais um jogo dessa rodada que ficou para quarta-feira, Mirassol e Palmeiras, em virtude do jogo do Palmeiras hoje na Supercopa do Brasil. E tem gol do Flamengo, hein? Supercopa do Brasil, gol do Mengão. 27 minutos passados do primeiro tempo. Flamengo sai na frente. Vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Flamengo 1-0 para a equipe do Palmeiras. Bom, fica esperto aí, viu, André? Porque ó, um monte de jogador ali, ó. 18, 20. 18, 20. Tem mais um e ali. E o 14 daqui a pouco no Taubaté. Fique atento. O técnico Roberto Cavalo vai mexer. Ô, Frank, os times estão voltando. O Roberto Cavalo vai mexer no time, hein? Vai colocar 3 jogadores de uma só vez. O time tá perdendo e a Ponte tá vencendo por 1-0. Fala do jogo aí, Frank. O Roberto Cavalo, com certeza, Carlos, ele quer que o Taubaté agrida um pouquinho a Ponte. Porque o Taubaté tá sem repertório. Ele tá fazendo uma excelente marcação, mas ele não consegue dar continuação à jogada. A jogada do Taubaté é velocidade, é a bola no meio, jogada aqui pro Dija. É um jogador experiente, muito rápido, e esse centroavante Macena tem que ter muito cuidado com ele. Essa é a jogada do Taubaté, e ele vai querer forçar um pouco mais agora para incomodar a Ponte. Na contrapartida, Carlão, o que a Macaca precisa é aquilo que a gente falou: manter tranquilidade, pôr a cabeça no lugar, tá jogando em casa, tá ganhando, jogar com inteligência, jogar com criatividade. Por isso que eu acho que de repente o Hélio não mexe na volta agora, Carlos. Vamos aguardar um pouco, mas acredito que não mexa. Mas para daqui uns 15, 20 minutos a entrada do Dudu no lugar do Júnior Tavares vai ser muito adequada. É isso. Bom, a Ponte não voltou ainda, hein? A Ponte não voltou ainda. Estamos com 14 minutos e 40 segundos de intervalo. Majestoso, a Ponte vence a equipe do Taubaté pelo placar de 1-0. Bom, vamos ver as alterações já, né? Os números estão postos aí. Juan, Romarinho e Wesley Brito. Será? Já a primeira foi embora o Romeu com a 5 amarelado, entrando o 14 Juan.
A primeira, o Juan lateral, hein? Que veio junto ao Santo André, contratado, faz a estreia com a camisa do Taubaté. A Ponte tá voltando agora pro segundo tempo, com 15 minutos. O Romarinho, que é um dos artilheiros do time, né? Foi titular no último jogo, foi pro banco neste. E o Wesley Brito, que também foi contratado, é atacante, beirada de campo, jogadores que entram aí no time do Taubaté. O Roberto Cavalo mexe com força aí nesse time da equipe do Taubaté. Já já a gente vai confirmar aqui as alterações certinhas aqui com numeração e tudo mais para saber quem tá saindo aí nesse time do Taubaté. É isso. Bom, daqui a pouco vai começar o segundo tempo. A Ponte parece que a mesma do primeiro tempo, né? Sem alterações, o time da Ponte Preta. Sem alterações, a Ponte para a segunda etapa. Vamos lá no Taubaté? Vamos. Foi embora o 5, o Romeu amarelado, como eu disse. Entrou o 14, que é o Juan. Foi embora o camisa número 7, o Dija Baiano. Para a entrada do 18, o Romarinho. E foi embora também o 11, que é o Menezes. Para a entrada do 20, o Wesley Brito. Informação para Ovos Satoshi. Bom, o Juan, ele tirou um médio volante, né? Vamos ver aqui se o Juan vai jogar como meia, vai jogar na lateral, o Vavá vem para volante. Vamos ver o que vai fazer aqui o Roberto Cavalo. Ele coloca atacante, né? O Dija Baiano não estava jogando como atacante. Então agora ele vai com 3 atacantes de beirada. Romarinho e Wesley, um de um lado de campo, outro do outro. E o Rafael Macena espichado ali no meio do campo. Né? Vai com 3 atacantes. O técnico Roberto Cavalo pra cima da Ponte Preta. Ponte não mexeu, mesmo o time do primeiro tempo. Bola vai rolar no segundo tempo. Ficando por aqui o intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. Vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem Macaca, vem Ponte, Elvis tocou pro Arthur, perna esquerda, uma bomba para fora, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão do Taubaté, William Menezes, fazer a cobrança. E na primeira boa descida da Ponte na segunda etapa, Arthur armou a perna e chutou forte, perna esquerda, por sobre a meta de William Menezes. Tiro de meta para o Burro da Central. Início do segundo tempo, a Macaca vence o Taubaté por 1-0. O João Bosco tá dizendo aqui na nossa transmissão pelo YouTube, Taubaté falta conjunto, só passe errado. Jogadores não estão bem, tá dizendo ele aqui. Eu não entendi aqui a segunda frase, mas ele tá dizendo que só passe errado do time do Taubaté. Bola pra Ponte, ganha pela direita, Wesley trabalha a bola pro Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou nas costas do jogador do Taubaté. O Romarinho completa. Romarinho dos 5 gols, ele fez 1 no time do Taubaté, mete o pé na bola, joga a bola lá do lado do Povo. É lateral pra Ponte fazer a cobrança, Ponte que ataca agora pro gol da linha do trem, defende o gol do portão de entrada no Majestoso. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o Taubaté todo de azul, faixa branca no peito. Bola aqui pro campo de ataque, vem Ponte, bola com o Pablo Diego. Só que tá jogando pra trás o Pablo, né? Toca a bola aqui pro Kaique França, todo de vermelho. Trabalha a bola branca, aqui na direita pra Pablo Diego. Aí o Pablo vai tocar, só que na perna direita do Kaique, não é a boa, né? Aí o Kaique dá uma bomba, dá um bico. Deu certo ainda, a bola voltou pro Everton. Ganhou pra Ponte, Felipe Amaral. De primeira pro Wesley, pro Wesley. Eu tô chamando o Elvis de Wesley, rapaz. Bola aqui pela direita pra Matheus Silva. O passe pro Everton, na direita. Tá na grande área. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete o pé na bola o Vitor Caetano. Joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte, fazer a cobrança 2 minutos passados, segundo tempo de jogo. 1 pra Ponte, 0 pro Taubaté. A Ponte fez gol a 46 minutos com o Thiago Oliveira tocando, pegando um rebote da trave. Thiago Oliveira foi pra rede, Ponte Preta 1-0. Vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque, Pablo Diego. Chega o jogador da equipe do Taubaté, por baixo era o Juan, lateral esquerdo. Fez a finta ali, o árbitro, o Pablo Diego ficou pedindo pelo menos um escanteio, mas o árbitro não quis saber de conversa não. E deu tiro de meta para a equipe do Taubaté. Eu achei que foi escanteio, hein? Sei não, hein, André? Eu também achei que o último toque foi do Juan, mas o árbitro deu apenas tiro de meta para o Taubaté. Continua 1-0, a Ponte vence no Majestoso. E o Juan tá jogando agora aqui de lateral mesmo. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro camisa número 10, que é o Marcelinho. Marcelinho fez o passe, ganhou. Olha a Ponte, rouba essa bola pro Gé. Pegaram ele, hein? Pablo Diego, cruzamento pro Elvis, o toque de cabeça. Defendeu o goleiro. Boa defesa do William. Rapaz, tudo estranho. Cruzamento do Gé. Pela direita, o Elvis pequenininho. Só faltava o Elvis fazer um gol de cabeça.
Aí ia ser bom demais, meu filho. Olha o Edivan, trabalha a bola aqui pro time do Taubaté, ele vira o jogo, trabalha a bola pra Romarinho pro Wesley Brito, na ponta esquerda, é pro Marcelinho, vem o Marcelinho, se trouxer pra perna direita, é perigo, vai queimar ali, bateu pro gol, pegou no Everton, voltou, trabalhou pro Romário, pro Wesley, ele virou na ponta direita, trabalha a bola pra Edivan fez o passe, virou, trabalhou a bola ali pro Rafael Macena, vem o Macena, briga com ele ali pra cima dele o Arthur, Macena, Arthur. Meteu o pé na bola, tirou, jogou a bola pra lateral, vai lateral pra equipe do Taubaté fazer a cobrança. Eu não posso chamar o Romarinho de Romário apenas, porque tem um Romário do banco de reservas do Taubaté. Então tem que ser Romarinho mesmo, viu, gente? É Romarinho mesmo. E foi no reflexo. Foi no reflexo, foi no susto, vamos combinar, né? E o cruzamento foi do Pablo Diego, não foi do Gé, não. Vem Taubaté, olha o cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Estica o pezão, Matheus Silva, joga a bola, linha de fundo, escanteio. Pro Taubaté, escanteio pros homens aí, André. E no cruzamento do Rafael Macena, Matheus Silva colocou a perna esquerda na bola. A bola pela linha de fundo, é escanteio para o Taubaté, lado direito. Continua 1-0 a Pontebense no Majestoso. E se passa pelo Matheus, seria caixa. Olha o levantamento, cobrança do escanteio. Marcelinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Caetano de cabeça pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, pra bola. Muito forte o passe ali pro Pablo Diego, sai do gol, William Menezes, capitão do time, pra ficar com ela. Gustavo Carvalho, já é um tanque, vai guardar o dele no segundo tempo. O Pablo Diego poderia ter caprichado mais no último lance. E vem Ponte de novo, bola com o Elvis, no bico da grande área, fez o passe no meio ali, chegou o Vitor Caetano pra tirar. A bola voltou pro time do Taubaté. E contra-gol pros caras. O árbitro mandou seguir. Bola pro Macena. Romarinho tá na grande área. Macena, abração pra trás do Everton. Macena tá na grande área. Tem a grande área pra defendê-lo. Vem o toque na direita, na ponta. É pro Edivan. Pode até queimar daí se quiser. Bateu pro gol, Thiago Oliveira. Além do gol, tá fazendo um partidão, Thiago, até aqui. Tirou a bola, voltou de novo pros caras. Na ponta direita, a bola para Gustavo Medina. Medina trabalha a bola para Juan. Juan vem cruzamento, rasteirinho por baixo. Matheus Silva tira. A bola voltou. Pablo Diego ganhou pra Ponte. É 3 da Ponte contra 3 do Taubaté. O Pablo colocou na frente. O Gé tá na grande área. Vai Pablo Diego. Vem pro cruzamento, fez o passe atrás. Trabalha a bola pro Elvis. Chegou na marcação pra cima dele o Edivan. Ganhou o Edivan, se o Elvis pega essa bola, vai ficar de cara pro gol. 6 minutos passados, o segundo tempo de jogo, tá 1-0 pra Ponte. Placar do primeiro tempo, bola ali pro Marcelinho, Marcelinho pro Rafael Macena. Aí o Romário trupicou ali no Arthur, que trupicou no Romário. Ficou fácil pro Kaique França, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quase 6h30 agora no relógio, bola pro Elvis, trabalhou pro Gé, tá na grande área, não tem ninguém pra ajudar ele, o Pablo Diego tá um pouco mais atrás, o Gé saiu da grande área, trouxe a bola pra perna direita, virou, trabalhou, bola pro Pablo Diego, fez a finta, fez o passe, procurava ali no meio o Everton, que tava dentro da grande área, mas aí deu ruim pra ele, voltou Juan, ganhou pra equipe do Taubaté, trabalha a bola aqui pro 20, que é o Wesley Brito veio, fez falta pra cima dele o Gé, o árbitro tá parando pra marcar a falta, é falta pra equipe do Taubaté fazer a cobrança no campo de defesa. Série A2, Campeonato Paulista, 15 de Piracicaba e Juventus vão empatando 0-0. Mais cedo o Rio Claro venceu o Lemense 3-0. Oeste e Comercial empataram pelo placar de 0-0. Supercopa do Brasil, estamos com 38 do primeiro tempo. O Flamengo vence o Palmeiras pelo placar de 1-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, você ligado conosco. Felipe Amaral tentou fazer a finta, perdeu. Recuperação pro time do Taubaté, vem na marcação aqui, Matheus Silva. Felipe Amaral não pode dar essa bobeira não, hein? Aí pegaram ali o Thiago Oliveira, foi falta pra cima do Thiago, mas o Felipe Amaral não pode dar essa bobeira no meio campo não aí, hein, André? Não pode mesmo. E a falta foi cometida pelo Rafael Macena em cima do zagueiro da Ponte. Lance favorável a Macaca. Ali pegaram o Thiago Oliveira, né? A lance favorável a Macaca, lance defensivo, vem para a cobrança. O Matheus Silva, continua 1-0 a Pontebense no Majestoso. Tem gol, Campeonato Supercopa do Brasil.
Empata o Palmeiras, 39 do primeiro tempo. 1 pro Palmeiras, 1 pro Flamengo. Você ligado nos canais Futebol Interior aqui. Série A2, Campeonato Paulista. Segundo tempo, Ponte Preta e Taubaté tá 1-0 pra Macaca. Vem o Jé. O Jé vem. O cara tá fazendo falta pra cima do Jé faz tempo, né? Faz tempo. E ele deu falta pros caras, velho. Eu não acredito nisso. Deu a falta do Gé no camisa número 4 o Vitor Caetano, que tava dando uma gravata no Gé há anos luzes. É inacreditável o que a gente vê dessas arbitragens. O jogo todo o cara tá agarrando o Gé. Ele inverte o lance. Carlão, queria fazer um destaque aqui. Que partida tá fazendo o Fraga? No gol ele já meteu um baita do lançamento pro Gé, né? Na verdade no lance do pênalti. E o meio campo nosso tá bom, Carlão. Teve uma mudancinha aí, Carlão. Mudou. Vai. Foi embora Arthur com a 15 para a entrada do 16, Jean Carlos. 16, Jean Carlos está no jogo. Arthur, 15, foi embora. Primeira alteração do Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Plano e Alimentos. O Arthur deve ter saído machucado, viu? Porque senão essa alteração teria acontecido no intervalo. O Jean Carlos entra na vaga do Arthur, Franquê. Ô Carlos, hoje o Arthur, apesar de estar fazendo uma boa partida, ele me pareceu meio pilhadão no jogo. Eu não vi assim nada, eu tô contigo, a não ser que ele tomou alguma pancada e sentiu agora. Mas o Jean Carlos vai dar um pouquinho mais de velocidade, que a gente tá sem velocidade ali pelo lado esquerdo. É mais um menino da base, Jean Carlos. Ele entra na vaga do Arthur, ele continua mantendo ali o Júnior Tavares, mas eu ainda... Tá certo, o Jean Carlos tem que jogar, mas eu ainda colocaria um atacante. Aí põe o Júnior na dele e vai Ponte. Mas ele colocou o Jean Carlos, o menino da base. Bola para Matheus Silva. Matheus Silva vem na marcação. Para cima dele o Marcelinho. Joga a bola para lateral. É lateral para Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para Macaca. Já o toque de 10. Já o toque de 10 minutos passados desse segundo tempo. A Ponte vence pelo placar de 1-0. O Taubaté veio com 3 alterações para o segundo tempo. Vem Taubaté. Macena, você ouviu aí. Toque eletrônico. Mesa de som do Felipe Marques marcando 10 minutos passados do segundo tempo. Ganhou o Elvis. Ganhou a bola pra Ponte, fez o passe pro Gé, entrou na grande área, sai do gol, William Menezes. A bola foi um pouquinho na frente ali pro Gé. O William Menezes foi corajoso, hein? O goleiro da equipe do Taubaté tá sentindo ali, viu, André? Tá sentindo sim, porque na bela enfiada do Elvis, o Gé acabou dividindo com o goleiro do Taubaté, que acabou levando a pior. Quase a Macaca chega lá, continua 1-0, a Ponte vence no Majestoso. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Fraga tentou fazer o passe na ponta esquerda pro Jean Carlos, ganhou essa bola, hein? O Jean Carlos vem, disputa de bola com ele ali, o Edivan, disputa também ali do Júnior Tavares, perdeu no pé de ferro, a Ponte perdeu, e vem Taubaté, 4 do Taubaté contra 3 da Ponte, lance perigoso, na ponta, pro Romarinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pros caras, o segundo no segundo tempo, André. E no cruzamento do Romarinho pelo setor direito, chegou por ali, no meio da área, Matheus Silva, de perna esquerda, mandou pela linha de fundo, escanteio lado direito para o Taubaté. Vem para a cobrança o camisa 2, Edivan na bola. O duro é você ganhando o jogo e tomar contragolpe, né? Aí é difícil. Escanteio para a equipe do Taubaté. Vem Marcelinho para fazer a cobrança do escanteio. 10 dos caras. Escanteio para o Taubaté. Levantamento na boca do gol. Pablo Diego. Perna esquerda dá um pico na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para os caras. Vem Edivan, o camisa número 2. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Joga essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Vavá. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Edivan tirou, voltou. Trabalhou pro Wesley. Vai queimar dali, bateu pro gol. Matheus Silva. Um paredão na frente da zaga, tira, toca a bola pro Elvis. Aí o Elvis tocou errado. O Elvis hoje não é das melhores partidas do Elvis, não tá acertando muitos passes. Bola aqui pelo meio, sobe a zaga da Ponte, tira, lateral cobrado. Bola aqui pro Vavá. Vavá deixou a bola aqui pro Ruan. Ruan um pouco mais atrás para Marcelinho. Marcelinho na ponta esquerda para Macena. Macena pro Vavá. Pede essa bola, era o Ruan que tava por ali, tocou pro Ruan. Não foi no braço não, hein? Juizão. Bola pro Wesley Brito. Vai virar o jogo aqui da esquerda pra direita. Bola pro Edivan, se pegar em perigo, ele foi, buscou a bola, até pegou, mas não dominou, a bola saiu. Lateral para Ponte fazer a cobrança do lado do povo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Marca aí, torcedor, 12 minutos, 30 segundos, 12:30 agora passados desse segundo tempo. 32,5 no regressivo para terminar o segundo tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista é a 5ª rodada.
Majestoso, a Ponte tá na frente, Thiago Oliveira marcou a 46 do primeiro tempo. Ponte 1, Taubaté 0, placar ao vivo, futebol interior. O Rio Claro venceu o Lemense 3-0. Série A2, Campeonato Paulista, o Oeste mais cedo empatou com o Comercial pelo placar de 0-0. 15 de Piracicaba e Juventus vão empatando em Piracicaba. 0-0 às 8h40 da noite. Tem Botafogo e Guarani. Lucas de Souza dá o recado nos canais Futebol Interior. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram continuar. Falta para a Ponte. Muito forte o passe aqui para o Everton. A bola vai sair aqui para a linha de fundo. Tirou de volta para o Taubaté fazer a cobrança. O goleirão William Menezes está na bola. O Frank, 13h30. Primeiro tempo, 1-0 para a Ponte. Carlos, eu acho que agora o Hélio podia fazer 2 alterações. Eu ali faria. Eu tiraria o Júnior Tavares, certo. Colocaria o Dudu e tiraria o nosso lateral direito, o Everton, e colocaria o Luiz Felipe, viu? Tá aí o Frank Francisco pedindo 2 alterações nesse time da Ponte. Vem o Thiago, tirou errado. A bola voltou pro Wesley, vai fazer, bateu pro gol, tá na rede. Gol do Taubaté. Romarinho, 18, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Empata o Taubaté. Zaga da Ponte tirou errado, Marcelinho tocou pro Romarinho, canto direito, saída do goleirão, canto esquerdo, baixo do Kaique França. Tocou o fundo na rede, tá empatado o jogo. O Taubaté não chegou, quando chegou... Mandou pra rede, 1 pra Ponte, 1 pro Taubaté. Goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo na rede. O detalhe do gol, printa a tela aí, André Luiz. O detalhe é que o Marcelinho serviu a Romarinho, que saiu na cara do Kaique França, escolheu o canto, chutou de perna direita no canto baixo esquerdo da meta do goleiro da Ponte, que nada pôde fazer. Tudo igual no Majestoso. Romarinho, camisa 18. Agora, Ponte 1, Taubaté também 1. Falha da zaga, né, Frank? De novo, né? A Ponte dá muita moleza na marcação. E o Taubaté, que não tem nada a ver com isso, foi lá e empatou o jogo 1-1. O Roberto Cavalo fez 2 alterações pela beirada, Carlos. Vai lá, Carlão. Tá impedido. Ele fez 2 alterações pelas beiradas. Inclusive o Arthur saiu, entrou o Jean Carlos, que nitidamente vai descer agora. E ele queria aproveitar justamente as costas dos laterais da Ponte. E o Everton, por que eu pedi a entrada do Luiz Felipe? O Everton ele já está cansado. Ele já está com déficit de término de jogada. Isso normalmente é quando o jogador já está mais desgastado. Eu faria essa alteração, colocaria o Luiz Felipe aqui na lateral direita e aproveitaria para tirar o Júnior Tavares e pôr o Dudu. A Ponte precisa ficar mais aguda. Ele vai mexer, viu? Tem 2 alterações aí. O Dudu é 1. O camisa número 7 tá lá. Daqui a pouco o Hélio dos Anjos vai fazer 2 alterações no time da Ponte. Vem Ponte, empata o jogo. 1 pra Ponte, 1 pro Taubaté. Ponte trabalha a bola pra Felipe Amaral na direita, tocou a bola pro Everton. O Everton pro Pablo Diego. Vem Pablo, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. Tira a zaga da equipe do Taubaté, joga a bola na linha de fundo, é escanteio pra Ponte. É o primeiro escanteio só pra Ponte no segundo tempo, o 9º pra Macaca no jogo, André. É o último toque do Edivan pela linha de fundo, é lado esquerdo, se prepara para a cobrança. Camisa 10, Elvis da bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. O Matheus Silva tá na grande área. O Thiago Oliveira também tem jogador da equipe do Taubaté caído. É o Gustavo Medina. O zagueiro, camisa número 3, tá no chão, tá sendo atendido e já tá pedindo alteração lá, hein? Já tá pedindo alteração, olha lá, diz que não dá pra ele. Parece que é virilha. Não vai dar pra ele não. Não vai dar pro jogador da equipe do Marília não. O jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança na pela direita. O Taubaté vai mexer, a Ponte Preta também. A Ponte já mexeu uma vez com a bola rolando. Tem mais 2 chances de mexer a Ponte Preta. É escanteio para Macaca. A Ponte tomou gol a 14. Estamos a 17 minutos e 20 segundos do segundo tempo. 1 para a Ponte, 1 para o Taubaté. A Ponte saiu na frente 1-0 com o Thiago Oliveira. Taubaté empatou há pouco a 14 do segundo tempo com o Romarinho. Passe do Marcelinho. Mudou.
Foi embora o camisa número 3, o Gustavo Medina, para a entrada do 13, o jogador Lucas Minhoca. Lucas Minhoca, 13, tá no jogo. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, toque do Jerry, cabeça! Pro gol da Ponte! Se tem gol da Ponte, tem gol do Gé! Gé! 19 a camisa dele! Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso! Cobrança do escanteio do Elvis! O nosso maestro! O Gé subiu mais que a zaga! Meteu a testa na bola! Ela foi morrer no canto esquerdo baixo do goleirão William Menezes, não dava pra ele. Pegou ainda na trave, morreu no canto. Vira a Ponte e desempata o jogo. Gé, artilheiro do campeonato, artilheiro da Ponte, quinto gol dele com a camisa da Ponte. Gé, pra estampar o sorriso no rosto do torcedor Ponte Pretano, no Majestoso, em todo mundo, no planeta dos macacos, em qualquer parte, onde quer que esteja um Ponte Pretano. Ponte 2, Taubaté 1, goleirão William Menezes. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol da Ponte. A tela tá printada, printa aí, André Luiz. E o detalhe é que na bela cobrança de escanteio de Elvis, de perna direita, ele levantou, subiu no meio da pequena área, no meio da zaga da equipe do Taubaté, o Gé, terceiro andar, testou forte, canto baixo esquerdo da meta de William Menezes, que nada pôde fazer. A macaca de novo da frente do Moisés Zucarelli, o artilheiro Gé, camisa 9, Ponte 2, Taubaté 1. Macaca na frente, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Mudou. Ponte vira o jogo já. O André Luiz vai informar porque o Taubaté vem perigoso lá pela ponta direita, bola para Romarinho. Romarinho entrou na grande área, vai fazer, olha o gol de empate. Pô, assim não dá, né, velho? Assim não dá. Impedimento. Mas o Bandeira tá levantando o instrumento aqui pro jogador da equipe do Taubaté. Mas, porra, assim não dá, né? Assim não dá, né? Pô, você faz o gol e a defesa... Tava impedido, tá, gente? Vamos combinar que tava na frente aqui. Foi bem o Bandeira nessa, hein? Mas, pô, o Romarinho de novo saiu na cara do Kaique França, hein? Ele tá deitando e rolando atrás da zaga da Ponte. Desta vez impedido, gol anulado, e vamos às alterações. Gustavo Medina foi embora lesionado com a 13 da equipe do Taubaté. Entrou o 13, que é o Lucas Minhoca. Anote aí, Lucas Minhoca tá no jogo. Gustavo Medina foi embora. E na Ponte entrou o camisa número 7, Dudu Ratamoto, para a saída de Júnior Tavares, 22. É a segunda alteração processada por Hélio dos Anjos na Ponte Preta. E tem mais uma também. O Everton saiu para a entrada do Luiz Felipe. Vamos lá. O Everton foi embora, camisa número 2, para a entrada do Luiz Felipe, 14. Confirmando a você, o Everton 2 foi embora, Luiz Felipe, 14, está no jogo. Então são 3 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta. 21 minutos passados do segundo tempo. Bom, as alterações, o jogo estava 1-1. Aí foi lá, bateu o escanteio, a Ponte fez 2-1. Mas o Júnior Tavares saiu também o Everton, entraram o Luiz Felipe e Dudu. A Ponte precisa melhorar essa marcação aí, hein, o Frank? Sim, Carlos, e hoje você foi feliz. Infelizmente o Elvis hoje não faz uma boa partida. Ele perde a bola aqui no campo de ataque, pegou o time todo aberto. Olha o Taubaté, de fora da área, vai queimar Dario Bochecha pro gol pra fora da linha de fundo. Vai, Frank, completa aí. E pegou todo o time aberto, porque a Ponte vinha descendo, né? Ô, Carlos, A2 é um campeonato diferente. E o time precisa ter essa consciência. Tá vencendo em casa 2-1, dá uma cozinhada no jogo, não sai que nem maluco pra cima. Segura os volantes lá, claro, pô, segura o Fraga, manda o descer Fraga todo ficar lá mundo. atrás, manda o Felipe Amaral ficar lá atrás. Sim. Zaga tá jogando em linha, tá perdendo toda, o Romarinho é bom de bola, sabe fazer gol, já fez um, o segundo tava impedido, mas sabe fazer gol, tem que marcar aí. Pô, me ajuda aí, Ponte, me ajuda a te ajudar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ponte trabalha, o Taubaté trabalha a bola aqui pela ponta esquerda para Marcelinho. Ele que deu passe, assistência para o primeiro gol do Taubaté. A Ponte já conseguiu fazer o segundo, mas vem de novo Marcelinho. Perna direita, uma bomba! Kaique França. A sorte é que amorteceu ali no Luiz Felipe. E aí o Kaique deu um soco, tirou. Bola voltou pra Ponte do Wesley Fraga, perdeu. Recuperação de bola. Tá indo que nem louca a Ponte pro campo de ataque. E não tá dando certo. As alterações do Roberto Cavalo. Jogadores estão dando trabalho pro time da Ponte. Vem Juan. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva. Tira dali, a bola volta pra Ponte. Bola pro Pablo Diego. Pablo Diego ganha essa bola pra Ponte. Disputa de bola ali com o Marcelinho. Marcelinho veio na disputa ali com o Luiz Felipe. A bola vai ficar aqui no canto esquerdo. Trabalha a bola com o Vavá. O Vavá lateral esquerdo. Faz uma dobra aqui na ponta esquerda. O técnico Roberto Cavalo. Ponte ganhou. Bola com Pablo Diego. Pablo Diego foi pro chão. O árbitro não deu falta, agora deu. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E você segue participando com a gente, mandando mensagem aqui no nosso Zap Zap. Tô esperando aí a sua participação. Manda aí, vem Ponte, bola pra ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. Se enroscou ali com o centroavante, com o zagueiro. O Lucas Minhoca. O Gé, né, se enroscou com a Minhoca. E o jogo tá parado porque o William Menezes, goleirão, tá caído ali, hein? Tá caído o goleirão da equipe do Taubaté. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Chegamos a 24 minutos, 24 passado o segundo tempo, 21 mais acréscimos pra terminar o jogo. É Série A2, meu querido. Série A2, Campeonato Paulista. Segundo tempo, majestoso. A Ponte tá na frente. Thiago Oliveira e Gé marcaram pra Ponte, Romarinho pro Taubaté, pro Burro da Central. Ponte 2, Taubaté 1, placar ao vivo, futebol interior. Intervalo de jogo, Supercopa do Brasil, Palmeiras virou pra cima do Mengão, hein? 2 pro Palmeiras, 1 pro Flamengo. Intervalo de jogo por lá, em Brasília, no Mané Garrincha. Série A2, Campeonato Paulista, placar ao vivo, futebol interior. 15 de Piracicaba e Juventus 0-0, 31 do primeiro tempo. O Rio Claro venceu o Lemense por 3-0, mais cedo Oeste Comercial empataram em 0-0. 8h40 da noite, tem Lucas de Souza transmitindo Guarani, Botafogo e Guarani. Série A1, Campeonato Paulista. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Vai, André. Daqui a pouco na Ponte, o camisa número 9, Eliel, e também o 18, Maurício, já, menino da base. O Sérgio Soares está perguntando aqui no Facebook, cadê o Fábio Sanches? Ô Sérgio, o Fábio Sanches está voltando de contusão, né? Começou a trabalhar com bola no começo desta semana, viu? Tá vindo de contusão, aí ele torceu o tornozelo em um jogo treino da Ponte e desde então estava entregue ao departamento médico, mas está sendo trabalhado, já está voltando a trabalhar com bola o Fábio Sanches, tá bom? A Neuci Lucato tá querendo o terceiro gol pra Ponte aqui no Facebook, vai mandando mensagem pra gente, vem Taubaté, olha o Marcelinho, vinha disputa de bola ali, Luiz Felipe ganha essa bola pra Ponte aqui na ponta direita. O Luiz Felipe virou uma realidade na lateral da Ponte, né? Virou meio que uma realidade, né, nessa lateral da Ponte. O Osmar Dangarno, Aparecido Alves da Silva, Vivi Vicente, Ângela Maria, todo mundo aqui no Facebook, obrigado, gente, pela grande audiência no YouTube também. O Benedito Ovidio da Silva, fala Benedito, meu querido, obrigado por estar com a gente, seja bem-vindo aqui à transmissão mais pontipretana do mundo. Obrigado pela sua participação. Tamires Raquel também gritou um gol aqui. Oi, Tamires, seja bem-vinda, minha querida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Mudou. Vai, André. Foi embora o Fraga, camisa 5 para a entrada do 18, Maurício. E foi embora o 11, Pablo Diego, para a entrada do camisa número 9, Eliel. Mais 2 alterações processadas por Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Ovo Satoshi. E eu que estava pedindo para marcar, né? O Hélio dos Anjos. Tira o Wesley Fraga e coloca o Maurício. O Maurício
já chegou a fazer segundo volante no time sub-20 da Ponte, no time da Copinha, era o capitão do time da Copinha. Porém, contudo, entretanto, ele é mais jogador de meio campo, ele é mais jogador de armação. A Ponte não pode mexer mais, vai ficar só com o Felipe Amaral ali na cabeça da área. E as movimentações ali do Taubaté do Roberto Cavalo, ele colocou vários atacantes, né? Vamos ver como é que vai ficar. Bola aqui pro campo de ataque, é pro Gé. Tá impedido, não vale mais nada. O Gé levaram um braço ali no rosto do Gé, hein? Tem um bração ali no rosto do Gé. Zagueirão da equipe do Taubaté, o Vitor Caetano. Eu quero ver rostão na cara do Gé. Rosto ali na cara do Gé. O árbitro já tava marcando o impedimento. Mas teve um rosto, teve um braço, né, no rosto do Gé. Né, pra falar direitinho ali, ó. Ficou, hein? Cotovelão ali, hein? Cotovelo é que não tem VAR, né? Então é uma várzea, né? Mas, ó, maldoso, né? O zagueiro tá de sacanagem, né? Vamos combinar, né? Olha lá, ó. Olha lá. Deu bração, deu bração. Ô, Carlos, e me permita dizer que o juiz, estando vindo de frente com a jogada, alegar que não viu e o Bandeira também não dedurar aqui, porque ele tá de frente com a jogada, é tão mau caratismo quanto o do zagueiro que faz uma agressão covarde dessa. Olha, você quer que eu fale uma coisa? Na minha opinião, lance para expulsão. Sim, claro. Não tem nem conversa. Ele foi intencional, não foi... não tava desequilibrado caindo. Veja que eles se enrolam, o Gé tenta sair dele, ele desce o braço e desce o cotovelo e dá no meio do nariz do Gé. Ainda fica com essa cara de bobão aí o zagueiro. Ainda. Cara, como é que você consegue fazer? Eu fico me imaginando com esse monte de câmera, o juiz não vai dar nada, ele vai ficar como se fosse o inteligente da coisa, né? Mas eu fico pensando, cara, ó o que ele fez, velho. Como é que você tem coragem de agredir um colega de profissão? Isso é uma agressão, pô. É aquilo que a gente falou no início da transmissão, Carlos. O ser humano está invertendo os valores, né? É lamentável. E ele acha que porque ele vai conseguir enganar o árbitro, né? Porque aí, como não tem o VAR, né? Também não dá pra gente cobrar o árbitro disso, né? Ele acha que vai ficar assim, né? Que vai ficar tudo certo pra ele. Mas tem que ter vergonha na cara, né? Tinha que ter pelo menos vergonha na cara. E eu espero que o Gé tenha tranquilidade e não devolva o que ele fez nele, né? Espero que o Gé não seja infantil a tão ponto assim para devolver pro jogador da equipe do Taubaté. Vem Ponte, ganhou o Eliel, ganhou, trabalhou bola na ponta direita. O Taubaté agora tá descendo ali o sarrafo, hein? Bola na ponta esquerda, vem Dudu na ponta, fez a finta, vai pra grande área, tentou na boca do gol, chegou ali o Gé, tenta do carrinho também, mas a bola acaba saindo pra linha de fundo. Tiro de volta pro William Menezes fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Passamos de 30, quase 31 deste primeiro tempo. O árbitro agora vai pegar uma falta do Eliel em cima ali do Ruan. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Amiga esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. 31 minutos, 31 passados desse segundo tempo, 14 para terminar o jogo. Giro do giro, placar Futebol Interior, Canais Futebol Interior, Série A2, Campeonato Paulista Majestoso, com muita gente no Majestoso, hein? Ponte 2, Taubaté 1, Série A2, Campeonato Paulista mais cedo, Oeste Comercial 0-0. O Rio Claro venceu o Lemense pelo placar de 3-0, o jogo terminou há pouco. 15 de Piracicaba e Juventus vão empatando pelo placar de 0-0. Supercopa do Brasil, Palmeiras vai vencendo o Flamengo, intervalo de jogo. 2 pro Palmeiras, 1 pro Flamengo. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Renda! Quase 32 passados deste segundo tempo. Vamos lá, vamos saber quanta gente tem no Majestoso. Vai, André. Público pagante, 6.162. Público não pagante, 887. Público total, 7.049, para uma renda de R$ 90.360. Confirmando o público pagante, 6162, público não pagante, 887, público total, 7.049, para uma renda de R$ 90.360. Até aqui, Ponte 2, Taubaté 1.
tem muito mais gente do que quarta-feira, né? Pelo menos no olhômetro aqui, mas o público 7.049 no total. 7.049 no total. É o maior público da Série A2 do Campeonato Paulista, mas todos erramos, viu? 8.400 o André, 9.000 o Corsato, 9.800 o Frank, né? É isso. O mesmo. Ronaldo Lima, nosso ouvinte, disse que teríamos 8.800. A gente tá por fora de público, 7.000 arredondando o público pagante no Majestoso. Ô Frank, 33. Segundo tempo, Ponte 2-1. Carlos, o jogo a Ponte tornou o jogo difícil, tá? A mexida do Roberto Cavalo foi muito interessante, fez uma boa leitura do jogo. A Ponte hoje não reedita as grandes apresentações anteriores, mas ainda assim, Carlos, é um jogo controlado. As alterações foram onde a gente pedia, né? Eu acertei as duas anteriores, agora as duas últimas, mas a Ponte precisa ter tranquilidade, Carlos. Está falhando muito nessa peça final aqui, ó. E vem de novo, olha os caras, Romarinho fez o passe no meio, procurava ali o 9, o Rafael Macena, chegou a zaga da Ponte para tirar e vem contra-gol pra Ponte, olha o Gé, disputa de bola ali com o jogador da equipe do Taubaté, ganhou, a bola explodiu ali no Elvis, voltou pro Gé, ele briga, rapaz, vem ali o Minhoca pra cima do Gé, o Gé tá na ponta esquerda, segura o braço aí, Gé, segura o braço, vem o Minhoca, levanta os braços, o Minhoca, ganha essa bola pro Edivan, o árbitro vai pegar a falta, não, deu bola pra Ponte, bola pro Dudu Atamoto vem, briga ali com o Bochecha, o Dudu Atamoto vem, vai tocando a bola, ele não toca, Romarinho, Dudu Atamoto, chegou ali, o Thiago Oliveira, ganha essa bola para a equipe da Ponte, fez o passe no meio, era pro Elvis, o Elvis não subiu, a bola voltou pro Vitor Caetano, bola na ponta esquerda, ele dá um bico na bola, joga a bola aqui pra lateral, a bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Sérgio Soares, respondi aqui pra ele, cadê o Fábio Sanches, né? Tá com a gente aqui, Ângela Maria Rosa, Marcílio Ramos, vamos Ponte, tá dizendo ele aqui, pro terceiro gol, Aparecido Alves da Silva, nossa defesa hoje está meio confusa, tô contigo Aparecido, Luiz Aparecido Carvalho, bora Macaca, Eduarda Josuel Martins, entrou na live aqui, tá com a gente, valeu querida, obrigado pela audiência, o Edilson Roberto, péssima arbitragem, tô contigo Edilson. Arbitragem horrorosa. Aliás, esse árbitro é o primeiro jogo dele na Série A2. Ele já apitou jogos da Série A1, inclusive 3 jogos, né? É um árbitro que a Federação Paulista de Futebol coloca muita força em cima dele. É um árbitro jovem, inclusive, mas hoje tá ruim. Não sei se é porque ele tá acostumado a apitar com o VAR, né? E o VAR agora virou amuleto para árbitro, né? Mas hoje a arbitragem dele realmente tá muito ruim. Tem detalhe no ar aí, André? Manda. O Roberto Cavalo ali fazendo muita pressão, tanto em cima do Candansan, como também do quarto árbitro. É aquela experiência toda do Cavalo, né? Cláudia Felipe escreveu aqui, vamos nega véia no YouTube. Obrigado, Cláudia, pela audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora o Matheus Silva ia perdendo aqui pro Wesley Brito. O Roberto Cavalo fez a leitura certinha do jogo, né? Ele coloca jogadores rápidos e a Ponte tá tendo realmente dificuldade. Agora o Matheus Silva chegou cometendo falta. Pra mim era até lance pra cartão amarelo. Mas o árbitro parece que não deu cartão pra ele. E é o que o Roberto Cavalo tá pedindo ali, né? Tá pedindo ali, falou, professor, não é pra cartão essa falta, não? Marcelinho, vem ele pra fazer a falta pra equipe do Taubaté, cobrança de falta pra equipe do Taubaté, 36, jogo não tá definido não, hein? 2 pra Ponte, 1 pro Taubaté, o Eliel, menino da base, tá ali na barreira, só tem ele na barreira, o Juan passou, não é ele que vem não, é o Marcelinho, tem um monte de gente do Taubaté impedido ali, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, sobe, Felipe Amaral tá subindo bem de cabeça, tira, Wesley. Tirou, a bola voltou pro time da Ponte, volta a bola, vem ali, o Gé, tenta, levanta o pé, a zaga da equipe do Taubaté tira, Ruan, no peito, matou bonito, hein, tocou a bola para Marcelinho, volta ali um pouco mais atrás pro Vavá, toca a bola pro William Menezes, o William Menezes tocou na fogueira, que deu certo ainda pro jogador da equipe do Taubaté, bola para Marcelinho, chegou ali o Matheus Silva, tirou, só que tirou errado, a bola voltou para Vavá para Marcelinho no meio, vira o jogo, trabalha a bola pro Wesley Brito. Chegou cometendo falta ali, o árbitro tá parando para marcar, só que ele pega a falta aqui do Thiago, ou do Matheus. Pega a falta do Matheus em cima do Macena, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Amarelo. Vai. Amarelo para o camisa número 4 da Ponte, Matheus Silva. Pelo lance anterior, acabou ali se estranhando com o jogador do Taubaté. Amarelado o jogador da Ponte, Matheus Silva, camisa número 4. Falta... Informação para Prone Alimentos. Vai, André. Falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. Quem tá ali? É o Juan, né? É o Juan. 14. Só um na barreira, hein? O jogo não tá definido não, hein, povo? Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Passa lá por todo mundo. O 18 era o jogador da equipe da Ponte Preta por ali. A bola acaba saindo para lateral. É lateral, é o Maurício que estava por ali. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. 7.049 público total no Majestoso. Eu esperava uns 9.000, né? Mas tá bom, é o maior público desta Série A2 do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, você ligado conosco, torcedor, vai participando aí, vai mandando mensagem no nosso zap, o 989-89-3526. Cláudia Felipe escreveu, vamos, nega véia. Oi, Cláudia, obrigado por estar com a gente. Edilson Roberto, a Ponte está subestimando o adversário. Rapaz, e quando volta a imagem aqui, já volta com uma cena no campo de ataque. Chega o Kaique França, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral, mas o árbitro tá marcando impedimento. Auxiliar número 2, o Felipe Camargo Moraes, de 29 anos, anotou impedimento do ataque da equipe do Taubaté. O Saulo, tô ficando acostumado com as viradas da minha macaca. São Carlos, torcendo pra nega véia. Ô, Saulo, obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Ângela Maria Rosa, Osmar Dangar, mais 2 da base em campo. Maurício e Eliel. Ponte lança Maurício, mais um da base em campo. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Bola pro Kaique França, vai poder pegar com os braços sim. Vai mudar. Pega o goleirão da equipe da macaca. Quem que vai mexer, o André? O Taubaté, o técnico Roberto Cavalo, daqui a pouco vai colocar a campo, camisa número 15, Rafael Mineiro. Rafael Mineiro, já. Novidade aqui nesse time do Taubaté, rapaz. Teve jogos difíceis pra Ponte, jogo contra o São Caetano, achei que foi o mais difícil até agora, mas o Taubaté tá dando um trabalho. Olha o Dudu, vem Ponte pela direita, o Eliel passou, pediu, o Jé caiu lá na ponta, o Dudu vem, perna direita virou, trabalhou pro Elvis, na cavadinha, pro Dudu na grande área, o Luiz Felipe desistiu, né, mas a bola veio pra ele, chegou ali no Eliel, na marcação e vem contra-golpe pra equipe do Taubaté. Gente, tem que tomar cuidado com isso aí, ó. A Ponte não pode tomar contra-golpe ganhando o jogo dentro de casa. Não pode tomar contragolpe. Não pode. E agora o árbitro vai pegar uma falta ali do Maurício, em cima do jogador da equipe do Taubaté. O camisa número 10, o Marcelinho. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Taubaté, porque o Marcelinho tá caído ali no círculo que divide o gramado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Vamos caminhando para 41 minutos, 41 passados deste segundo tempo. 4 minutos mais acréscimos. Eu creio que vamos até 50, no mínimo. Série A2 desse campeonato paulista. Majestoso, quinta rodada. Ponte está na frente. Thiago Oliveira e Gé marcaram para Ponte, Romarinho para o Taubaté. 2 para Ponte, 1 para o Taubaté. Placar ao vivo, futebol interior. Mais cedo, Oeste Comercial empataram em 0-0. Rio Claro 3, Lemense 0. Placar final, o Juventus 15 de Piracicaba e Juventus vão empatando 0-0, finalzinho do primeiro tempo em Piracicaba. Supercopa do Brasil, o Palmeiras está vencendo de virada o Flamengo. 4 minutos, segundo tempo de jogo. 2 pro Palmeiras, 1 pro Flamengo. Daqui a pouco, 8h40 da noite, Campeonato Paulista Série A1, aqui nos canais Futebol Interior. Guarani, Botafogo e Guarani com Lucas de Souza. Amanhã, 4 da tarde, Internacional de Limeira e Ituano. Marcelo Corsato transmite aqui nos canais Futebol Interior.
Pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Mudou. Futebol Interior. Já mudança porque vem o Taubaté, vem os Chiares, na ponta direita pro Edivan, cruzamento pro Macedo, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira vai pra tirar, tira. Toca a bola pra Dudu, o Atamonto na ponta esquerda, toca a bola aqui pro Jean Carlos, muito forte. Alteração, a última do Cavalo, vai André. É, a última de Roberto Cavalo, a quinta alteração no Taubaté, foi embora o 4, Vitor Caetano para a entrada do 15, Rafael Mineiro. Confirmando 4, Vitor Caetano foi embora, 15, Rafael Mineiro tá no jogo. Informação para Jump Esportes. O Vitor Caetano é aquele mesmo, né, que poderia ter sido expulso no lance com o Gé, mas o árbitro não viu. Bola pra ponte, olha o Gé, ganha essa bola na ponta esquerda, já ganhou, hein? Já entrou na grande área, o Eliel tá pedindo, vem cruzamento por baixo, chega a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo, Bochecha, foi bem demais. Foi bem demais, o Gé ganhou na corrida, fez o cruzamento, era pro Eliel. O menino tava lá pra colocar pro fundo da rede. Escanteio pra ponte, André. É, no bom cruzamento do Gé, o Bochecha chegou travando, de perna esquerda, mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para Macaca, lado esquerdo, camisa 10, Elvis na bola. Se eu não tô enganado, é só o segundo escanteio no segundo tempo. E foi assim que saiu o gol. Segundo gol da Ponte, Elvis pra cobrança, do escanteio pra Ponte, o Gé tá ali na pequena área, Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, a bola passa, vai embora. Pegou na rede, o Elvis tá querendo fazer um olímpico, viu André? Ai, como tá, e outro dia ele quase acertou, Sim. mandou no travessão. Exato. Por muito pouco também, essa daí fez uma curva maravilhosa, a bola passou por sobre a meta do goleiro William Menezes, que apenas conferiu. Tiro de meta para o Taubaté, que perde por 2-1 no Majestoso. Eu acho que vamos ter 6 minutos de acréscimos. E você, André? Sei, eu acho que vai dar uns 8. 8. E você, Frank? Pra não ficar longe, 7. 7. 6, 7 ou 8. Vamos lá. Bola para a equipe do Taubaté aqui na ponta esquerda. Ó, o jogo não tá definido não, viu, gente? Tá definido não. Luiz Felipe fez o passe no meio, pegou no braço. O árbitro disse que não. Rapaz, ele briga com a imagem, ele briga... Ah, cara, esse cara tá de sacanagem, esse árbitro aí, velho. Esse árbitro tá de sacanagem. Só deu a falta porque o Bandeira apontou. Salvou ele. Ah, cara, esse cara tá de sacanagem, vai. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, ó, vai ser difícil ver um árbitro pior que esse. Rapaz, ele é muito ruim, cara. Mas foi na cara dele. Precisou o Bandeira ajudar. A sorte é que o Bandeira tá bem, o Diego Moreno de Oliveira. É a sorte dele. Mas a sorte que o Bandeira tá bem, viu? O zagueiro da Ponte tá caído, a Ponte não pode mais mexer, hein, André? O Matheus Silva tá no chão não ali. Não pode mais mexer porque o Hélio já fez 5 alterações da equipe e o Matheus Silva vai se levantando ali. Lance favorável à Ponte, Elvis pega a bola carinhosamente, vai levantar. Finalzinho de jogo no Majestoso, a Macaca vence por 2-1. Deixa eu abraçar aqui, ó, a audiência internacional, hein? Estevam e Miguel, vendo vocês e com saudades da pizza do Dadá. Tá nos Estados Unidos, pelo que eu vi aqui. Ô, Estevam, obrigado, querido. Mais 5. Obrigado, valeu, só vi a mensagem agora, aqui ele mandou mensagem no nosso zap. Valeu, Estevam, obrigado, hein, cliente do Dadá também. Tá lá nos Estados Unidos. Obrigado pela audiência. Quanto que vamos aí, André? Mais 5, vamos até 50 minutos nesta segunda etapa. Não estamos acertando nada hoje, hein? Estamos acertando nada. Olha a Ponte, olha o Elvis. Fez ali o chapeleta. Voltou, sobrou pra Ponte, pro Maurício. Perna esquerda, bateu pro gol. Passa, vai embora. Linha de fundo, o Elvis tá pedindo o toque ali do goleirão. Achei que não pegou não, mas o Maurício, hein? O Maurício, perna esquerda, uma bomba. Ela vai embora, linha de fundo, tirou o da nação Ponte Pretana, hein, ô André Luiz? E a primeira chegada do jovem Maurício, revelado na base, chutou forte, perna esquerda. A bola por sobre a meta do goleiro William Menezes. Tiro de meta para o Taubaté, que perde por 2-1 no Majestoso. Passamos de 45, vamos até 46, ô Frank. A Ponte tem a bola, mas não dá pra dizer que o jogo tá definido não, hein? Não, hoje a Ponte tá preocupando um pouquinho na meia cancha, Carlos. Não tô gostando também. O Amaral hoje não encaixou. Tá, não fez uma péssima... E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Luiz Felipe, levantamento na boca do gol pro Gé, adiantou demais a bola, ficou fácil ali pro William Menezes, sai do gol pra fazer a defesa, ele põe a bola aqui pro campo de ataque, daqui a pouco o Frank vai completar, o Frank completa já porque a Ponte vem, bola com o Dudu, falta no Dudu, vai Frank, rapidinho, completa aí. O Carlão, e o Maurício é a característica dele, né, é isso aí, ele bate muito bem pra gol. Tem gol, campeonato Supercopa do Brasil, empata o Flamengo, hein.
Empata o Mengão, 10 minutos do segundo tempo. 2 pro Palmeiras, 2 pro Flamengo. O Flamengo fez o primeiro. Palmeiras virou 2-1. E agora o Mengão faz 2-2. Bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola pra Ponte. Bola pro Minhoca. Minhoca volta. Bola pra Menezes. 47. 3 minutos pra terminar. Ponte vence pelo placar de 2-1. Minhoca. Bota a bola pro goleirão William Menezes. Daqui a pouco tem mais futebol, hein? Série A1, Campeonato Paulista, Guarani, Botafogo e Guarani. Lucas de Souza vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, 4 da tarde, tem Internacional de Limeira e Ituano. Com Marcelo Corsato, notícias do esporte e futebol interior, 4 da tarde. Na seguidinha, o clássico Corinthians e São Paulo. É o clássico majestoso, né, Lucas? Corinthians e São Paulo. Ah, vai ter gente na bancada aqui que vai ficar dividida, hein? Mas não nessa bancada, lógico, né? Essa bancada não tem essa não, mas na outra bancada vai ter gente hoje que vai torcer pro mesmo time, mas amanhã os caras vão brigar, né? São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo. Edson Carlos vai transmitir nos canais Futebol Interior. Eu só quero... Vou falando aqui, numa partida de futebol não existe a possibilidade de 2 times perderem, né? Não, né? Ainda não. Não tem essa possibilidade, né? Então tá. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Ponte. Bola pra Macaca, olha o Dudu. Tentou fazer o passe pelo meio. Era pro Elvis, a zaga da equipe do Taubaté tirou. A bola voltou. Vem os caras, tem que segurar, hein? Chegou Thiago Oliveira. Mostra que é zagueiro de Série A2, mete o pé na bola, tira. Joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Taubaté fazer a cobrança. 48 minutos, 30 segundos passados. Segundo tempo, a Ponte vai vencendo pelo placar de 2-1, vai indo a 15 pontos. O time da Macaca. Macaquinha vai a 15 pontos na competição. 100% por enquanto de aproveitamento até aqui. Mas o jogo não acabou não, 48 e 45. Vem Taubaté, vem ali o Vavá. Vavá traz essa bola pro meio, a zaga da Ponte chega pra tirar. Eliel dá um bico na bola, tira. A bola vem aqui pro campo de ataque. Bola pro William Menezes. 49 minutos passados deste segundo tempo. Tá 2 pra Ponte, 1 pro Taubaté que vem bola aqui pra ponta esquerda. Era o Juan na marcação. Passou pelo Luiz Felipe. Passou pelo segundo também, que era o Eliel. Traz o passe, bola pra Marcelinho. Segura os homens aí. Bola pelo meio. Trabalha a bola pro camisa número 15, que é o Romeu. Não, o Romeu já foi embora. É o Rafael Mineiro. Mineiro pra bola. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar Eliel. Ganhou pra Macaca. Tocou bola pro Elvis. O Dudu passou, pediu. Agora tá impedido, não pode tocar. O Elvis vai segurando. Segura a bola o Elvis. Ele volta, esperou todo mundo voltar. Trabalhou bola na ponta direita. Bola aqui pro Luiz Felipe. Luiz Felipe vira o pé em curva aqui. O pé em curva, o passe. Faz um passe com curva. Bola pro Matheus Silva. Matheus Silva pra Kaique França. Kaique França, uma assistência na ponta esquerda para Jean Carlos. 49-50, vai terminar o jogo. O passe pelo meio. A bola voltou pra Ponte. Bola pra Dudu Atamoto. Ganhou a bola pra Macaca. Fez a finta, passou pelo primeiro, não passa pelo Minhoca. E não há tempo pra mais nada. Ponto, centro do gramado, árbitro do jogo. Matheus Delgado Candanção. Hoje não foi legal pra ele, não. Foi legal pra Ponte. 5ª vitória consecutiva da Macaca. Isso não acontecia desde 1969. Faz tempo. Eu não estava aqui. Agora eu tô vendo. A Macaca venceram 5 jogos consecutivos pela Série A2, Campeonato Paulista. 100% de aproveitamento para mais de 7 mil torcedores no Majestoso. Deu Macaca! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, Taubaté 1. Põe mais 3 pontos para Macaca, para nega véia aí. Macaca! 100% de aproveitamento, líder da competição. Ponte 2, Taubaté 1. Saída, jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Deu Ponte mais uma vez, André. Jogo difícil, hein? Jogo de Série A2, Ponte 2, Taubaté 1, André Luiz. E que jogo difícil. Mais uma vitória da Ponte nesta Série A2, com gols de Thiago Oliveira aos 45 da primeira etapa e Gé aos 18 do segundo tempo. E o gol do Taubaté feito pelo Romarinho aos 14 minutos da segunda etapa. A Macaca venceu o Esporte Clube Taubaté por 2-1 no Majestoso. Jogadores da Ponte saindo, também os jogadores da equipe do Taubaté. A torcida da Ponte canta e dança em Moisés Lucarelli. E mais uma vitória da Macaca, a 5ª consecutiva na competição. E agora a Ponte vai a 15 pontos ganhos, é líder isolada da Série A2.
a festa da torcida Ponte Pretana no Moisés Zucarelli. Vamos aguardar aí a passagem de algum jogador da Ponte, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Daqui a pouco, Carlos. Você chama. Beleza, André. Ponte Preta venceu, a equipe do Taubaté pelo placar de 1-0. O povo vai fazendo a festa no estádio Moisés Zucarelli, 7.049, o público total no Majestoso. A Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. Bom, vamos esperar aqui para ver se tem alguém para falar com a gente, né? Aí o André vai de carona com o pessoal que tá fazendo a transmissão lá pela Federação Paulista de Futebol. Mas o Frank Francisco fala: ô Frank, que jogo tinhoso esse, hein? 2 pra Ponte, 1 pro Taubaté. Não foi tão emocionante como o jogo do São Caetano, mas que deu trabalho o time do Taubaté pra Ponte, deu, hein? Carlão, Série A2, a gente sempre fala, né? Não tem jogo fácil. E, assim, hoje, por alguns fatores, a Ponte tornou a partida mais difícil. Jé. Analisa a partida de hoje. Boa tarde a todos, né, primeiramente. É um jogo muito intenso, né? Um jogo muito forte. Nós sabíamos da qualidade do Taubaté, né? Só que nós expôs nosso jogo, né? Tivemos a felicidade do pênalti ali, não conseguimos concluir, fomos atrás, conseguimos fazer o gol, tomamos um empate e daí conseguimos virar o jogo ali. Agora é trabalhar forte, que amanhã tem mais e quarta-feira tem um jogo contra o Novo Horizontino. E você anotou mais um gol pela Macaca, o 5º no campeonato. Como é que você se sente nessa fase aí de artilheiro, nessa fase iluminada? Agradecer primeiramente a Deus, né? Fruto de muito trabalho, venho trabalhando, venho me dedicando cada dia. E é consequência, né? Graças a Deus saiu mais um. E a torcida hoje fez a diferença, né? Mandou aquela energia positiva, aquela vibração para empurrar o time para conquistar esse resultado. A torcida vem empurrando nós desde o primeiro jogo aí, né? Nós vem fazendo o nosso trabalho dentro de casa. E daí é consequência, né? Ela vem ajudando nós e é bastante importante lotar o Majestoso sempre, todo jogo. Legal, muito obrigada. Pedir só para você, para finalizar, mandar um recado para a torcida, então. Agradecer a torcida aí, tá de parabéns. Tá aí, esta palavra de Gé passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Tá certo, André. Tá então com a palavra do Gé, você fecha aí a sua participação no gramado do estádio Moisés Zucarelli, depois da vitória da Ponte, 2-1 pra cima do Taubaté. Obrigado, André. Daqui a pouco você volta dentro do fim de jogo, vou pro intervalo e já vou abrir o fim de jogo aqui dos Canais Futebol Interior. Ô Frank, vamos lá então, antes de abrir aqui o fim de jogo dos Canais Futebol Interior, a Ponte Preta venceu por 2-1, aliás, vou pedir para nossa grande audiência aqui no YouTube, para você também aqui no Facebook, para deixar aqui o melhor em campo, tá bom? O craque do jogo pra gente aqui, já tem voto aqui do Roberto Santos, vai votando aqui no melhor em campo, Edilson Roberto também votando, o povo, o torcedor da Ponte não abandona a gente, né, rapaz? Que bacana. Vai mandando aqui, pra você quem foi o melhor em campo, conta pra gente aqui no YouTube e também no Facebook Futebol Interior. Dentro do fim de jogo a gente vai eleger o melhor em campo da Macaca. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. E aí, Frank, Ponte venceu pelo placar de 2-1. Foi merecido, mas foi complicado o jogo, hein? Carlos, infelizmente hoje, além da partida ser difícil, nós contamos com algumas coisas que mexeram muito com os ânimos do time, Carlos. Uma péssima arbitragem, ele foi muito confuso, foi péssimo no seu critério de cartões amarelos, até anulou um gol da Ponte que nós vimos aqui que estava irregular, Carlos, mas para mim falhou feio num impedimento absurdo em que o Pablo Diego ia sair na cara do gol. E alguns erros de inversão de falta, Carlos. Acabou irritando o Elvis, aí na cobrança do pênalti o Elvis ainda estava irritado, ele bate com força naquela bola, porque o Elvis coloca, mas ele estava tão agitado que acabou perdendo o pênalti. Carlão, Série A2 é isso aí, o time da Ponte está amadurecendo e hoje o que conta para nós, Carlão, é 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos e o Gé tá com 5 gols, Carlão, 1 gol por jogo. Lembrando que não jogou a primeira. Verdade. 5 gols no campeonato. Ele é um artilheiro da competição Mancha da Portuguesa. Tem 4 gols. O Elvis perdeu a oportunidade de chegar a 4 também, porque perdeu o pênalti. Jogou a bola pra fora. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro Osmar Dangar. O Osmar continua aqui insistindo, né, na questão do público. Osmar, eu não posso nem falar isso aqui que você está dizendo, né, porque a palavra realmente é muito forte, né? Mas o público divulgado é esse, 7.049 para uma renda de 90.360. O Osmar está dizendo que tinha mais gente.
Eu também acho que tinha mais gente, né? Mas cada um ali com as suas convicções. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ganhei mais uma camisa. Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. Sérgio Soares, ele participou aqui de alguma promoção, né? O Sérgio Soares também tá com a gente, valeu. Obrigado aí pela participação. Tá dizendo aqui mais 3 pontos pra Macaca. O mestre Dito, ô mestre, seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela sua participação, tá? Eu não vou sair aqui do Facebook, porque senão eu vou perder aqui as mensagens com os melhores em campo, né? A votação do torcedor aqui. O Gustavo Carvalho, meu Deus, que sufoco. O Wilson Correia, Lula dos Santos votando no melhor em campo. Deixa eu pegar aqui uma mensagem. O Paulo Roberto Nascimento, hein? Tá em Portugal, rapaz. Tá acompanhando a transmissão. Ô, Paulo, obrigado, meu querido. Valeu, hein? No YouTube aqui. Marcelo Venâncio, também com a gente. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela sua participação. Fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, já na volta. Depois do intervalo, vamos abrir o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Já vamos abrir aqui com o craque do jogo pra Ponte Preta 2, Taubaté 1, em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, do Ponte Pretano Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, a loja da fábrica, e outra no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Esportes é muito mais que torcer. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Depois do intervalo, a gente abre o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, depois da vitória da Ponte, a quinta na sequência, hein? Quinta vitória na sequência, desde 69 isso não acontecia. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Macaca 100% na competição. Ponte 2, Taubaté 1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião, e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado.
Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Deus é bom o tempo todo, não é mesmo? Boa tarde pra você, ou boa noite, 18 horas 9 minutos. Seja bem-vindo, você ligado conosco, tá no ar o Fim de Jogo aqui dos canais Futebol Interior. Pode printar essa tela aí, ó. 2 pra Ponte, 1 pro Taubaté, a quinta, ó, mão cheia pra Macaca. Quinta vitória seguida da Ponte, Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte lidera a competição, ninguém pega a Macaquinha. Bom, vamos ficar atento aqui no YouTube, né, pra pegar aqui a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, né, e enquanto isso... Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a eleição do craque do jogo para nós adiantarmos a pauta aqui, Felipe Marques. Bora! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Quero o povo votando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso Facebook. Vamos ver aqui as mensagens que chegam. O povo não abandona, né? Torcedor da Ponte Preta não abandona a gente jamais, né? Vamos lá aqui, deixa eu pegar as mensagens aqui então do ouvinte que tá votando no melhor em campo. Volta aqui, mais 3 pontos, acabou, quinta vitória. Meu Deus, que sufoco. O Thiago Oliveira, melhor em campo. Vamos ver aqui, primeiro voto pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, melhor em campo. Quem tá votando no Thiago Oliveira é o Wilson Correia. Então vamos colocar aqui o Thiago, o Wilson Correia, Lula dos Santos. Vota aqui no Thiago. Vivi Vicente, ganhamos mais uma desde 1969. Osmar Dangar dizendo aqui que a Ponte não vencia 5 jogos. Mestre Dito Ovídio, 3 pontos. Macaca querida, amor da minha vida, tá dizendo aqui o Sérgio Soares. Gé do Palio, o craque do jogo, o Roberto Santos votando no Gé. Hoje vai ser bacana essa disputa aqui, hein? E depois eu quero, se sobrar um tempinho aqui, a gente falar com o Frank. Eu achei que dos jogos da Ponte esse foi o pior, hein? Mas daqui a pouco o Frank vai falar. O Ronaldo de Lima tá votando no Thiago. Thiago, o melhor em campo. Valeu, Ronaldo. O Sérgio Soares vota no Gé, o melhor em campo. Então, por enquanto, Gé e Thiago com votos aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Amaral, melhor em campo. Aí, mais um voto então para mais um jogador aqui. Amaral, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Roberto Santos, Ponte muito melhor no primeiro tempo. Segundo tempo não gostei, mas o que vale é a quinta vitória. Tá dizendo aqui o Roberto Santos. Bom, por enquanto, 2 votos pro Thiago, 2 votos pro Gé. Deixa eu ver aqui no nosso YouTube. Edilson Roberto. Matheus Silva, o melhor em campo. Hoje tem um monte aqui, hein? Hoje vai dar trabalho pro narrador aqui, hein? Vamos lá, Matheus Silva, o Edilson Roberto votou nele. Gustavo Carvalho, Gé, o melhor em campo. Tá dizendo aqui no YouTube o Gustavo Carvalho. Gé, o melhor em campo. Pulou na frente aqui o Gé. Marcelo Venâncio, Gé, o melhor em campo. Mais um voto então pro Gé. Jogo difícil, hein? Gosto muito do Frank, tá dizendo aqui o Marcelo Venâncio. A diretoria da Ponte tem que observar alguns jogadores do Taubaté. Dá para aproveitar alguém aí na Série B. Gustavo Carvalho, já é o melhor em campo, sofreu pênalti e fez o gol da virada. É o matador da Macaquina Mortífera. Ó, valeu. Paulo Roberto Nascimento, Ponte 100%. Edson Cláudio, solta o hino. Valeu, Edson, obrigado aí pela sua participação, hein? Deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp. No nosso WhatsApp se tem aqui melhor em campo. Ouvinte participando, mandando mensagem pra gente aqui. Obrigado a todo mundo que deixou mensagem no Zap também. O 989 89
3526. 989-89-3526. Pessoal participando e deixando mensagem pra gente. Bom, vamos lá aqui. No Povo, o Gé ganhou. Gé com 4 votos, eleito no melhor em campo. Teve também o Thiago Oliveira votos, né? Brigou com ele aqui, depois o Amaral e o Matheus Silva. Mas pro Povo, o melhor em campo, o Gé. Vamos começar com o repórter André Luiz. O nosso repórter feliz. Para você, quem foi o melhor em campo? A Ponte Preta venceu o time do Taubaté por 2-1. Pelo que fez durante toda a partida, pelo que jogou e também pelo que deu trabalho à zaga da equipe do Taubaté, camisa número 9, Gé. Só um parênteses aqui, o jogo lá da Supercopa do Brasil tá, rapaz, tinindo, hein? O 4º gol do Palmeiras. Tava 2-2, 3-2, 3-3, 4-3 agora pro Palmeiras. 4 pro Palmeiras, 3 pro Flamengo. Rafael Veiga 2 vezes e Gabriel Menino 2 vezes. Pro Flamengo, a dupla Gabriel fez 2 vezes e o Pedro marcou 1 vez pro time do Flamengo. Portanto, 4-3 pro Palmeiras neste momento. Campeonato Paulista Série A2. Linense e Portuguesa Santista, 14 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. Esse jogo começou às 18 horas. Tem bola rolando para 15 de Piracicaba e Juventus. Segundo tempo, hein? 11 minutos do segundo tempo lá, 0-0, 15 de Piracicaba e Juventus. André, você votou em quem mesmo? Desculpe. Camisa número 9, Gé. Gé. Mais um voto para ele. Começou com 2 votos do Povo e agora o voto do André. E você, Frank, vota em quem? Carlão, para mim, nós tivemos 3 destaques na partida. E para mim escolher o melhor, a separação foi meio ponto. Hoje eu vou de novo com a galera. Eu vou no Gé, vou explicar por quê. Posso, Carlos, rapidinho? Claro, deve. O Gé não só fez o gol, gente, mas novamente uma partida de luta, de garra, toca bem a bola, protege. Eu chamei a atenção do Carlos, se mostrou um jogador muito inteligente, sofreu pênalti para que o Evans acabou perdendo dando a batida. Então, para mim, Carlão, por ser o artilheiro, decretar nossa vitória e jogar com a garra com que esse moço tem usado a camisa da Ponte Preta, hoje eu vou dar o prêmio para ele, o Gé. Gé. Bom, ganhou com 4 votos o Gé. O meu voto é do Thiago Oliveira. Hoje fez o primeiro gol, ajudou a Ponte aí, fez uma boa partida o Thiagão. O Gé fez o segundo, claro, já ganhou, né, o artilheiro da Ponte, mas até para incentivar aqui o Thiago. Então, com 4 votos, Gé, centroavante, o nosso Gé do Palinho, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho, o Hélio dos Anjos vai falar, hein? Já, em entrevista coletiva, o Hélio dos Anjos, treinador aqui da Associação Atlética Ponte Preta, vai falar nos vestiários do Majestoso. A Ponte Preta venceu a equipe do Taubaté pelo placar de 2-1. Bom, vamos lá então, placar ao vivo Futebol Interior, Série A2 Campeonato Paulista, jogos que já aconteceram, né? Além de Ponte 2, Taubaté 1, o Oeste empatou com o Comercial 0-0, o Rio Claro venceu o Lemense 3-0. Jadson e Belli, os gols do Rio Claro, o Belli marcou 2 vezes, o Jadson fez 1 para o Rio Claro 3, Lemense 0. Na Série A2 do Campeonato Paulista, o 15 de Piracicaba vai empatando com o Juventus 0-0, Linense e Portuguesa Santista também 0-0, 16 do primeiro tempo. Daqui a pouco 7h30 tem Novo Horizontino e São Caetano, hein? Torcedor da Ponte, dá uma olhada nesse time do Novo Horizontino que vai enfrentar a Ponte Preta na próxima quarta-feira, jogo marcado para 7 horas da noite. Ô Felipe Marques, vamos abrir aqui as notas do jogo e aí a gente fica só aguardando o Hélio dos Anjos, o técnico da Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então para as notas do jogo, depois de Ponte 2, Taubaté 1. E aí, Frank, vamos começar com o Kaique França. Nota 7, Carlos, pro Kaique. 7 pro Kaique. Nota pra ele. O Everton, lateral direito. O Everton, nota 6, Carlos. Hoje ele sentiu um pouquinho... precisa trabalhar um pouquinho o último terço de jogada do Everton. Um pouquinho mais de tranquilidade e confiança para bater para gol. Nota 6 para ele. 6 para ele. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, 7,5, Carlos. Gostei dele hoje. Bom, Thiago Oliveira. Bom, Thiago Oliveira. Matheus Silva. Eu achei que o Matheus hoje estava um pouco nervoso, Carlos. Me senti ele meio abaladão. 6. 6 pro Matheus Silva.
Arthur? Meia dúzia também. Saiu a 9 minutos do segundo tempo, o Arthur. Felipe Amaral? Meia dúzia pro Felipe, Carlos. Wesley Fraga? 8, Carlos. 8 pro Fraga. Júnior Tavares? Meia dúzia. Meia dúzia. E o Elvis? Meia dúzia também, Carlos. Meia dúzia também. Dos jogos do Elvis, acho que hoje foi o pior, né? Até, vamos colocar aqui, ele perdeu um pênalti, né? Sim, Carlos, mas eu acredito mais a péssima arbitragem que acabou irritando muito ele, porque aquela jogada também foi muito... O juiz estava do lado dele, o juiz viu. E aí, sabe como é que é, né, Carlão? Imagina o Elvis na fase que tá a torcida esperançosíssima com ele é o nosso ídolo. Então hoje eu vou dar um desconto para ele, nota 6. 6 pro nosso Elvis. Vamos lá, o ataque, Pablo Diego. Hoje ele esteve muito marcado, hein, Carlos? Não deram espaço, o Roberto Cavalo foi muito inteligente, fechou os espaços do Pablo Diego, mesmo assim, batalhou e conseguiu chegar várias vezes na linha de fundo e criar problema para a defesa do Taubaté. Mas hoje eu vou dar meia dúzia para ele. 6 pro Pablo Diego. E o Gé? O cara do jogo, né, Carlão? Nota 8,5 para ele. Fez gol, brigou o tempo todo, um guerreiro dentro de campo e jogador inteligente, Carlos. Está me agradando muito. Sabe o que faz com a bola no pé, sabe fazer passe, deslocar, uma boa barreira, né? Ele sabe usar o corpo, escorando para quem vem de trás. Então, nota 8,5 para mim, ele é o craque do nosso time, Carlão. 8,5 pro Gé, o craque do jogo. Agora vamos pros caras que entraram no segundo tempo. Vamos começar aqui com a primeira alteração, que foi a do Arthur, né? Saiu para a entrada do Jean Carlos. Ô, Carlos, eu tô com você. Eu gostaria muito de saber se o Arthur sentiu, né? Ou se realmente algum outro tipo de problema aí. Mas eu mantive a mesma nota, tá, Carlão? O Jean Carlos, uma nota meia dúzia pra ele. Meia dúzia pra ele. Depois teve aquela tretinha lá do Arthur com o Matheus Silva, né? Vai ser bom o Hélio dar uma chegada aí. Vamos ver se na coletiva os coleguinhas vão perguntar a respeito. O Luiz Felipe entrou no lugar do Everton, a 14 do segundo tempo. Ele veio fazer aquela recomposição de marcação, Carlos. O Luiz Felipe hoje desceu, mas desceu menos, porque a preocupação primordial ali era a marcação e ele deu conta do resultado. Meia dúzia. Meia dúzia para ele, para o Luiz Felipe. Vamos ver aqui a outra alteração. O Wesley Fraga saiu, entrou o Maurício. Carlos, eu não teria feito. Fraga, para mim, hoje estava bem no jogo, mas ele... O Hélio achou por bem tirar o Fraga, né? Então, assim, olha, eu dei nota 5 pro Maurício. Por ser estreia, primeiro jogo diante da torcida, e quase que marcou um gol lá do meio da rua, hein, Carlão? Que nota pra ele? O Maurício, 5. 5. Meteu um chutaço de fora da área. O Dudu entrou no lugar do Júnior Tavares. O Dudu hoje não foi feliz, Carlão. A marcação, a malha de marcação do Taubaté estava muito forte. E o Dudu, nas vezes em que tentou a jogada individual, hoje ele não foi feliz. Sempre optou pela opção errada. Nota 5. 5 pro Dudu. O Eliel entrou na vaga do Pablo Diego. Carlão, o Eliel não teve muito tempo, mas era um jogo... dos Anjos. Já tá falando? Vamos ver se o Felipe Marques pega lá. Enquanto isso, pode falar, viu, o Frank? Beleza, o Eliel eu dei nota 5, Carlão. Não teve muito tempo pra jogar, não teve muita oportunidade. Vamos lá, então. O Era dos Anjos tá falando, a gente vai pegar aqui. Se não der na Ponte Preta, o Felipe, aí você tem que ir no canal de áudio, tá? Procurar o pessoal, os coleguinhas aí de imprensa. Eu tô aqui com... Eu não sei onde o André viu aí. Depois fala internamente pro Felipe, tá? Manda o canal pra ele lá. Manda no zap. Bom, o Eliel, que nota você deu? O Eliel deu nota 5, Carlos. Ele não teve muito tempo pra jogar, né, Carlão? Vamos fechar aqui, então, as notas com o Hélio dos Anjos. Tá, não, vamos esperar. Por enquanto a gente espera. Nota do Hélio dos Anjos, Frank, por favor. Ô, Carlos, desculpa. O Hélio hoje foi um jogo difícil. Ele teve que trabalhar, hein, Carlão? Mas venceu, atingiu o objetivo. Nota 7 pro Hélio hoje. 7 pro Hélio. O jogo, que nota você dá pro jogo? O jogo pra nós causou uma certa tensão, mas um jogo típico de A2, Carlos. Eu gostei da partida. O time do Taubaté me agradou, principalmente com as mudanças da segunda etapa. E o Roberto Cavalo continua se mostrando um treinador inteligente, Carlos. Gostei da mudança dele. Nota 6 para esse jogo, Carlão. 6 pro jogo. Agora a arbitragem, rapidinho aqui, um caso à parte, né? Matheus Delgado Candansan.
Ó, o árbitro, uma lambança. O bom da arbitragem, a gente não, só para não olhar lá do ruim, né? Os bandeiras, os dois, né? Deram uma mão boa para ele, viu? A gente né? Verdade. Vem de uma Não é isso? Então, rapidinho pra gente fechar as notas. Que nota pro arbitragem? Nota 4. Nota 4. 4 pro árbitro. É isso então. Fechando as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora sim, né, André? Aberta a live, é isso? Agora sim, aberta a live, Hélio dos Anjos, Vamos na lá. coletiva. Jogamos no meio de semana. Hoje pegamos aí essa estufa que virou Campinas no período da tarde, né? Cai uma chuva, calor lá em cima, lá dentro fica uma panela de pressão. O grupo fez um primeiro tempo arrasador no sentido intensidade, no sentido dedicação. Jogo atípico, você erra um pênalti, você podia ter feito o primeiro gol bem mais cedo, consequentemente o adversário tinha que criar outras situações, conseguimos ainda sair com resultado positivo no primeiro tempo. Não gostei do meu time nos primeiros 15, 20 minutos. Nós estamos passando por um processo que muitas substituições estão sendo feitas em função do desgaste, em função dos números que vão passando ali para mim. Nós estávamos com 4 jogadores dentro de campo muito desgastados. Matheus, Arthur, Tavares e Pablo. E no primeiro tempo, por incrível que pareça, Pablo, Arthur e Tavares jogaram numa intensidade monstra. Só para você ter ideia, acima de 25 quilômetros, o Tavares deu 23 inserções no primeiro tempo. 18 inserções no primeiro tempo, o Arthur 15. Você entende? O Pablo 19. Isso vai desgastando os jogadores pela sequência. E aí eu tive que criar situações diferentes. Mas não gostei também porque a reposição, eu já falei isso para eles, eu não estou falando isso aqui só agora. A reposição normal aconteceu em cima de Luiz Felipe e do Maurício, que estreou hoje, estreou bem dentro daquilo que foi pedido para ele. Nós tivemos algumas dificuldades nas outras tentativas de reforçar a equipe, mas faz parte. Eu tenho que bater numa tecla que não é simples você jogar com a intensidade que a Ponte Preta joga, mas eu não tenho muito a lamentar não, eu tenho mais que comemorar junto com meus jogadores, agora, hoje, né? A comemoração de mais 3 pontos, a comemoração de uma campanha de quase, se eu não me engano, 15 anos que não acontecia isso, né? 5 vitórias seguidas, e nós puxamos hoje 9 pontos do nono colocado. Acho que agora na tabela nós somos 9 pontos do nono colocado, são 3 derrotas nossas para esse nono colocado criar uma situação. Acredito que nós estamos aí 5 pontos, sei lá, do segundo colocado, né? Os números são bons, os números são significativos. Agora, eu nunca dou por contente, eu acho que nós temos que melhorar sempre. Mas é desumano também você exigir dos jogadores numa condição anormal do futebol. 5 jogos em 14 dias. Mas essa é a famosa A2 paulista. Esse sacrifício tem que ter. E o bom que nós temos o nosso torcedor. O bom que nós temos aí hoje, não sei quantas mil pessoas. Você entende? O bom é isso. O bom é o nosso campo que está bom também, melhorou bastante. E isso tudo ajuda. E o que ajuda mesmo é a dedicação dos jogadores. Por isso mesmo eu estou muito feliz também, mesmo questionando alguns detalhes da nossa atuação. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a zaga da Ponte Preta em relação ao Thiago. Você deu mais uma oportunidade para ele no jogo de hoje, ele voltou na equipe no jogo passado. Você pretende continuar com o Thiago e também o Matheus? Obrigado. Olha, o Fábio já está na fase de transição, não física ainda. Ele está saindo do DM para entrar para a parte física. Vai levar um bom tempo ainda, porque o Fábio é um zagueiro. Um zagueiro, ele vai começar a pré-temporada novamente. Eu optei pelo Thiago, porque o Thiago está fazendo por merecer nos treinamentos. E esse tipo de jogo que muitas vezes a gente exerce, o Thiago neutraliza muito bem, porque o Thiago é o zagueiro mais rápido que nós temos. O Thiago tem, sim, algumas deficiências, está em formação, tem 20 anos de idade. Mas é um jogador que oferece condição. Para mim, na minha visão, fez um belíssimo jogo. Dentro daquilo que foi proposto de velocidade em cima dele, de agressividade do centroavante em cima dele. Eu gostei do jogo dele. E na próxima partida eu não tenho o Matheus. Então o Thiago vai ser mantido e o Guilherme passa a ser o zagueiro central, jogando do lado dele, do lado que ele gosta, que ele se sente bem. E o Thiago vai oferecer muita coisa boa para nós. É um jogador que eu gosto.
principalmente pela postura profissional e pela qualidade que tem. E mais um jovem que vai ficar à disposição, se tiver qualquer necessidade de entrar, que é o Edson. Para vocês terem uma ideia, é um jogador que eu estou aí desde o jogo passado tentando tirar o volume de trabalho em cima dele, é o Matheus. E eu não estou conseguindo. Na hora que eu ia tirar o Matheus para descansar ele 25 minutos do último jogo, teve um problema com o Arthur. Hoje, pelos problemas nossos, o Matheus teve que continuar em campo. Até bom que, na minha visão, para ele e para o nosso trabalho, ele ficar fora do próximo jogo é bom para todos nós, tá ok? Porque também nós temos que confiar em quem entra e confiar naquilo que está sendo feito diariamente. Boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória. Parece incrível, né? Mas todas as equipes que vêm jogar com a Ponte Preta jogam fino da bola, porque a Ponte Preta, junto com o Novo Horizontino, são as duas equipes grandes da Série A2. E até a arbitragem parece que gosta de aparecer em cima da Ponte, né? Você vai ter muitos jogos assim, desafiadores, com esses times querendo sobressair em cima da Ponte Preta. Volto a falar, a Ponte Preta tem que ter saída para todos esses tipos de percalços que vai botar para o caminho. Naturalmente. Nós demos um volume de jogo em cima do adversário que nós podíamos até ter feito o gol antes do pênalti e podíamos também, dentro do pênalti, fazer. Você neutralizava muito o adversário. O Roberto, inteligentemente, ele fez uma situação bem diferente no segundo tempo. Né? Ele abriu 2 extremos e ele jogou por jogar. É normal. Estou perdendo de um, se eu não consegui sair de trás um tempo inteiro. A bola ficou na cara do meu gol o tempo todo. Eu vou jogar dentro dos caras. E nós propiciamos isso, porque nós fizemos 3, 4 puxadas, mas nós fizemos jogar muito de primeira. A transição nós tentamos muito de primeira. E quando você joga de primeira e não acerta, você mata com quem puxou. Então nós perdíamos, estava perdendo o Gé e estava perdendo o Pablo. Tanto que o Pablo afogou, como a gente fala. Porque o Pablo, taticamente, é um jogador incrível. Né? Retorna, abaixa a linha e chega. É o melhor. Eu acho bonito de ver quando o Elvis ou qualquer armador meu está com a bola, a diagonal que o Pablo apresenta é uma coisa interessantíssima. E houve sim um desgaste. Perdemos bolas no sistema ofensivo que ocasionou o contra-ataque. Eu sou muito assim, eu tenho gostado da arbitragem jovem do futebol paulista. Tenho gostado. Esse menino é um menino jovem. Tem 3 jogos, parece, da Série A. Pô, mas para de implicar com o jogador. Todo árbitro brasileiro tem uma implicância com o jogador. Ele implicou com o Gé. O Bandeirinha me avisou que ele ia expulsar o Gé. Você está entendendo? Porque o Gé estava não sei o que, estava não sei o que. Agora é o seguinte, ele deu 3 faltas ofensivas do Gé. Gente, é um jogo jogado, é um puxando e o outro puxando. É um puxando e o outro puxando. Aí, para ele não assumir a responsabilidade do lance, que você dá a falta do defensor, você está assumindo uma responsabilidade. Você dá a falta do atacante, tranquilo. É igual a bola na área. Tá difícil. Bola na área, puf, apitou, foi falta do ofensivo. Tranquilo. Tá entendendo? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa situação. Mas, eu vou ser bem sincero. Tomara que nós tenhamos a qualificação, a qualidade desses árbitros se mantém. Porque são jovens, mas mostraram assim, um perfil muito bom, a não ser o Thiago. O Thiago, daquele jogo contra o São Caetano, ele deixou nervoso até o vizinho dele lá em São Paulo, não sei onde que ele mora. Você está entendendo? Aí não, aí é diferente. Agora o árbitro hoje, com esse problema que eu falei, mas foi tranquilo dentro do sentido. E o antijogo. Eu não suporto o antijogo. A primeira bola que foi no goleiro adversário, ele não tocou na bola, a bola passou do gol, ele caiu. Quer dizer, eu acho que na segunda tem que amarelar. Acabou. Porque é um absurdo esse tal de goleiro, o goleiro ter que ser atendido. Tudo bem, tem que ser atendido, mas infelizmente o Brasil tem hora que tira umas coisas muito ruins do futebol para tirar proveito. Mas nós temos que superar isso. Quarta-feira nós temos um clássico, né, contra o Novo Horizontino. Nós vamos estar preparados, vamos fazer um grande jogo, eu tenho certeza disso. Boa noite, Hélio. Fernando César da Rádio Central. Você tem 5 jogadores que podem ser titulares do time para voltarem, né? O Mailton, o Everton, o Fábio Sanches, o Ramon e o Jesus. E além disso, você espera mais contratações ainda enquanto não fecha as inscrições do Campeonato Paulista? O clube está aguardando uma posição. O presidente foi muito ágil do jogo de quarta-feira para cá. Essa questão do Jeff foi resolvida da melhor maneira possível. Um jogador que está me surpreendendo a cada jogo, positivamente.
precisamos acertar algumas coisas táticas dele, principalmente a saída da linha, para não ficar tanto impedimento. E o presidente resolveu isso, prolongando o contrato dele até 2027, criando outra situação para o jovem, né, situação financeira, melhorou tudo, fez o que o clube tem que fazer. E nós estamos batendo em cima de mais um jogador por setor. Pelo presidente já está tudo definido, tudo acertado, o presidente já aceitou tudo, mas, como sempre, os caras falam assim, mas até dia 31 eu tenho uma... Não é o jogador, até dia 31 eu tenho uma proposta lá que pode ser lá para fora e eu não vejo acontecer. É sempre assim. Mas o presidente já bateu o martelo numa outra contratação e a gente acredita que, com a chegada desses 5, eu acredito que vai ser a última contratação para a Série A2. Atacante? Atacante. Para a Série A2. Você entende? Porque eu vi um crescimento muito grande do Cássio. Eu aposto nos 2 meninos, no André e no Diego. Né? Foi bonito ver hoje o garoto Maurício, com mais de 11 anos de vida aqui dentro do clube, entrar, ter a oportunidade. Isso é legal, isso é bom. Como é bom também você usar 5 jogadores do Grupo B. Nós usamos hoje 5 jogadores do Grupo B. O Grupo B é o grupo que você pode usar à vontade. E só não estamos usando mais no banco porque tem o Eduardo, que ele só pode ficar liberado para o Grupo B no dia 18, que é um volante também que nós trouxemos para cá. Então, isso é muito, muito legal. Você fazer uma campanha dessa no início, você ter um time progredindo, você saber que você tem 5 jogadores. Pra você ter uma ideia, domingo eu tenho Jesus. Domingo eu tenho Jesus. Você entendendo? Mais do que vocês, eu estou louco para ter o Jesus, porque eu só tenho coisa boa do Jesus comigo no Náutico. Quer dizer, domingo eu tenho Jesus. Não, isso eu não vou discutir, mas eu tenho Jesus. E é um jogador acima da média. Né? Então, o Everton está trabalhando normalmente com bola. Você entende? Eu não sei se dia 5 eu tenho o Mailton, não sei ainda, mas... Então nós vamos ficar muito forte. Mas o nosso forte está sendo o mental. O nosso forte está sendo o grupo, está sendo o trabalho. Isso aí faz com que você fique com muita confiança para chegar. E o que dá confiança é resultado positivo. Resultado negativo, essa história de trabalhar com resultado negativo, que você aprende no resultado positivo. Você aprende ganhando, né? É melhor. Então a gente está muito feliz com o grupo, muito feliz com a nossa torcida. Realmente o torcedor da Ponte é incrível. Você entende? Que segurar a peteca de 1-2, meu irmão. Depois de tudo de ruim que aconteceu na Paulista do ano passado, e segurar a peteca do jeito que está aí, é porque o torcedor também tem os seus motivos para estar aqui. E o motivo é a dedicação do grupo de jogadores, a dedicação da comissão técnica, do staff, da direção, para fazer o melhor para a Ponte. Hélio Edson, da TV Bandeirantes. Depois do jogo contra o Monte Azul, você disse que a Ponte Preta aprendeu a jogar a competição. O fato dela ter aprendido a jogar a competição, de saber que era superior ao Taubaté, deixou o time um pouco ansioso para fazer o primeiro gol? Isso deixa. Mas eu vou falar a verdade, sabe? Porque eu acho que o principal responsável por isso vai ser sempre eu. Né? Eu cheguei à conclusão, junto com a minha comissão técnica, estudando com todo mundo, que os meus auxiliares, o Nenê, Marcelo, Guilherme, o meu analista principal, o Nicolas, mais o Felipe, nós chegamos à conclusão que os times vão fraquejar com a gente na intensidade. Se a tendência saiu para apostar na intensidade, a gente está tirando proveito disso. Você entende? Então, muitas vezes, parece que é ansiedade. Não. É volúpia. É volume. Eu quero volume, eu quero volume, eu quero volume. Por quê? No volume do primeiro tempo, o atacante principal deles de puxada desgastou muito, que foi o atacante pelo lado direito. O meia teve que começar a sair para pegar a passagem do meu lateral. Sentiu também. Tá entendendo? Tanto que o Cavalo foi inteligente. Ele abriu 2 extremos. Pelo menos eu vou atacar o Hélio, vou tentar segurar. Atacar o Hélio, conforme a maneira de dizer, atacar a Ponte. Vou tentar segurar com os jogadores lá na frente. Né? Então, o que me chama a atenção é o seguinte. Todo mundo ficava assim para mim, a segundona, a A2 não é igual quando você disputou. A A2 hoje é porrada, é isso, é aquilo. Não, estou vendo uma competição técnica, estou vendo uma competição, um jogo ou outro com nível muito baixo, mas com times com qualidade, com time que joga aqui. Que Brutamonte tinha no Taubaté hoje? Nenhum. Jogo limpo, jogo tranquilo, jogo competitivo. Você entende? Então, a gente tem que aprender a nossa responsabilidade. E isso nós já aprendemos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a Ponte Preta. E aprender
que essa responsabilidade é o principal quesito para a gente voltar com a Ponte Preta para a Série A1, é fundamental. Tem sido fundamental. Elio, boa noite. Boa noite. Você vivenciou aqui, né, 2 momentos, né, acho que do Paulista do ano passado, começo de Série B, derrotas, onde se procuram os motivos e quando se começa a falar disso, se fala de atrasos, de muitas coisas. Nos momentos de vitórias, alguns assuntos polêmicos eles acabam sendo esquecidos. Então hoje você está com a Ponte invicta aí, com 100% de aproveitamento, 5 vitórias, e você fala muito do mental forte, que a gente vê que você está conseguindo implantar dentro do grupo. Você e a sua comissão técnica estão conseguindo blindar o elenco, o vestiário, de muitos acontecimentos que a gente sabe que a Ponte Preta passa do vestiário para fora. Queria que você externasse para a gente, se possível, né, qual é o tamanho do seu esforço, né, para fazer essa blindagem, se você acha que é possível fazer isso aí até o fim da Série A2 e se você acha que isso não vai ser problema ao longo da competição. Olha, eu vou falar publicamente. Desde quando eu cheguei aqui, é o melhor momento financeiro do clube com o grupo de jogadores. É o melhor momento. Então a gente tem que louvar muito a nossa direção. Existem os nossos problemas, mas é o melhor momento. É o momento que nós estamos mais equilibrados. Você está entendendo? Então isso eu tenho que enaltecer. Tem alguns problemas? Tem, isso faz parte. Não é fácil, não é simples administrar a Ponte Preta do jeito que eu vejo. Né? Do jeito que eu vejo não é simples. É bloqueio de tudo quanto é jeito. E não é bloqueio de hoje, não pagou ontem, não pagou há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, e vem a coisa. Então é jogo de cintura o tempo todo. É jogo de cintura o tempo todo. Então esse momento está sendo um momento muito bom. A questão de blindar é uma responsabilidade minha, sim. Ela é toda minha. Você entende? Agora, é blindar sem passar a mão na cabeça de ninguém. Você entende? Sem passar a mão na cabeça de jogador, sem passar a mão na cabeça de comissão técnica. Aqui nós temos que ser operário. Todo dia nós temos que bater. Eu falei hoje para eles, não cabe na Ponte Preta estrelismo. Não cabe. Eu não suporto um time como a Ponte Preta ter a estrela no comportamento. Você tem que ter estrela pelo que você produz. Hoje o Elvis tem esse quesito de ser uma estrela, mas o comportamento dele não é de estrela. Você está entendendo? Nós não temos esse tipo de situação. Então, por exemplo, eles já sabem, amanhã, eles pensarem em me pedir folga, eles já sabem que eu não vou dar folga amanhã. Porque eu preciso, você entende? Eu já falei para eles, dependendo, um domingo a cada 15 dias, se nós tivermos jogo, por exemplo, sábado e quarta-feira, a cada 15 dias pode ser que eu deixe um domingo eles em casa. Porque eu também trabalho com dados, o pessoal da comissão vai me passando os problemas. Então, não existe isso. Não existe chegar atrasado. Você entende? Não existe chegar atrasado. Semana, um probleminha disciplinar, extra aqui, acabou, eu mato na hora. Chamo na minha sala, sozinho, depois falo na frente do grupo, porque eles sabem que eu sou assim, mas nós não temos problema. Por quê? Porque eu acho que nós conseguimos fazer um grupo consciente, você entende? Que nós todos aqui temos que trabalhar muito. Nós todos temos que trabalhar muito. Não adianta a gente também aqui, eu ficar reclamando, eu ficar só cobrando. Eu cobro aquilo que o clube pode me oferecer. Você está entendendo? Eu cobro aquilo que eu vou fazer. E eu tenho que fazer alguma coisa também para favorecer o clube. Você entende? Pode falar o que quiser, eu sou muito tranquilo. Você entende? Não é qualquer treinador que pega um jogador que nunca jogou futebol na vida, nunca jogou futebol. Com todo respeito ao Itapirense, mas o Gé morava em São Paulo e jogava em Itapira. Você está entendendo? Então era difícil, não é simples. Eu sei o esforço que é um clube desse para se manter. Então não é qualquer um também que chega e põe um jogador desse para jogar. E você sabe o que está representando? A vinda essa ascensão desse jogador? No mínimo uma contratação de 120 mil, 130 mil, de 100 mil. Você contrata, porque quem faz gol hoje, numa Série B, não vem por menos. Então você imagina bem, o treinador tem que ter essa postura do apostar, do querer, do fazer. Então hoje, por exemplo, eu não estou reclamando, estou aí cheio de menino no grupo. A segundona tem que ter cara experiente, tem que ter trabalho, tem que ter vitalidade, tem que ter personalidade. Então, e todo mundo me ajuda a brindar, porque é o seguinte, eu falo do brindar, é muito simples. Porque eu chego no clube 7h15 da manhã, 7 horas da manhã, quando o treino é de manhã. E eu chego no clube 1 hora da tarde, quando o treino é 16 horas. Eu vivo em Campinas pela Ponte Preta, eu não vivo em Campinas para passear.
Você entende? Eu concentro com o grupo. Eu não fico em casa. Eu jantei com o grupo ontem, eu tomei café com o grupo hoje. Eu só não almocei porque quando o jogo é 4 horas da tarde eu não almoço, porque senão você fica muito... né? Mas eu estou presente. Você entendeu? Eu tô na frente. Por quê? É isso, a maneira de brindar é isso. Porque se eu tenho uma indisciplina, eu estou ali para resolver. Esses dias mesmo nós estávamos numa cidade interior e apareceu um empresário para conversar com um jogador. Ô, velho, chamei o Kiko aqui. Ó, ei, aquele ali é empresário de jogador. Não quero empresário de jogador aqui dentro do hotel, não, na véspera de jogo. Eu sei lá. Hoje eu tenho preocupação com tudo. Eu tenho preocupação com essa desgraça dessas apostas. Eu tenho preocupação, não, sabe? Eu vivo a situação. Então, brindar, você brinda com exemplo. E a minha comissão dá exemplo. Minha comissão técnica, ninguém chega no clube faltando 20, 30 minutos para trabalhar. Nós chegamos no clube 2 horas antes. Planejamos tudo. Você entende? Todo dia se discute tudo. Você entende? E vamos levar para dentro do campo. E eu acho que isso blinda, porque se o jogador não sente que o comando é passivo e que o comando não é presente, aí você não consegue brindar. Eu vou chegar no clube faltando 15 minutos para começar o treino, você entende? Daqui a pouco teve inúmeros problemas no clube e eu chego bonitinho, ponho a minha roupa, entro para dentro do campo. Nunca fui assim. E o dia que eu não consegui fazer isso, aí eu aposento. Aí eu paro, porque eu acho que comando é exemplo. E mesmo assim você perde jogo, mesmo assim você se dana. Então, o brindar é você estar presente na frente do grupo no momento bom, mas também no momento ruim, como a gente sempre teve aqui. E não vamos ter momento ruim mais não, acabou. A Ponte tem que pensar vitória, a Ponte tem que pensar em coisa grande. E a coisa grande no futebol é vitória. Primeiramente vitória para etapas e depois títulos. A gente tem que buscar isso pela Ponte Preta. Maravilha, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tá, então, a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, terminando, falando lá no estádio Moisés Lucarelli. A reportada não perguntou a respeito lá da treta do Arthur com o Matheus, né? Acabaram não perguntando, passou batido essa pergunta e com isso o técnico acabou não respondendo, mas pelo que ele disse, ele enalteceu mais uma vez a vitória e deixou claro que no vestiário não há motivo para empolgação. Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. O Matheus Silva tomou o 3º cartão amarelo. O Elvis está pendurado agora com 2 cartões. O Matheus Silva não joga contra a equipe do Novo Horizontino. A zaga vai ser Thiago Oliveira e Guilherme Souza. Frank. Quarta-feira quarta-feira nós vamos sofrer, hein? Liga o microfone. Ô Carlos, me refresque a memória. O Guilherme Souza não jogou no jogo que nós empatamos com o Novo Horizontino na Série B? O Guilherme Souza jogou. E jogou bem. Não, eu não gostei dele naquele dia. A gente teve mais. Eu gostei. Eu lembro que a gente não... Eu gostei. Ele começou... eu vou aqui, agora abrir meu coração. O Guilherme Souza não é tão ruim quanto os 3 primeiros jogos ele mostrou. Ele é mais zagueiro do que isso. Mas precisa melhorar muito. E me preocupa porque ele tá lento. Ele tá demorando para tomar decisão e não pode. E ele não é um jogador rápido também, né, Carlos? Não, mas não precisa ser tão lento como ele tá sendo, né? Ele tá meio sem confiança. Talvez seja, sei lá, Carlos, pode ser cansaço, não sei. Mas começou agora a temporada também, né? Mas assim, o início de temporada, Carlos, normalmente é muito puxado, né? Você viu o Hélio falando aí que já estamos com jogadores com desgaste. Aí o torcedor pode ter a mesma impressão que você, Carlos, e perguntar: Frank, mas no começo da temporada já tem desgaste, sim. O Hélio exige muito, ele faz uma cobrança muito forte sobre o elenco, carga de treinamento. Então agora é um período que ele começa a administrar. E cada organismo reage de um jeito. Uns sentem mais, os outros sentem menos. E pode ser que seja o caso do Guilherme. Ele não falou para nós, mas... pode ser essa questão, Carlos. Mas é experiente, vai jogar contra o time do Novo Horizontino. Deixa eu abraçar aqui o Osmar Dangá, tá perguntando aqui na live se o Cipriano ainda está na Ponte. Não tá não, Osmar. O Cipriano tá no Botafogo, Ribeirão Preto. Tá no Botafogo de Ribeirão. Ele foi para aquela excursão do Sub-23 para Portugal, terminou o contrato dele com a Ponte em dezembro, tá? O Hélio até falou aí, o zagueiro, agora o reserva é o Edson, né? Jogador, inclusive, que o Hélio já até tirou da Copa São Paulo, não disputou a Copa São Paulo, é o Edson.
Esse é o reserva. A Ponte hoje tem o Fábio Sanches, né, que está ainda na transição para o campo. Tem o Matheus Silva, o Thiago Oliveira, o Guilherme Souza e o Edson, zagueiro da base. Esses são os zagueiros aí à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Tá bom, Osmar? O Cipriano tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele pergunta também se a gente cortou a palestra. Não, terminou mesmo. Você viu lá a voz do Thiago, assessor de imprensa da Ponte, falando, gente, terminou. Então acabou mesmo. Eu ia deixar até o final, que eu tava com um tempinho aqui. O Guilherme vai de central e o Hélio disse que ele vai ser melhor. Esperamos que sim, né? Tá dizendo aqui o Aparecido Alves da Silva. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Luiz Felipe, volante improvisado de lateral direito, é melhor que o Everton. Eu não acho, não. O Luiz corre, marca mais, aparece no ataque e cruza melhor. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Eu prefiro o Everton, viu? O Luiz Felipe, o time tá precisando de um cara ali pela direita para atacar. Ok, mas não vamos inventar, né? A não ser que o Luiz Felipe agora, ele coloca na cabeça que ele vai ser lateral, que talvez tenha mais espaço no futebol para lateral. Na Ponte, ele jogou mais agora como lateral do que como meia, né, o Frank? Mas eu prefiro o Everton, lateral, não vamos inventar, né? Sim, Carlos, sem dúvida nenhuma, na Ponte ele jogou, tá tendo muito mais oportunidade pela lateral. Mas assim, Carlos, ele não é um lateral, mas hoje o futebol tá muito moderno. E o Luiz Felipe, ele tem dado uma boa contribuição. A gente está com um problema com o Everton, que o Everton precisa pegar confiança. Ele não fez uma má partida, vamos deixar isso claro. Ele apoiou, chegou bem à frente, ele chega inteiro. Ele está com um pouco de dificuldade no término das jogadas, na hora de fazer a escolha entre cruzar, na hora de bater pro gol, Carlos, chegar com mais firmeza. Eu não gosto muito de usar esse termo, está me faltando um termo, então eu vou utilizá-lo aqui. Ele chegou sem confiança nas 2 vezes que sobrou para ele. Chegou aqui tipo assim, e agora vou ter que bater pro gol. E o Luiz Felipe, Carlão, ele tá se soltando. Hoje, por exemplo, precisamos dele entrar para marcar e ele resolveu, ele fez a contenção do lado esquerdo ali. Ele diminuiu aonde nós estávamos tendo bastante problema com o Taubaté. Agora, o Hélio precisa entender, né, que não dá pra jogar assim, precisa fazer um revezamento mesmo. Até acho que nesse momento agora o Matheus Silva saindo, dá uma segurada, ele descansa, entra o Guilherme. Mas o Hélio precisa entender que ele precisa rodar as peças, né? Precisa rodar mesmo as peças, por exemplo, Arthur, Júnior Tavares, o Jean é menino pra jogar, porque são muitos jogos, vai acabar estourando os caras e talvez quando mais a Ponte precisar, que vai ser lá na fase de mata-mata, aí os caras vão estar extenuados. Então tem que dar uma revezada nesse elenco aí de vez em quando e colocando outros jogadores aí para não estafar todo mundo, mas o Hélio tem os números. O Charles tá com a gente, o Charles tá usando o zap da Terezinha. Charles, grande Hudson, tá ligado com a gente aqui. Boa tarde, Carlão, mais 3 pontos para Nega Véia, hein? Esse Felipe Bastos que tá vindo pra Ponte é aquele da Sul-Americana? Sim. Mas na entrevista coletiva aí do Hélio dos Anjos, ele disse que tá vindo um atacante. O atacante é o Elton, né? Pediu pra esperar aí agora até o final do mês. Mas o atacante é o Elton, ele não fala do meio campo. Aí a reportada que tá lá também não perguntou, né? E ficou por isso mesmo. Mas ele não fala do meio campo, ele fala de mais um centroavante. Mais um centroavante, ele seria fala, o Elton. ele fala só do centroavante e não dá pistas aí desse outro jogador. Valeu, Charles, aquele abraço pra você. Obrigado, meu querido. Bom, pelo meu aqui, deixa eu confirmar a hora certa, 18h52. Então, deixa eu trazer o destaque final aqui do nosso reportão. André Luiz, Ponte Preta, 5ª vitória seguida, né? O Hélio falou aí que não acontece desde 2009. A Ponte teve naquele campeonato paulista? Não é 2009, a Ponte teve... Foi 2015 que a Ponte, 2016 que a Ponte fez a melhor campanha no Campeonato Brasileiro, né, 2016. De todos os tempos. Naquele campeonato, a Ponte Preta teve 5 jogos, teve 5 vitórias seguidas também. Mas o que eu tô colocando são 5 vitórias em início de campeonato, início de temporada. Isso aconteceu em 1969, tá? 5 vitórias sim, foi em 2016, eu vou pesquisar melhor, mas em 2016, naquele ano que a Ponte fez a melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Mas aí já era metade de campeonato, não era o início da competição. O início de campeonato foi lá em 1969. André, manda pro ar aí o seu destaque final.
Rapidamente, Carlos, mandando um abraço aqui novamente ao pessoal curtindo aí o pós-jogo, o Paulo, eletricista lá no Parque Itajaí, também o Hertz Capeleto e o Hertz Capeleto Júnior ligado aqui no sonzão da Rádio Fica na Futebol Interior e torcendo pela sua macaca. Destaque final da Ponte Preta, a macaca que venceu esta tarde no estádio Moisés Lucarelli, o Esporte Clube Taubaté por 2-1. Próximo compromisso da Nega Véia é quarta-feira, nas 19 horas, estádio Jorge Ismael de Biasi, na longínqua Novo Horizonte, diante do Novo Horizontino. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos, como já adiantou na coletiva, não poderá contar com o zagueiro Matheus Silva. Em seu lugar, Guilherme Souza formará a dupla de zaga ao lado de Thiago Oliveira, autor de um dos gols de hoje. A representação é amanhã, já avisando o compromisso diante do Novo Horizontino. Lembrando que a Macaca é líder absoluta deste Paulistão da Série A2, agora com 15 pontos ganhos em 5 jogos. E emendando com o destaque final do Burro da Central, o Esporte Clube Taubaté, que após a derrota desta tarde diante da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, próximo compromisso do Burrão será na próxima quarta-feira, diante do Noroeste, no estádio Joaquim de Moraes Sírio, na cidade de Taubaté, às 20 horas. Para esta partida, o técnico Roberto Cavalo ainda deverá comandar aí 2 coletivos, dá tempo até quarta-feira, para moldar a sua equipe, visando aí se reabilitar na competição diante do Norusca. Meu caro Carlos Corsato. Valeu, André Luiz, o nosso repórter feliz. Um grande abraço pra você. Quarta-feira tem mais, hein? 7 da noite, jornada a partir das 18 horas. Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ponte Preta. É confronto de Série B de Campeonato Brasileiro na Série A2 do Campeonato Paulista. Até quarta-feira, obrigado, viu, André? Até quarta-feira, forte abraço a você, Carlos Corsato, a Frank Francisco, também ao nosso MacGyver, Shazam e também Samurai, ele que é Felipe Marques, que faz chover nos botões aqui dos estúdios da Rádio FI, canais Futebol Interior, e até uma próxima, até quarta-feira. Eu não aguento, eu vou ter que falar, ele tá falando, né? O André, que o rádio é o seguinte, cara, o rádio é a imagem, né? O rádio é a imagem da sua cabeça. O cara fala, o André fala, e aí você fica imaginando. E eu sou assim, eu sou fã do rádio. Eu sou rádio, se mandar escolher, Carlos, tem que acabar com uma coisa, TV ou rádio? Pode sumir com a televisão, deixa o radinho pra mim, né? E eu fico imaginando, sabe, o André falando, né? Faz chover nos botões. Aí eu já parei de imaginar, entendeu? Já parei. Faz chover, eu quero dizer, quando eu falo Não, eu faz entendi. chover nos botões, ele é magnífico. Sem dúvida. Ele é magnífico. A gente às vezes tem algum problema técnico, ele consegue rapidamente já resolver a questão e nos deixar muito bem assessorado com esse sorriso na câmera aqui nos estúdios da Rádio Fica na Futebol Interior. Então ele é magnífico. Sensacional. Ele é o técnico da técnica. Ele é o verdadeiro, é o campeão da técnica. Ele é o nosso Felipe Marques. Ele é o nosso. Tchau, André. Valeu. Tchau, André, que parece que o Claudinei Corsi parece que quer falar com você ali fora, né? Vai lá falar com o mestre Claudinei Corsi. É seu mestre, o Albert Cavalcante já chegou, né? É amado mestre. Já chegou Albert Cavalcante. Os caras pro segundo jogo, olha lá os dois. Hoje eles estão lá, né? Mas amanhã, amanhã vai ter pau, né? Vai ter briga, né? Vai ter briga, né? É uma mistaiada do caramba, viu? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Não, entrega, hoje eu sei. Carlos, Hoje. não entrega, Não, todo Carlos. mundo sabe, pô. Aqui não engana, não. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eles estão começando a gostar, né? Estão começando a gostar. É. Mas aí é problema deles. Eu tô nem aí, né? Tô nem aí. Mas amanhã vai ter briga, cara. Amanhã vai ter briga. Amanhã o bicho vai pegar. Vamos transmitir o jogo, hein? Edson Carlos vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Tô falando do jogo Corinthians e São Paulo amanhã, 18h30. Aliás, fica ligado aqui você, antes de pegar aqui o destaque final do Frank. Fique ligado você, porque, ó, daqui a pouco tem Guarani e Botafogo com o Lucas de Souza narrando muito aqui nos canais Futebol Interior, junto com o nosso Wagner Ferreira. O Wagner Ferreira que, inclusive, vai ser personagem
do Histórias que o Futebol Canta com o nosso Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio mencionou e tem uma foto, né, de Wagner Ferreira nessa história do futebol. Ele vai falar do Sérgio Neri, que jogou no Guarani, jogou também no Botafogo. E aí o Wagner Ferreira, lá em 1958, né, já estava numa foto lá, né, em 1958. Rapaz. O Wagner Ferreira. Mas Arthur Eugênio vai contar essa história daqui a pouco. Então, daqui a pouco tem Guarani e Botafogo. Anote aí as transmissões. Amanhã, 10 da manhã, parceria com a Rádio Difusora de Goiás, Clássico Goiano, Vila Nova e Goiás, 10h30 da manhã, o jogo, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. À tarde, 4 da tarde, o Marcelo Corsato vai transmitir pro Notícias do Esporte, nosso parceiraço Silvio Silva, junto aqui com os canais Futebol Interior, vai transmitir o Clássico I, o Clássico do I, que é Internacional de Limeira e Ituano. 4 da tarde, Marcelo Corsato transmite este jogo aqui nos canais Futebol Interior. E às 18h30, o Edson Carlos vai transmitir o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. Jogo marcado para as 18h30. Frank Francisco, o Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, ó, achou o time muito nervoso devido à má arbitragem. Concordo com os comentários do Frank. O Elvis perdeu o pênalti por estar instável emocionalmente. Ó, eu respeito a opinião sua e respeito a opinião do Gustavo, viu, Frank? Mas eu não concordo, não. Ele perdeu porque perdeu. Tirou do goleiro, bateu forte demais. Perdeu. Não acho que o Elvis é desses caras que perde pênalti porque tá instável, psicologicamente não. Mas você vai poder falar já, tá? O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui que o Hélio é técnico raiz, perfeito seria garantir o primeiro lugar antecipadamente e dar descanso às principais peças no mata-mata. Garantir o primeiro lugar antecipadamente, tem muito campeonato ainda, né? Já é o melhor em campo, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. E aí, Frank, pra fechar aqui antes, fala aí do Elvis, né? O Gustavo, o ouvinte, tá contigo, diz que ele acha também que o Elvis perdeu porque tava bravo, né, com a arbitragem. Eu não concordo muito, mas... Ô Carlos, mas se você observar... e eu tenho certeza que você vai fazer isso segunda-feira na hora da macaca. Sim. Com certeza nós vamos passar novamente o lance. Você percebe que o Elvis, ele tá abalado na hora da cobrança. Ele bate com muita raiva naquela bola. E quando ele erra, se você visse a decepção que ele ficou com ele mesmo, porque ele percebe que ele foi um pouquinho acima. Ele foi um pouquinho acima. E isso é normal, Carlos. Apesar de toda a experiência do Elvis, isso é normal. O juiz... eu joguei futebol, Carlão. O juiz, quando começa a te atazanar, amigo, dá vontade de dar no meio do globo dele. Mas não pode, né? E nem vou falar isso porque vão dizer que eu estou incitando a violência. Hoje em dia tá perigoso isso. Mas vamos lá. Carlão, eu queria agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes que nos acompanharam aí. Nos deram essa grande audiência. Quero deixar um toque aqui, Carlão, que a gente quase nunca fala, mas é muito bom. Galera, vocês nos acompanham. Baita visualização. Não esquece de deixar o curtir lá. Dá like pra gente. Não custa nada. E ó que a galera ultimamente anda curtindo umas lives aí que eu vou te falar. Eu saio correndo, Carlão. Torcedor Ponte Pretano, meu carinho, meu abraço pra você. Meu apoio, você está sendo o 12º jogador desse elenco, muito regular, graças a Deus. Também concordo, Carlão, não concordei muito com o número de hoje da arquibancada, mas não importa, é a melhor renda até aqui da competição, Carlão? Sim, maior público, 7.042. Olha que coisa linda, né? É Ponte Preta, né, amigo? Aqui é Ponte Preta. Carlão, segunda nós vamos falar mais sobre a macaca. Se Deus quiser. Então eu quero deixar meu abraço para todo mundo aí. Abração para você. Marcelo Corsato, abraço para você. Tive uma conversa legal com o Marcelão no Zap hoje, hein, Carlos? Sim. Só Ponte Preta Raiz. Gente, beijo no coração de vocês. Falei demais. O gordo foi. Fui! Beijo! 7-3. Esse Franco Francisco, segunda-feira, Hora da Macaca, no Facebook Futebol Interior e também no canal de áudio do Futebol Interior. 7-3, vamos com a ficha técnica do jogo pra gente fechar também o nosso fim de jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta venceu Taubaté pelo placar de 2-1 com Kaique França, o Everton, depois Luiz Felipe, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, depois Jean Carlos, Felipe Amaral, Wesley Fraga, depois Maurício, Júnior Tavares, depois Dudu e Elvis, Gé e Pablo Diego, depois Eliel, o Taubaté de William Menezes no gol, Edivan Gustavo Medina, depois o Lucas Minhoca, Vitor Caetano, depois o Rafael Mineiro e Vavá, Romeu, depois Juan, Bochecha e Marcelinho, Dija Baiano, depois Romarinho, que fumaça esse Romarinho, hein? Fez 2 gols, um valeu, o outro não. Rafael Macena e Menezes, depois Wesley Brito, Roberto Cavalo, treinador dos caras do Taubaté. Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte. O árbitro Matheus Delgado Candançan, 24 anos, nasceu em 6 de junho de 98. 2017 ele tá na arbitragem. Rapaz, ele entrou na Federação Paulista de Futebol com 19 anos, já apitou 3 jogos na Série A1, primeiro na Série A2. Auxiliar 1, Diego Morelli de Oliveira, nasceu em 25 de dezembro de 86, 36 anos, professor de Educação Física e é árbitro desde 2009. Auxiliar 2, Felipe Camargo Moraes, 29 anos, ele é árbitro desde 2013. O quarto árbitro, Renan Pantoja de Quequi, 30 anos, 23 de abril de 92, ele é representante comercial. Analista de vídeo, Gilberto Corrali, 57 anos. Gols do jogo, Thiago Oliveira, 46 do primeiro tempo, 1-0 Ponte. Romarinho, 14 do segundo tempo, passe do Marcelinho, 1-1. Ponte Taubaté, o Gé de cabeça, 18 do segundo tempo, cobrança de escanteio do Elvis, ele mandou pro fundo na rede, 2-1 pra Ponte. Público total 7.049, arrecadação 90.360. Matheus Silva tomou terceiro cartão amarelo e desfalque da Ponte pro jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Na próxima quarta-feira o Elvis também tomou cartão amarelo, mas é o segundo dele com a camisa na Ponte, tá liberado para jogar contra o Novo Horizontino. Pro time do Taubaté, o William Menezes tomou cartão amarelo, goleiro, naquela disputa com o Gé, que foi pênalti pra Ponte, o Elvis bateu e errou. E o Rafael Macena também foi amarelado. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, o confronto de número 52 entre Ponte Preta e Taubaté. Abraçando aqui o Roberto Santos, obrigação de subir, Série A2, muito fraco os times para os brasileiros da Série B, vamos precisar de reforços, escreve aí, até segunda na hora da macaca, diz aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Portanto, este foi o jogo de número 52 entre Ponte Preta e Taubaté na história. Agora são 27 vitórias da Ponte, 14 empates, 11 derrotas, 107 gols para a Ponte, 59 gols agora para o time do Taubaté, fechando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Vamos terminar então? A produção tá pedindo para terminar aqui, mas produção, pelo que eu vi aqui na ficha, jogo do Guarani vai começar às 8h40, início da transmissão 7h40. Então, produção, eu posso ficar até às 7h39, né? É isso, produção, é isso. 7 da noite, mais 7 minutos, mas eu não vou ficar não, viu? Eu vou embora. Deixa eu só trazer aqui, placar ao vivo Futebol Interior, o Palmeiras foi campeão, hein? Ah, pra quem não gosta do Vitor Pereira, chupa, Vitor Pereira! O Palmeiras venceu. O português do Palmeiras é mais forte. Abel Ferreira. Título pro Palmeiras, Palmeiras 4, Oeste 3. Série A2, Campeonato Paulista. Vamos lá, jogos aqui da Série A2. Placar ao vivo, Futebol Interior. Mais cedo, 11 da manhã, Oeste e Comercial jogaram 0-0. O Rio Claro enfiou 3 no Lemense. 3 pro Rio Claro, 0 pro Lemense. 15 de Piracicaba e Juventus empataram 0-0. Linense e Santista vão empatando em 0-0. Daqui a pouco às 7h30, Novo Horizontino e São Caetano, adversário da Ponte, joga já. Amanhã, Monte Azul e Velo Clube, às 10 horas, Noroeste e Primavera, 3h30 da tarde. Deixa eu trazer aqui rapidinho a classificação da Série A2 deste campeonato
Paulista. Série A2, Campeonato Paulista, Ponte Preta líder, liderança absoluta, 100% de aproveitamento, 15 pontos para Macaca, líder da competição, a Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista. Bora lá, gente. Ei, mas agora, você vai fazer isso comigo aqui, produção? Bora lá, então. Série A2 do Campeonato Paulista. Deixa eu pegar aqui e abrir o placar ao vivo do futebol interior, né, para trazer aqui a classificação desta Série A2 do Campeonato Paulista. Bora lá, então. Classificação da Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte Preta lidera com 15 pontos. A Ponte Preta consegue aí 100% de aproveitamento. O único time com 100% de aproveitamento até aqui, né? Além da Ponte Preta, Juventus, que jogou hoje, não perdeu ainda na competição. E também o time do Primavera de Indaiatuba, que joga amanhã às 3h30 da tarde. Ponte líder 15, Portuguesa Santista com empate está indo para a segunda posição 10. Primavera de Indaiatuba tem 10, só que o Primavera não jogou ainda, então pode ir a 13. O Juventus já jogou, é o quarto com 9. O Rio Claro já jogou na rodada, é o quinto, sobe o Rio Claro, hein? Com essa vitória, 2 vitórias seguidas do time de Rio Claro, 7 pontos ganhos, quinta colocação. O Novo Horizontino é o sexto colocado, não jogou ainda. O Velo Clube é o sétimo colocado, tem 6, também não jogou. A Lemense já entrou em campo, 6 pontos ganhos em 5 jogos, já jogou. O 15 está fora da zona da classificação, 15 tem 6 pontos ganhos, é o nono. Linense está empatando agora, 10º colocado, 6 pontos. O Oeste, 11º, 5. Taubaté, 12º, 5. Comercial, 13º, também 5. O Noroeste é o 14º, tem 3. O Noroeste pode perder a posição? Pode, porque o São Caetano joga daqui a pouco contra o Novo Horizontino. Se vencer, vai a 4, o Noroeste ficaria com 3, só que o Noroeste joga amanhã com o Primavera. Parada dura para o Noroeste amanhã contra o Primavera, para o Noroeste que contratou Moisés Egert para ser o seu treinador, o Noroeste da cidade de Bauru. E o Comercial segue, né, com Gustavo Marciano como treinador. Saiu lá o Pinho, que é o diretor de futebol, mas o Gustavo continuou e empatou, ganhou da Portuguesa, empatou fora de casa, continua prestigiado lá no comando do Comercial de Ribeirão Preto. Próximo jogo na Ponte, anote aí, torcedor, quarta-feira que vem, 7 da noite, contra o Novo Horizontino, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Bora lá então. Hora de fechar aqui o nosso fim de jogo. No oferecimento de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônio, no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Jump Esportes, é muito mais que torcer, mas é muito, muito, muito mais que torcer. É jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A produção quer que a gente fique até às 7h38, Felipe. Ah, produção, tá de sacanagem, né, produção? Aí não, né, produção? Ó, daqui a pouquinho, 7h40, jornada esportiva para Guarani e Botafogo. Guarani e Botafogo. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi. Amanhã, 10h30 da manhã, Vila Nova e Goiás, com a nossa nova parceira, a Difusora, lá de Goiás. 4 da tarde, Marcelo Corsato com o Silvio Silva vão transmitir Internacional de Limeira e Ituano. 4 da tarde amanhã. E às 18h30, também aqui nos canais Futebol Interior, o Edson Carlos transmite o clássico São Paulo e Corinthians. A Ponte venceu 2-1 o time do Taubaté. Segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? Hora da Macaca, 8 da noite, no Facebook e também no canal de áudio do Futebol Interior. Estive hoje ao lado do Frank Francisco e também do André Luiz nas reportagens. Agradecendo o Felipe Marques, da equipe técnica aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de Claudinei Corsi, nosso diretor comercial, em nome do Elcio Paiola, nosso diretor executivo, e do doutor Arthur Eugênio Matias, que está tenso demais. Daqui a pouco a bola vai rolar para Guarani e Botafogo. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali à direita da capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, abençoe você e toda a sua família. Um ótimo final de semana, um abraço do tamanho do Majestoso. E lembre-se, quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que te fizeram começar. Um abraço!
Ótimo final de semana, vem aí a jornada esportiva segunda do dia. Pra Guarani e Botafogo aí, meu amigo. Série A1, Campeonato Paulista é outro patamar. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira